chuva, faça sol, tô na minha bandeirante, estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopessas.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Jornada Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, o meu grande e forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora tem futebol e futebol é na Bandeirantes. Bandeirantes! Já 7 da noite, a bola rola, é o Bugrão em campo. Avante, 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 Bugrão. Vamos subir, Bugre. O Guarani recebe o Confiança. O Bugre neste momento na 7ª colocação com 46 pontos. Busca um resultado positivo para voltar na zona da confusão, para encostar no G4, para manter vivo o sonho do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. É a força, a tradição do campeão de 1978. É o Bugrão para cima do Confiança, neste momento na zona do rebaixamento, mas em uma campanha de recuperação. Vem de 2 vitórias consecutivas e busca um resultado positivo. Quer surpreender o Bugre, o time sergipano jogando fora de casa. 7 da noite, brinco de ouro da princesa, a bola rola com mais uma vez a presença do torcedor bugrino aqui na Bandeirantes. O show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Às 18h36 para você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol em AM 1170 na Bandeirantes Campinas. E em breve, muito em breve, também o som do futebol da Bandeirantes no FM. Para você ligado em Ribeirão Preto no AM 1270, AM 1270, também através das nossas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Pelo YouTube, você deixe o seu like na transmissão, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Também através do Facebook, você curte, compartilha, comenta. facebook.com/Rádio Bandeirantes, através do site bandmulti.com.br, pelo aplicativo da Bandeirantes no seu celular. Tem o futebol na palma da sua mão e pelas demais opções digitais. Vamos juntos nesta sexta-feira, hoje dia 22 de outubro, com o Bugrão em campo, reta final da Série B, a Bezona pegando fogo. E vamos a partir de agora levar a emoção do futebol para a Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopessas.com.br e na Corbella Tintas.
tintas, você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço, então acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2L. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambam. E a partir desse momento vamos esparramar o som forte e potente do futebol da Bandeirantes. A equipe de Carlos Batista da Bandeirantes com as últimas informações do Bugrão. Direto, cabine Bandeirantes do Brincão. Alô, alô, Marcos Luiz, o Cobrão, um grande abraço. Boa noite, Marquinhos. Ô, Boles, um grande abraço para você também, pro amigo da Jornada Esportiva Bandeirantes. Neste momento, o Guarani em processo de aquecimento à esquerda aqui, ó, da cabine da Rádio Bandeirantes. E o Confiança à direita. Técnico Daniel Paulista confirmou o time. A Bandeirantes antecipou Rodrigo Andrade no meio-campo e Júlio César na beirada. E a outra novidade, aí sim por opção do próprio técnico, a saída de Carlão, que vai para o banco, para a entrada de Ronaldo Alves na zaga. Este é o Guarani pronto, definido e escalado, vai para cima do time sergipano em busca de mais um resultado positivo. Avante, Bugrão. Do outro lado, Confiança em uma campanha de recuperação na B-Zona, buscando sair da zona do rebaixamento. E qual é o destaque do time sergipano, Marcos Luiz? Comandado aí pelo técnico Luizinho Lopes, que para a partida de hoje tem 3 desfalques importantes: Everton, João Hemerson e também Nery Bareiro. Os atletas estão vetados pelo departamento médico e desfalcarão a equipe. O time, na verdade, vem de uma situação ruim na pré-Copa do Nordeste e luta contra o rebaixamento. Depois de muito tempo, Hernani Brocador está relacionado como opção no banco de reservas. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Bolis? Valeu, muito obrigado, Marcos Luiz, o Cobrão. Vamos ser juntos no futebol da Bandeirantes, equipes no gramado, naquele último trabalho de aquecimento. A torcida mais uma vez marcando presença. A torcida abraça o time abraça a torcida e você confere tudo no futebol da Bandeirantes. E a partir de agora vamos escalar os nossos comentaristas que vão analisar, vão comentar Guarani e Confiança, 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a B-Zona. Ele já esteve lá dentro, conhece o riscado, olhar técnico da Bandeirantes e a sua expectativa. Boa noite, Gleger Zorzinho. Boa noite, Leandro Boles, um abraço pra você, um abraço pro amigo ligado da Bandeirantes, torcedores do Guarani. Jogo importante pro Guarani, né? Tem aí o Ronaldo Alves entrando como titular na partida de hoje. Eu se fosse o Daniel, eu manteria o Carlão, né? Vem essa história de, vamos fazer um revezamento. Concordo com meus companheiros, não existe isso. Isso não existe. O titular é o titular e o outro, claro, o reserva imediato que busque nos treinamentos, nas próprias oportunidades nos jogos, para readquirir essa condição de titular. Mas ele aparece com o Ronaldo Alves, expectativa é de que possa ir muito bem. Ronaldo nas últimas partidas aí eu não gostei. Por isso eu daria uma sequência ao Carlão como zagueiro. Mas é o Daniel Paulista que está escalando e ele tem sempre uma estratégia bem definida jogando dentro de casa. Para mim, o Guarani vence o jogo se esse trio de meio de campo funcionar. Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Regis. É aí o cérebro do Guarani. E expectativa, viu, Boles, de um grande jogo e de 3 pontos pro Bugrão. Este é o confiante Gleger Zorcin e a sua expectativa, Carlos Henrique, o bate pesado. Boa noite, CH. Tudo bem, né, Boles? Um grande abraço a você, especialmente pro ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. É um jogo de comportamento, de atitude, de inteligência. O Guarani é mais time que o Confiança, isso no papel. Vamos ver na prática como é que vai ser o comportamento do time. Comportamento de imposição técnica e física, de vontade e transpiração. Torcida tá do lado do time. O gramado, o Marquinhos já disse, é uma verdadeira mesa de bilhar. Não tem desculpa, é bola boa, campo bom, torcida do lado, camisa bonita, história, tem que jogar futebol. Só que tem que jogar os dois tempos. Não adianta jogar bem o primeiro tempo e se esquecer do segundo tempo. E torcer bastante, né? Além da vitória, para que o professor Daniel Paulista não invente uma das suas. Tomara seja assim. Olho para os céus e rogo. O Guarani vai ganhar.
Tomara, Boris. Estil também, Confiante Carlos Henrique, o bate pesado, a dupla de comentaristas que vão analisar, esta dupla vai analisar. Guarani Confiança, partida marcada para as 19 horas. Já tem bola rolando no Brincão. E agora vamos ao destaque da Macaca. A Ponte Preta joga longe de casa, joga na região norte contra o Remo no próximo domingo às 4 horas da tarde. Dia e horários nobres para a prática do futebol. Antônio Lupi e o destaque da Macaca. Boa noite, Lupi. Oi, Bolis, boa noite. Grande abraço pra você e pra todo mundo que acompanha a Rádio Bandeirantes. É decisão pra Macaca domingo às 4 horas da tarde contra o Remo, lá em Belém do Pará. A delegação da Ponte viaja agora à noite para o norte do Brasil e amanhã encerra a preparação pro duelo contra o Leão. O técnico Gilson Kleina não deu pistas a respeito do time titular. A tendência é que Iago Henrique seja a principal novidade no meio-campo na vaga de André Luiz. Marco Júnior e Léo Naldi serão mantidos na equipe. E a dúvida na lateral direita, se vai o Kevin ou Felipe Albuquerque. A tendência é que Kevin deve ser confirmado na lateral direita da Macaca. Ótimo trabalho e uma boa jornada, Bolis. Obrigado, este é Antônio Lupi, que estará ao lado dele, é ele, Carlos Batista na Bandeirantes no próximo domingo, 4 da tarde para Remo e Ponte Preta, sequência da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a B-Zona. E às 18 horas mais 44 minutos, muita gente naquele happy hour, pós-expediente, já planejando o fim de semana, mas ele está aqui, o plantão e âncora do futebol da Bandeirantes. Alô, boa noite, meu caríssimo Edu Pinheiro. Sim, grande Boris. Você também pegou o cacuete do Batista, tá muito rápido. Edu Pinheiro e já corta, mas não é aquele Edu Pinheiro. Mas um abraço pra você, meu grande amigo Boris. Uma honra ser o seu plantão. Um abraço a todos da equipe, em especial aos amigos da Bandeirantes. Olha, essa 31ª rodada começou na segunda-feira. Vila Nova 0, CRB 0, na terça Londrina 0, Goiás também 0, Coritiba 3, Sampaio Correia 0, na quarta-feira Botafogo 3, Brusque 0. E com essas e outras, hoje ficou, além de Guarani Confiança, às 21h30 tem Avaí e Cruzeiro na ressacada. E amanhã, 16h30, Vitória e Brasil de Pelotas, às 19h, CSA e Operário, ficando para domingo, além de Remo e Ponte, também às 16h, nos aflitos Náutico e Vasco. Depois dessa rodada, serão 7 jogos, hein? 7 jogos é a reta final da Série B. O Coritiba é líder, com a 57 ganhou, já jogou. O Botafogo em segundo já jogou, já ganhou, tá com 55. Em terceiro, Goiás com 52. Em quarto, Avaí 50. Em quinto, CRB 50. Em sexto, Vasco, 46. Em sétimo, Guarani, 46. Desses 7 aqui, ainda vão jogar, além do Guarani, evidente, o Vasco e o Avaí. Vasco e Avaí ainda irão jogar. A distância do Guarani para o quarto colocado são 4 que sobem. Guarani 46, o Avaí quarto colocado com 50, diferença de 4 pontos. É isso aí, o nosso WhatsApp é o 97102-1493, tá bom? Lembrando que nós iremos até às 22h30, depois tem a Voz do Brasil. Boa noite, Edu. Bugrão vence 3-0, abraço do Nildo e o seu filho Rafael, do Jardim Londres. Tem um amigo nosso aqui, bravo pra chuchu, foi com o filhinho de 3 anos, mas aí chegou no brinco. O menino teve que fazer teste aí de Covid, pagava R$100. Então ele acabou voltando, evidentemente. Mas é uma norma, é o protocolo, né? É o Leandro, pai, e o Pedro, filho, né? Mas nosso abraço, vai ficar curtindo a Bandeirantes, se Deus quiser. Tá bom? Meus amigos, vamos lá, hein? Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Alexandre Almeida, Joelso Cardoso, Gilberto Sufi, Leandro Renato e Lucas Pessoa no ar. Hoje, hein? A jornada de número 98. Essa, Guarani Confiança, 98 transmissões da Band Campinas em 2021. Tem futebol na Bam Bam Bam. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição.
Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. A melhor linha de protetores do mercado. Sparlac Cetol, com uma película elástica especial. Não trinca nem descasca. É mais beleza e resistência para madeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Bandeirantes. Estamos de volta no comando do futebol da Bandeirantes Campinas. Antes da ficha técnica do jogo, vamos voltar ao brinco. Aliás, Marcos Luiz, a segunda partida onde o torcedor pode marcar presença agora com 50% da capacidade do estádio. Como é que está a movimentação? Pelo menos quando você chegou ao brinco, neste momento, nas arquibancadas do Brincão, hein, Marquinhos? Ô, Bolis, o detalhe é o seguinte, né? O torcedor... Opa, deu uma engasgada aqui. O torcedor, ele tá voltando aos poucos, né, Bolis? 9.085 ingressos foram colocados à venda para o torcedor do Guarani. Claro que não é, pelo menos pelo que a gente observa aqui, ó, um público próximo deste aí em relação aos números, aos ingressos que foram disponibilizados. Mas só a presença do torcedor já dá um outro frisson para a partida. A gente ouve burburinho daqui, a gente ouve um grito dali, um incentivo a colar. Tá muito legal a presença do público aqui, viu, Bolis? Isso é legal, isso é bacana. Até, portanto, o relato de Marcos Luiz, o Cobrão, microfone da Bandeirantes, presente ao Brincão. É a 31ª rodada. Depois desta rodada, serão 7 decisões. 7 rodadas para conhecermos os 4 times que conquistarão o acesso e os 4 que serão rebaixados para a Série C do próximo ano. Guarani tem um jogo-chave logo mais contra o Confiança. E a partir de agora, você ligado no futebol da Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você pelo YouTube, pelo Facebook, com imagens. Chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Sempre comigo, em todo campo que eu for. A bandeira. Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Daniel Paulista definiu, você confere aí na Bandeirantes. 1, Rafael Martins. 13 para Diogo Matheus. 3, Thales. 22, Ronaldo Alves. 20, Bidu. Meia dúzia é o capitão Bruno Silva. 32, Rodrigo Andrade. 78 para Regis. 11, Bruno Sávio. 93, Júnior Todinho. E 94 para Júlio César. Confirmando o Guarani na Bandeirantes. Rafael Martins, Diogo Matheus, Thales, Ronaldo Alves e Bidu. Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Regis. Bruno Sávio, Júnior Todinho e Júlio César. No banco, 27, Gabriel Mesquita. 2, Matheus Ludic. 50, Carlão. 67, Luiz Gustavo. 36, Eliel. 23 para Índio. 8, Tony. 10, Andrigo. 17, Pablo. 29 para Alan Victor. 71 para Maxwell e 99 para Lucão do Break. Bandeirantes. Quem é o campeão dos campeões e no gramado mantém sua glória? É o Confiança, que tem lá uma praia maravilhosa, viu, Bolis? A praia dos Atalaias. Já foi lá, Martins? Muitas vezes, graças bom lá? a Deus. Você recomenda? Muito. Imagina. As suas recomendações normalmente não falham, viu, Marquinhos? Então tá, ó, 30 para Rafael. 2, Jonathan Bocão. 3, Nirley. 4, Adalberto. E meia dúzia para Lucas Sampaio. 5, Madison. 8, Vinícius Barba. 10, Álvaro. 11, Rafael Vila. 9 para Lohan. 7, Ítalo. Rafael, Jonathan Bocão, Nirley, Adalberto, Lucas Sampaio, Nadson, Vinícius Barba e Álvaro, Rafael Vila, Lohan e Ítalo. No banco, 1, Michel. 13, Luan. 16 para João Paulo. 17, Fernando Medeiros. 18 para Williams. 19, Hernani Brocador. 20, Neto Berola. 21, Adriano.
e 22 para Gedeilson. Arbitragem do jogo. O trio é de Santa Catarina. Rafael Trace, o árbitro. Assistente 1, Alex dos Santos. O número 2, Thiago Labis. E no VAR, ele é do Rio Grande do Norte, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Esse é um jogo de suma importância para o Guarani, até para recuperar, né, a autoestima, a confiança. Aquela partida contra o CRB realmente foi terrível. Aquele empate, vencendo o jogo por 2-0 até aos 32 do segundo tempo. Ou seja, tá aí a oportunidade, né, do Daniel Paulista. Vamos ouvir o hino nacional, depois eu concluo meu Hino nacional comentário. brasileiro. Graças a Deus as coisas estão voltando ao normal, né? Os jogadores ali perfilados, o hino nacional, há muito tempo que nós não víamos isso. Público aí no Brinco de Ouro, apesar de ser um público pequeno, mas tá liberado e o pessoal dá para assistir o seu time lá das arquibancadas. Então, voltando para falar, o Guarani, ele precisa do resultado positivo hoje, né? Ele precisa da vitória. Se realmente ainda sonha com o acesso, se ainda sonha em estar entre os 4, precisa vencer esse jogo hoje, de suma importância. Eu estava dando uma olhada aqui nos números, esse time do Confiança, nas últimas 2 partidas foram 2 vitórias. Porém, toma muitos gols. É a segunda defesa mais vazada da competição, ele só perde para o Brusque, que tomou 43 gols e o Confiança tomou 41. Então o Guarani precisa se aproveitar disso. Partir para cima, linha alta, já desde o começo do jogo, tentar fazer o resultado no primeiro tempo. Quando a estratégia do Daniel Paulista não é essa, o Guarani tem problemas. Eu lembro daquele jogo do CSA, que ele ficou ali cozinhando o Galo no primeiro tempo, quase que toma o gol, né? E aí no segundo tempo ele vem com uma estratégia diferente e ganha o jogo por 1-0. Então o Guarani tem que ter uma estratégia ofensiva desde o início, botar pressão, ainda mais jogando contra um time que a confiança tá lá em cima, né? Sem trocadilho, mas a confiança realmente tá lá em cima. O time vem de 2 resultados positivos e o último, inclusive, vencendo do Avaí, né? Que tá lá em cima, lá brigando por uma das vagas. Então o Guarani tem que a estratégia, partir para cima, subir as suas linhas, né? E ter um meio de campo com muita produção, um meio de campo ligado. Seu Bruno Silva ligado, seu Rodrigo Andrade, que está devendo há algum tempo, não vem jogando bem o Rodrigo Andrade, né? Ficou fora na última partida, recebe novamente a oportunidade como titular. Ele é o titular da posição, porém precisa jogar futebol. Precisa ser aquele Rodrigo Andrade lá do início, né, que ganhou a posição de titular e virou aí uma peça indiscutível nesse time do Guarani. Então, eu vou estar de olho. E o Regis, claro, que é o maestro do time. O Guarani tiver um meio de campo funcionando, as coisas acontecem positivamente. E olha, CH,
Se esses caras aí não fizerem bobagem, e eu tô falando aqui do VAR, é bem provável que o Guarani consiga uma grande vitória. E você, o que espera do jogo? Passa muito pela parte comportamental, Gleger. Eu acho que a atitude dos jogadores e o cumprimento daquilo que eles combinaram antes do jogo é que tem que ser feito mais próximo da risca. Muito bem feito. O Guarani precisa correr mais que seu adversário, precisa estar mais concentrado que o Confiança, melhor posicionado, demonstrar dentro do campo com atitude que quer ganhar o jogo, que precisa vencer o jogo. Não há outro resultado a não ser a vitória para o Guarani, é o que interessa. De novo, mais uma vez, seu Júnior Todinho ganha uma oportunidade. Tomara que ele aproveite, que o seu Bidu esteja ligado, levando a sério a partida. O desempenho do Rodrigo Andrade, ele está diretamente ligado à fluência do jogo no meio campo. Ronaldo Alves na zaga, muita atenção. Bola parada, é perigoso do adversário, que tem uma coisa como principal característica: a vontade e a disposição. O Confiança não tem tanto time técnico assim, mas que é um time que corre pra caramba, corre. Então, para vencer o jogo, Leandro Borges, o Guarani precisa ter determinação e imposição, porque joga ao lado da sua torcida num gramado absolutamente perfeito. É isso, muito obrigado ao CH e também ao Gleger. Você ligado através do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, interagindo conosco. Um abraço pro Marcelo. O Marcelo tá pedindo um abraço aqui, ele e pra Rosana. Eles estão em Caraguatatuba, ouvindo via YouTube. O Daniel de Oliveira está ligado, também o João Cesi, relembrando aqui de grandes nomes que já vestiram a camisa do Guarani ao longo da história do Guarani Futebol Clube. A bola vai rolar do brinco. Guarani Confiança, 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Pezona pegando fogo na sua reta decisiva. Só a vitória interessa para o time do Guarani para voltar a encostar na zona da confusão, no G4, os 4 times que garantem o acesso à elite do futebol do Brasil em 2022. E para o time do Confiança, a vitória para buscar escapar da zona do rebaixamento. Confiança que praticamente desde o início da competição está na zona do rebaixamento, mas vem buscando uma campanha de recuperação na competição. Saída com o time do Guarani, que fica à esquerda, à direita o Confiança, a bola vai rolar do brincão, apita o árbitro. Bola rolando a partir de agora, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Tá registrado. Com P de bola, P de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. É o Guarani em campo, sonhando, brigando pelo acesso, a força e a tradição da camisa campeã brasileira de 1978. Avante, 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 Bugrão! Na 7ª colocação com 46 pontos, o Confiança é o 19º com 28. Sai jogando o time do Guarani com Ronaldo Alves, abertura da canhota para Bidu, Bidu por dentro para Rodrigo Andrade, recolheu, dominou cercado, marcado pelo Barba, pé direito na bola, faz a inversão, a bola chega em Thales, domina bonito, coloca a bola no terreno, recua por dentro para Bruno Silva, ele é zagueiro de origem, jogando na meia, vem buscar o jogo para aquela tradicional saída de 3, onde os zagueiros vêm para o campo de ataque, os laterais espetados na ponta. Bidu recebe de Ronaldo Alves, trabalha a bola por dentro, o time do Guarani com Júlio César, cercado, marcado, toma a iniciativa ofensiva, o time do Bugrão, lá pela canhota, pertinho da galera, pertinho do tobogã, domina, ajeita Júlio César, pé direito na bola, faz a inversão, Marcos Luiz, o Cobrão, como estão vestidos Guarani, Confiança pro pega, pro jogo, Marquinhos. É o Guarani com a camisa verde, calção branco e meião verde. Já o Confiança com camisa branca,
calção azul e meião branco. Guarani tentou ataque com o Regis, passe errado, chega para fazer o corte lá atrás, Jonathan Pocão, leva a bola para a linha lateral, tentou tira mal de graça para Regis, agradece o presente, pede ele trabalhando no comando para Todinho, devolveu para Regis, tentativa de tabela, chega bem para fazer o corte, a zaga do Confiança, briga, dá carrinho, Bruno Sábio tenta recuperar, não recupera, sai jogando do time do Confiança, bola para Álvaro, de primeira para Vila tentou no comando, passe para absolutamente ninguém, a bola volta para Diogo Matheus, que recua para o goleiro Rafael Martins. 2 minutos e meio, primeiro tempo, placar de 0-0 no Brinco. Temperatura agradabilíssima nesta sexta-feira. Aqui vem bola de novo o time do Guarani, acelera pela canhota, Júlio César. Passou Bidu, tentou passe para ele. Chega Bocão para fazer o corte, tira mal. Bateu no Júlio César, voltou espirrada para Bidu. Bidu recolheu, dominou, tentou devolução na ponta. Explode no lateral do Confiança e vai embora. Lateral lá na canhota para o time do Guarani para fazer a cobrança. Lateral já batido por Bidu, Bidu para Bruno Silva. Bruno Silva com o pé direito, recua para Ronaldo Alves. Na faixa central do gramado, ele abre curtinho para Rodrigo Andrade. Empurra para a canhota para Thales, passadas largas, ultrapassa a linha do meio campo, mas toca mal. Mesmo assim, evitou a saída Bruno Sávio, deixou para Diego Matheus. Cortou, limpou, fintou, tentou por dentro, afasta a defesa. Rodrigo Andrade vai buscar, briga, vai para a disputa pelo meio com o jogador do Confiança. Pediu falta o atleta do time sergipano, o árbitro mandou seguir. Apenas lateral para o time do Guarani sair jogando lá atrás. O Trace, árbitro FIFA, está dizendo que o Thales não cobrou no local correto. Mandou voltar de novo pela segunda vez, hein, Marquinhos? Tá esperando alguma coisa o árbitro, é isso? Vou falar um negócio pra você. Muita frescura, hein? E agora lateral novamente a favor da equipe do Guarani. 3 vezes. Tá de brincadeira também, Júlio. Aliás, tô te chamando de Júlio toda hora, hein? O Júlio Nascimento tá pensando em você, viu, Marquinhos? Ou você pensando nele, hein? Eu acho que a orelha tá queimando por causa disso, né? Aqui sai jogando o time do Guarani com o Thales. Ele tentou passe por dentro. Bruno Safio vai brigar. A bola sobe. Rodrigo Andrade de cabeça. Tentou o comando para Todinho. Todinho tocou mal de cabeça. Chega para fazer o corte lá atrás. Nirley. Com o pé canhoto, levanta para o campo de ataque. Lohan subiu, não achou. A bola volta no rebote para o time do Guarani. Lá atrás para sair jogando com Ronaldo Alves, que abre na ponta para Bidu. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Torcedor ainda chegando ao brinco do jogo contra o Londrina. O primeiro jogo com a volta do torcedor. Naquela ocasião, 1.300 torcedores pagaram ingresso para assistir a vitória do Guarani sobre o Londrina por 3-0. Desce o time do Guarani, quebra a canhota com Rodrigo Andrade. Curtinho para Bruno Sávio. Recolheu, dominou o cercado, marcado, devolve com o Diogo Matheus. Ele tem a marcação, pressão do time do Confiança, recua para Bruno Silva. Jogador de segurança com Thales. Thales para Ronaldo Alves, pisando no campo ofensivo, curtinho para Regis. Regis devolve para Ronaldo Alves. Ajeitou, recolheu, dominou, controla a bola, faz o passe curtinho para Regis. Regis tem a marcação do Lohan, todo lá atrás do time do Confiança. O Guarani com calma, com paciência, com tranquilidade, roda a bola, troca passes. Domina Rodrigo Andrade pela meia direita, encara o marcador que é Álvaro, o carequinha Álvaro. Trabalha por dentro com 78 do Grão Regis. Regis meteu para Ronaldo Alves. Esticou na ponta, na lateral esquerda para Bidu. Bidu recolheu, dominou, não foi para o campo ofensivo não. Recua para Ronaldo Alves, que recomeça com Thales. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 5 minutos e meio, primeiro tempo. No Brinco, 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Abezona. Guarani 0-0 também pro Confiança, Edu. Olha, é o seguinte, 21h30 tem Avaí e Cruzeiro na ressacada, nos ouvindo aqui o grande Nelsinho Janete. Trabalhou muitos e muitos anos em rádio, trabalhei com ele na nossa Rádio Brasil e tal. Grande técnico, hein? Grande técnico, ele e toda a família os ouvindo. Muito obrigado. Alô, Nelsinho Janete. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você ligado através do futebol da Bandeirantes pelo YouTube, pelo Facebook, com toda a equipe de Carlos Batista. Vem aí o som da Bandeirantes também no FM. Vem para o programa de ataque, o time do Guarani, entrada na grande área. Bruno Silva tentou o domínio, bota na frente, acaba perdendo a bola. Chega para fazer o corte lá atrás, tira a zaga do Confiança. Lançamento para Lohan, chega primeiro o zagueirão, o xerifão bugrino. Thales com o pé direito, recuando para o goleiro Rafael Martins. Devolve para Thales aqui pela lateral direita. Ele ajeita
direito, domina, parou, prendeu, olhou, pensou, curtinho para Diogo Matheus, devolveu para Thales. Thales tem a posse de bola dominada, levanta a cabeça, não evolui por campo ofensivo, vem buscar o jogo de novo Bruno Silva. Bruno Silva na ponta, para Ronaldo Alves, tentou o passe na canhota, tocou na bola, Júlio César para Bidu, escapou na canhota, levantou, cruzou na área, passa por todo mundo. Exagera na força, o Bidu, a bola passa e vai embora, em lateral pro Confiança bater. Na verdade, né, tem aquela história, Bolis. Tem que se ter tranquilidade no momento correto para não fazer besteira. E o Bidu acabou se precipitando ali na tentativa do cruzamento. Não tinha ninguém para escorar. A bola foi lá do outro lado. É lateral para a equipe do Confiança. 0-0 aqui no Brinco. Alô, Cubiano, tá ligado? Sempre acompanhando o futebol da Bandeirantes. Está trabalhando, mas ouvindo o futebol da Bandeirantes. Aqui lateral por time do Confiança. Levanta para o campo de ataque. Lucas Sampaio tira a defesa. A bola volta para Regis. Dominou, limpou, fintou para Bidu. Vai bater pro gol. Ele tentou dominar a bola, deu uma escapada. Corre atrás dela, levanta a cabeça, calculou, executou para Todinho. Mata o peito, coloca no terreno, disparou pro gol. A bola desvia no marcador. Explode no capitão Adalberto. Lucas Sampaio tenta evitar a saída, conseguiu, mas na sequência o Todinho recebeu de graça. A bola se enrolou com a bola e a bola saiu. É lateral pro time do Confiança fazer a cobrança aqui pela direita no campo defensivo. Você já se enrolou, Bolis? Com a bola? Jamais. Nunca. Never. Em hipótese alguma, Marquinhos. Entendi. Já pensou se enrolar com a bola sexta-feira à noite? Aí não, hein, cidadão? Hein? Já pensou, não? Sexta-feira, não, deixa noite. quieto. É melhor deixar quieto. O mas eu conheço, você conhece também, nós conhecemos muitas pessoas que acabam se enrolando, né, Marquinhos? Principalmente quando a noite é de sexta-feira. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela. Corbela! Quase 9 minutos, primeiro tempo 0-0, vem o zagueirão Adalberto para o campo ofensivo, a primeira ação ofensiva do time do Confiança. A primeira em partes, porque o Álvaro acaba não dominando a bola no passe forte do Adalberto. A bola foi embora, lateral, ou melhor, tiro de meta, que o Rafael Martins já cobrou para o time do Guarani. O Guarani precisa da vitória, sabe da necessidade de um resultado positivo. Os rivais da parte de cima da tabela já jogaram, alguns, né, outros ainda vão jogar, por exemplo, o Avaí joga hoje, o Vasco joga no domingo. Times que estão brigando com o Guarani pelo acesso à elite do futebol do país. Aqui falta marcada pelo Rafael Traci, do Bruno Sátio, para cima do Matson. Um pouco depois da risca do meio campo, tem falta para o time azul e branco de Sergipe fazer a cobrança para o time do Confiança. Pega a bola o Matson, sai da bola, deixa para a cobrança do Adalberto, capitão do time do Confiança. Faixa de capitão no braço esquerdo, ele vem para a cobrança na falta um pouco depois da risca do meio campo. Todo mundo marcado, demora o Adalberto para fazer a cobrança, a galera vai. Levantou na entrada da grande área, domina livre, o Lohan fez o passe atrás, sai daí, juizão. Corta a luz do árbitro, o Ítalo recebe, abre pela direita para Jonathan Bocão, pé direito, nossa, Bocão. Mal! Muito mal! Tá direto louco. Pela linha de fundo, é só tiro de meta. Agora a pergunta que fica, ele quis cruzar ou chutar, hein, Marquinhos? Eu acho que ele quis cruzar. E pegou muito mal na bola o Jonathan Bocão. Tava o Bidu ali na marcação, só observou. Essa bola foi parar lá na capela, aqui do estádio Brinco de Ouro, Bolis. Só não sorriu ironicamente o Bidu em função de ser profissional, mas que deu vontade, não tenha dúvida alguma. Aqui o Guarani sai jogando, aperta a marcação, o time do Confiança, domina Bruno Safio pela lateral direita. Passe forte, errado para o Rodrigo Andrade, a bola saiu. Lateral para o time do Confiança fazer a cobrança. Gleger Zorzinha, análise do jogo. As suas primeiras impressões de até aqui, 0 para o Guarani, 0 para o Confiança, diz aí Gleger. A gente percebe a equipe do Guarani subindo as linhas, né, tentando evoluir. Uma saída de 3, né, com o Bruno Silva ali entrando entre os zagueiros. O problema é que o Regis está muito atrás, né? Quando você faz essa saída de 3, tem que ter um pouco mais de amplitude. E o Confiança joga por uma bola. Você vê que ele recua e espera o Guarani, neutraliza a entrada da bola, os espaços vazios. O Guarani precisa de um pouco mais de movimentação, Bolis, para entrar nesse campo de ataque e ter jogadas perigosas. Por falar em jogada perigosa, o time do Confiança tem escanteio para fazer a cobrança. O primeiro escanteio para o time do Confiança, vem Álvaro para a bola. Ele tem a 10 estampado na camisa, pé canhoto, levantou, cruzou na área, Thales. Subiu, desviou na entrada da grande área, voltou, rebote para Bocão, tentou. Afasta, tirou a defesa com Regis. A bola faltou, rebote para o time do Confiança. O Guarani em bloco, tenta recuperar.
Bola recuada do Lucas Sampaio pro goleirão Rafael Santos. Tira de qualquer maneira com o pé direito. Dá um bicão pro campo ofensivo. Todo mundo voltando. A bola acaba passando pelo Rafael Martins. Vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta pro Guarani fazer a cobrança. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. Chegamos a 12 minutos cravados, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo do Brincão, 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de um total de 38. Estamos invadindo a reta final da Bezona no Brinco. Guarani 0, Confiança também 0, Edu. Amanhã, 5 da tarde, na Vila, Santos e América Mineiro pelo Brasileirão. De PH nos acompanhando aqui a Gabriel, a Vilma e a Carol. Bandeirantes. Álvaro pela meia, soltou para Ítalo, entrada na grande área, vem Confiança, chegou na marcação, Rodrigo Andrade. Segundo terço do campo, ele ajeitou, recolheu, dominou, parou, prendeu, soltou na ponta para o Lucas Sampaio. Pisa na bola, empurrou para Madison para Ítalo. Ítalo recolheu, dominou, Rodrigo Andrade. Chega na marcação, chega na caça e faz a falta. O árbitro para, marca a falta um pouco depois da risca do meio campo pela canhota. Tem lateral, o time do Confiança para fazer a cobrança. Tem falta na lateral, o Confiança para bater. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compreensão, cadeiras de rodas, banho e muito mais. Diz que entregas no WhatsApp 999471980. Amanhã é um dia importantíssimo, sábado, dia 23, aniversário de Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé. Vai completar 81 anos de vida, vida longa ao Rei. Aqui vem o time do Confiança, a bola espirrada na entrada da grande área. De cabeça, a finalização, Rafael Martins pegou. Segura firme o goleiro Bugrino, Marquinhos. Mas deu uma escorregada ali o Rafael Martins na tentativa da defesa. Olha o Guarani descendo aí pela esquerda, Bolis. Vem para Júlio César, arranca, acelera o jogo, já passou pedindo Bidu, boa bola para ele, chega na marcação, Nirley, com o pé direito, mete a bola para a linha lateral, cede lateral para o time do Bugrão fazer a cobrança, frente Bugrão, tem lateral o time do Guarani, você ligado em AM 1170, Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, do AM 1270, com o timaço de Carlos Batista, vem para a cobrança Bidu, Bidu vem para a bola, vem para a cobrança do lateral, no bico da grande área, escapou Júlio César, recebeu, devolveu para Bidu, bola no chão para Todinho, Todinho no triângulo, toca mal Todinho, passe errado do Todinho para o Júlio César, a bola saiu em lateral de graça para o time do Confiança fazer a cobrança. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. Quase 15 minutos, primeiro tempo, 0-0 e o jogo CH. Amarrado, né, Bolis? Como a gente esperava, um jogo difícil para o Guarani, é o chamado jogo de paciência. Só que não pode confundir paciência com lentidão. O Guarani precisa acelerar o jogo, não pode cair nesse jogo do Confiança que está arrastando, está parando, está administrando e jogando lá atrás, jogando por uma bola. O Guarani precisa colocar velocidade no jogo. Por enquanto o Guarani tem mais posse de bola, mas o jogo está equilibrado. Placar de 0-0 no Brinco, desce o time do Guarani pela direita com Bruno Sávio, empurrou na direita para Todinho, forte demais o passe, a bola saiu, foi embora, linha de fundo, é só tiro de meta pro Confiança bater. Muita velocidade ali no lançamento, né? Não deu pro atacante da equipe do Guarani, que apenas observou. Tiro de meta pro Confiança aqui no Brinco, 0-0. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Chegamos a 15 minutos, primeiro tempo. O Brinco nesta sexta-feira, 22 de outubro, Guarani 0, Confiança 0, vem Bugrão, meia direita domina Regis, deixou na passagem para Bruno Sávio, adiantou demais, foi para a disputa, inverteu para Álvaro, recupera o time do Confiança, vem para o campo ofensivo, lançamento para Lohan, mas o lançamento não foi bom. Tocou nas costas o Álvaro, passe para o Lohan. A bola ficou de graça para Rafael Martins, que sai jogando atrás. Confirmando 0-0 no Brinco, Edu. Olha, dois clubes que lutam com o Guarani para subir. O Avaí joga daqui a pouco, 21h30, contra o Cruzeiro na ressacada. E o Vasco joga domingo, 16 horas, nos aflitos contra o Náutico. Nos acompanhando, o Gamaliel Costa disse que vencer ou vencer. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
breve também no FM 85,7. Você vai ter o som forte, potente, de muita credibilidade. A marca do futebol Bandeirantes no FM. Aqui vem bola para o campo de ataque. Vinha o time do Guarani, acaba perdendo a bola. Recupera Matson. Por dentro para Vinícius Barba. Na quarta zaga, recobrada. Alberto enche o pé esquerdo, tentou no comando. Álvaro desvia, a bola sai. Em lateral para o time do Guarani para fazer a cobrança. O Bugrão, que até aqui tem um dos melhores ataques da Série B, o segundo melhor. 42 gols marcados até aqui o time do Guarani na Série B, perdendo apenas para o Botafogo, que tem 45. Vem embora para o campo ofensivo, Guarani pela meia esquerda, domina Júlio César, meteu na ponta para Bidu, foi para a área, Todinho saiu da área para receber, recebeu, dominou, limpou, fintou, carregou linha lateral da grande área e de novo saiu com bola e tudo pela linha de fundo. Tá mal no jogo, Todinho, hein, o Cobrão? Teve duas oportunidades, não Boles, e não as aproveitou. Esta agora tentou a dividida, levar no peito com o zagueiro, perdeu. O último toque foi do atacante, é só tiro de meta. E o goleiro ali, o Rafael, está sendo vaiado pela torcida do Guarani pela demora na reposição da bola em jogo, Boles. E o árbitro Rafael Trace, que é a cara do nosso grande amigo, narrador esportivo da TV, Odinei Ribeiro, tá pedindo para ele agilizar, né? Agiliza o serviço porque tá demorando demais o Rafael Santos. Aqui tenta vir para o campo de ataque, o time do Guarani afasta lá atrás com Bruno Silva, quem tenta ver o time do Confiança. Volta para Júlio César tenta acelerar para Todinho, falta. Chega atrasado, Nirley comete a falta. Pela meia esquerda, mais uma falta para o time do Guarani fazer a cobrança. E você já sabe, assim que o futebol acabar aqui na Bandeirantes, vai começar o jogo aberto e o comando mais uma vez é dele. É do Pinheiro. Com aquela categoria de sempre, um oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Para Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. E na Corbela Tintas, você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Lembrando que dentro do jogo aberto tem a escolha do craque do jogo. Oferecimento de Nico Paneteria. Já Carlos Henrique, o nosso chefe culinário, vai trazer a dica Nico para o fim de semana. Aqui lateral por time de Confiança para fazer a cobrança, quase 20 minutos, primeiro tempo 0-0. Cobra o lateral Lucas Sampaio para o Barba, devolveu para o Sampaio, pressionado pelo Bruno Sáfio, recua para o goleiro Rafael Santos. Com o pé direito ele domina, chega no limite da sua grande área, sinaliza e tome lançamento, tenta no comando para absolutamente ninguém. A bola fica de graça para o goleiro Rafael Martins, de Rafael para Rafael, e o Martins já faz a reposição com o Thales. Thales para Bruno Silva para Rodrigo Andrade. Guarani lento nesse momento, tem a posse de bola dominada. Thales, Rodrigo Andrade se apresenta. Thales recua para Bruno Silva. Tem lá do outro lado pedindo Ronaldo Alves, pertinho do símbolo do Bugrão. Ele ajeita, domina, parou, prendeu, olhou, pensou, ultrapassa a linha do meio campo, pisa no campo ofensivo. Solta o jogo curtinho para Rodrigo Andrade, pela lateral esquerda para Ronaldo Alves, para o Rodrigo Andrade, para o Ronaldo Alves. Se atrapalhou, perdeu a bola para o Roland, ou pro Lohan. Ele dispara pela ponta direita, dominou, fica preso, espera a chegada dos companheiros. Lançamento na área, atenção, vem cruzamento, Rafael Martins, a escapado do Rafael Vila, no vacilo do Ronaldo Alves, hein, Marquinhos? O Ronaldo parece que não tá ligadão no jogo não, hein? Tá sendo cobrado inclusive pelo torcedor aqui no estádio Brinco de Ouro pelo vacilo e na tentativa do cruzamento do Rafael Vila. O xará dele, o Rafael Martins, acabou fazendo boa defesa. Olha o Guarani aí, Boris. Vem para o Bugano, pro campo de ataque, dominando o primeiro terço do campo. Ronaldo Alves meteu para Bidu. Bidu recolheu, dominou com a canhota, tentando o comando para Todinho. Chega Nirley. Aparece, dá um bico na bola, cedendo o lateral para o time do Guarani. Lá pela canhota, tem lateral Bugrão para fazer a cobrança. A galera ligada, acompanhando o futebol da Bandeirantes. É o Guarani em campo, em busca de um resultado positivo para continuar sonhando, lutando pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Domina Diogo Matheus aqui pela direita, recolheu, dominou, cercado, marcado pelo Ítalo, sai da ponta, vem para meio, o Ítalo acompanha, ele empurra na marginal do gramado para Ronaldo Alves, agora na faixa central do gramado para Rodrigo Andrade, ajeita, domina, levanta a cabeça, busca o jogo Regis forte na ponta para Bruno Sábio. A partir do último terço do campo, o Guarani bastante marcado, time do Guarani com seus atacantes, com seus meias, com seus laterais marcados. E aí, meu caro Gleger Zorzin, o que o Guarani
Guarani tem que fazer para buscar furar essa retranca do Confiança. Já você fala que vem Guarani. Na ponta, Bidu tentou o cruzamento a meia altura. Chega Nirley. Aparece de cabeça para fazer o corte. O Regis pedia na entrada da grande área. O Bidu não viu. Ele cobra o lateral. Solta curtinho para o Júlio César. Recolheu, dominou, pisou na bola. Tocou mal pro Todinho. Chega para fazer o corte lá atrás. Ele fez na sequência. Falta para cima do Lohan. No primeiro lance, o árbitro marcou, cometida pelo Ronaldo Alves. O jogo está parado. Diga lá, Gleger. Eu gosto dessa evolução ali pelo lado esquerdo, né, com o Bidu e o Júlio César. Você vê que a grande maioria das jogadas do Guarani está indo ali pelo lado esquerdo, mas precisa ter a alternância de lado, né? Nós não ouvimos quase falar até agora do Diogo Matheus e também do Bruno Sávio. Então, para você entrar numa defesa fechada e linha baixa, como está o Confiança, você precisa ter esse balanço da bola, né, rodando de um lado para o outro, para esperar o desencaixe de marcação e aí sim você achar um Regis, achar um Todinho. Eu acho que precisa isso. O Guarani precisa ser rápido nos passes, trocar bolas rápidas para confundir a marcação. Porque, olha, o time do Confiança, quando perde a bola, baixa suas linhas e, diga-se de passagem, tá muito bem agrupado o time, então dificulta demais pro Guarani. A gente vê só ali o Bruno Silva com o Thales, Ronaldo Alves, de vez em quando o Rodrigo Andrade vem dar uma penteada na bola, mas muito pouco. E o Regis precisa procurar mais esse espaço vazio. Tá aceitando demais a marcação, Boles. E a metade do primeiro tempo já era. Já estamos com 23, se segue 0-0 no brinco. Aqui domina Álvaro pela canhota, levantou na entrada da grande área, tentava a chegada do Ítalo. Sai do gol, tranquilo para fazer a defesa, Rafael Martins. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Aqui pelo Instagram, no @LeandroBoles, se segue lá. Fabiano Baldi, tá ligado, tá curtindo o futebol. Sábio Almeida em Limeira, acompanhando o futebol da Bandeirantes pelo aplicativo em Jarinu. Mauro Lemos, tá ligado, acompanhando a Tita. Também tá acompanhando o futebol da Bandeirantes. E ele, claro, sempre tá ligado, tá conectado. Zé Guarani, meu amigo José Antônio do Amaral Caprânico, o Capra, tá ligado lá em Piracicaba, torcendo pro seu Guarani, que até aqui empata 0-0 com o time do Confiança. Domina Rodrigo Andrade no comando para Bruno Silva, fez o passe lateral para Diogo Matheus, tentou o passe no comando para Regis, chega para fazer o corte. Ítalo levantou a bola como estilo e aí o Adalberto tentou tirar. O Adalberto deu uma canelada na bola e a bola se perdeu pela linha lateral. Lateral para o time do Guarani, pertinho de Daniel Paulista, vem para a cobrança Diogo Matheus. Todo mundo marcado, ele faz o passe curtinho para Bruno Silva. Devolve para Diogo Matheus. Empurra por dentro na faixa central do gramado. Vem para Ronaldo Alves. Empurrou na ponta para Bidu. Bidu ajeitou, dominou, limpou. Entrada na grande área, levantou para Regis. Ele dominou e chegou o Ítalo para fazer o corte. Álvaro tentou levantar a bola, consegue o passe. O Vila atrás para Vinícius Barba. Ajeitou, dominou, limpou, fintou, cortou, recua para Adalberto. Adalberto para Lucas Sampaio. Passe curtinho para Barba. Sai com a bola no chão. O time do Confiança perdeu a bola. Chegada do Rodrigo Andrade. Todinho tentou o comando, tira a defesa, Thales brigou. Adalberto chega, dá um bico na bola, afasta o perigo, a bola volta lá atrás com o Rafael Martins. Vai ter que começar tudo o time do Guarani. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 25 cravados, primeiro tempo. No Brincão, 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, a Bezona. 0 para o Guarani, 0 para o Confiança. Vamos conferir este ataque bugrino. Todinho na ponta para o Júlio César, na marginal do gramado. Ajeitou, dominou, marcação dupla para cima dele. Volta o jogo para Ronaldo Alves. Ajeita, domina com o pé direito na faixa central do gramado para Thales. Dominou, levantou a cabeça, abriu lateralmente para Diogo Matheus. Aqui para a direita, escapa a marcação do Ítalo. O Ítalo não desiste. Por dentro, boa bola para Bruno Silva. Evolui para o campo ofensivo, lançou no comando para Todinho. Saiu tranquilo do gol. Rafael Santos para fazer a defesa, cobrando. Lançamento inteligente do capitão do Guarani, percebeu a entrada do Júnior Todinho e tentou um lançamento por cobertura, porém facilitou ali para a defesa do Rafael, goleiro do Confiança. 0-0 aqui no Brinco.
E o Beto Lopes está curtindo a transmissão da Bandeirantes lá no Duas Marias. Diz que é teu fã, hein, Bolis? Alô, Betão. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Um lugar sensacional. Ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas logo, logo vou conhecer. Confirmando agora sim, Edu. Com calma, com tranquilidade. Ih, rapaz, vem os caras de novo. Aqui vem embora o time do Confiança com o Bocão. Bocão recobra a Vila. Vila por dentro para Ítalo. Domina livre. Ítalo dominou, carregou, fez o passe para apoio do Lucas Sampaio. Calculou, executou, jogou para a área. A bola passa, vai embora pela linha de fundo. É só tiro de meta. Seguindo, Edu Zaço. Olha, brasileiro da Série C, amanhã na Curuzu tem Paysandu e Ituano. Ituano é líder do seu grupo e o Novo Horizontino, outro paulista na Série C, joga domingo às 16 em casa contra a Tombense. Se tivesse terminado hoje, Ituano e Novo Horizontino subiriam para a Série B de bola. Alô, Carlos Pinto e seus filhos, todos bugrinos, e a família de Grácia lá do São Quirino, muito obrigado. Bandeirantes. Já já o intervalo inteligente no futebol da Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro. Corbela Tintas é a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha metal, esmalte, Coralite para metal e madeira. É isso, a linha de esmaltes Coralite para metal e madeira. Atendimento, variedade e qualidade, você já sabe, só tem ela. Corbela. 27,5, placar de 0-0 no brinco, jogo complicado, vem bola Bugrão, tenta descomplicar o Bugre. Bidu por dentro para Rodrigo Andrade, ajeitou, dominou no círculo central para Thales, o Guarani todinho no campo ofensivo, aluga o campo de defesa do time do Confiança, mas não consegue chegar ao gol. Tentativa de passe por dentro, afasta, corta a defesa, tenta ainda o time do Confiança com Matson, já perdeu a bola, recupera Júlio César, quem pela direita, Júlio César para Bruno Sávio, dominou, limpou, fintou para Diogo Matheus, para Sávio, tenta o cruzamento, a bola explode no marcador, vai embora em escanteio para o Guarani bater. É, na tentativa do cruzamento, bateu por último ali no zagueiro do Confiança. Ganha escanteio a equipe do Guarani, veio o Regis. Tá chegando ali, tá com calma, tá ajeitando a bola. Regis com a perna esquerda. Vem perigo por aí na área do Confiança, Bolis. E a galera vem junto, o torcedor Bugre não acredita, capricha aqui da Regis. Ele vem para a cobrança do escanteio, o pé trocado, pé esquerdo na bola, levantou, fechado na área, de cabeça, afastou o zagueiro na primeira trave. Parou. Contra o Patrimônio, marcou falta, Marquinhos. É, parece ali que o jogador da equipe do Confiança, o Lohan, ele tá caído, e aí o árbitro vai voltar para que ele possa ser atendido. Não deu para entender absolutamente nada o Lohan. Ele estava sentadão ali, o árbitro vai voltar o escanteio. Mas que mal, hein, ó? Foi o seguinte, vou te auxiliar. O Bruno Silva estava com ele na jogada. O Bruno Silva deu um encostão e o Barba, aquele pulo espetacular. Regis vem pra bola, fechadinho pra boca do gol, tira a defesa. Rebate pro time do Guarani na entrada da grande área. Júlio César de primeira. Arremata, bate pro gol. A bola sobe e vai embora. Em tiro de meta pro Confiança bater. É só pegou tiro mal, de né? meta para o goleiro Rafael Santos. CH e o jogo difícil, 30 minutos, 0-0. Guarani não finalizou nenhuma vez ao gol defendido pelo Rafael Santos, hein, CH? Tem razão, Boris. Está precisando de velocidade, como disse o Gleger, de variação, mas precisa também, sem a bola, os jogadores com mais movimentação. O jogo está muito previsível. O Confiança faz uma linha de 4, outra de 5, só o Lohan lá na frente. E um bloco muito baixo, difícil de penetrar. Marca muito bem o time do Confiança. Agora, se o Guarani quiser furar o bloqueio, precisa ser mais rápido e os jogadores sem a bola se apresentar um pouco mais. O jogo está muito previsível. Não pode perder a paciência. Se perder a paciência, vem o erro vem o contra-ataque, aí a situação fica mais difícil. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Já passamos de meia hora, 30 minutos, primeiro tempo. No brinco, brasileiro da Série B, Abezona, 31ª rodada, Guarani 0-0, também para o Confiança, aqui saída errada do time do Guarani, arma o contra-ataque, o Confiança com o Álvaro, pela meia esquerda, dominou, limpou, passou na ponta, Lucas Sampaio, levanta a cabeça, tenta o cruzamento, a bola explode nas nádegas de Rodrigo Andrade, volta espirrada para Bruno Silva, Bruno Sávio para Rodrigo Andrade, carregou, escapou da falta, vem trazendo o Guarani, tá impedido, todinho, o Adro mandou seguir e no protocolo esperou e marcou.
Estava realmente impedido, Todinho. Impedimento marcado, jogo paralisado no brinco, meu caríssimo Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, na Série B, 21h30, na ressacada tem Vava e Cruzeiro. Amanhã 2 jogos, 16h30, Vitória e Brasil. E às 19h, CSA e Operário. Diz aqui o Sérgio lá de Salvador. Vamos, Bugre! Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Isso, vai lá, deixe o seu like. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É muito legal ter a sua participação, interação conosco pelo Facebook, pelo WhatsApp. Você ligado no futebol da Bandeirantes nesta sexta-feira. O jogo está parado. Tem um jogador do Guarani caído e um do Confiança sentado. Do Confiança já se levantou, Marquinhos. Do Confiança é o Rafael Vila, que já se levantou, inclusive vai ali à beira do gramado para conversar com o técnico Luizinho Lopes. E do Guarani foi o Regis, que na disputa de bola com o Madison levou a pior, caiu, mas a falta pertence à equipe de Sergipe, Bolis. Ele marcou a falta no primeiro lance, né? A chegada do Bidu para cima do Vila, bem na risca no meio campo, o jogo está parado, tem falta o time do Confiança. Confiança é um adversário difícil para o Guarani, diferentemente nesse momento, diferentemente no primeiro turno, quando o Bugrão meteu 4-0 lá no Batistão, que não é o nosso, é o deles. O time do Confiança levou 4 do Guarani naquela ocasião. E hoje 0-0 Confiança, que nos últimos 8 jogos apenas uma derrota e vem de 2 vitórias consecutivas em uma campanha de recuperação na Bezona nesta reta final. Jogo novamente paralisado, Marquinhos. Paralisado. E o detalhe, você falou da situação do Confiança. Depois de muito tempo, o Hernani Brocador está sendo relacionado aí, pelo menos como opção no banco de reservas. Ele que já foi pretendido pelo Guarani neste mesmo campeonato, Bolis. Tá certo, tá aí, portanto, as informações de Marcos Luiz, o Cobrão, repórter Bandeirantes, presente no Brincão. Sai jogando Nirley pro time de Confiança com a bola no chão. Bola recuada pro Rafael Santos, pressionado pelo Todinho, dá um bico na bola. Pé direito, levanta Bragão de ataque para Lohan, sobe bem, tira lá atrás Ronaldo Alves. Coloca a bola no chão, Bidu na ponta para Júlio César, devolveu para Bidu avança, vem trazendo o Guarani, levanta a cabeça, fica sem opções do passe, por dentro para Regis, boa bola, ele domina a mão, insistiu para Bruno Sávio, saiu na cara do gol, vai marcar, pé direito, bateu para fora, vai embora, com perigo, pela linha de fundo, em tiro de meta para o Confiança bater. Guarani é muito forte aqui pelo lado esquerdo, toda a jogada foi trabalhada por aqui, e depois o cruzamento sobrando para o Bruno Sávio, mais centralizado, ele levantou a cabeça e percebeu que o Rafael estava um pouco adiantado, fuzilou com a perna direita, mas a bola passou lambendo o poste esquerdo, foi embora, com muito perigo, chegou o Guarani aqui no Brinco. Bruno Sávio perde uma chance incrível para abrir o placar do Brinco. Que bola do Regis para ele, não pode perder jogo difícil como esse, hein, Gleger Zorzin? Não pode, né, Boris? E é isso aí, ó. Agora a gente tá precisando disso, essas movimentações, essa penetração do Bruno Sávio, o Regis tentando jogar ali, flutuar entre as linhas, é importante demais, até pela qualidade dele, né? Tudo bem que ele deu uma sorte ali, perdeu no primeiro instante, mas aí acabou sobrando para ele novamente. Agora nem precisa disso, precisa de mais movimentação para criar o espaço e tentar achar uma bola. Só que o Bruno Sávio nessa aí, se ele tem um pouquinho mais de calma, era só rolar do lado, né, Bolis? Essa não deu, mas na próxima vai dar pra você, Bruno Sávio. Segue 0-0 no Brincão. Aqui Adalberto se atrapalha, a bola sai. O árbitro tá dizendo que o Regis tocou na bola. Eu acho que a bola já havia saído, hein? Também concordo, né? E o Adalberto que também, num passado não muito distante, já foi pretendido pelo Guarani, o zagueiro, Bolis. Ele estava no 15 de Piracicaba, fez toda a preparação. Quando o 15 disputou a Série A2 do Campeonato Paulista, quando o 15 estava prontinho para disputar a Copa Paulista, veio, segundo informações dos dirigentes do 15, uma proposta irrecusável pro Adalberto, aí não tem como segurar. Mas realmente a bola saiu, o Bandeira estava certo, viu, Marquinhos? A gente trouxe a informação sem o replay, com o replay ficou muito mais fácil. Quando o Regis toca na bola, a bola dá uma escapada e sai. Agiu corretamente o auxiliar número 1. Aqui vem embora o time do Guarani pro campo ofensivo, domina Júlio César, já passou Bidu, ele prendeu, segurou com o pé direito, levantou no segundo pau, tentava Bruno Sávio, chega bem para fazer o corte, Lucas, e na sequência se atrapalha. Tentou, domina a bola, escapou, foi embora. Lateral aqui na direita, a galera pressiona, a galera vem junto. Tentou Bruno Sávio na entrada da grande área, perdeu a bola para Madison no comando para Lohan, chega rasgando o Thales, um bicão na bola, sobrou para Regis dominou, limpou, fintou, entrada na grande área, traz a bola para canhota, ele bate pro gol, a bola desvia e vai embora.
pela linha de fundo. Os jogadores do Confiança pedem impedimento. O árbitro confirma escanteio pro Guarani bater. Reclamação não procede da zaga do Confiança. Na disputa de bola, quem estava com ela dominada? O Regis. Ele sequer retornou a bola pro Júnior Todinho. Ganha escanteio a equipe do Guarani. O Regis cobra. Quem estava impedido era o Todinho, que não participa do lance. Cobra curtinho, bico na grande área para Diogo Matheus. Vem para o Bugrão. Capricha que dá. Pé canhoto, levantou. Bruno Silva escorou de cabeça. Ninguém fechou. Rafael Santos sai do gol e na sequência ele tromba com o Thales. Ficou bravo. Olha, o Rafael Santos, se eu fosse você, não encararia o Thales, não. É isso, Marquinhos? E o Rafael Santos a gente conhece de longa data. Gleger Zorzin também conhece de longa data. E faltam os parafusos. Eu acho que ele encara, viu, Bolis? Eu também não encararia de jeito nenhum. Mas vai perder essa Mas o Rafael, ele tem uns 3, 4 parafusos a menos aí, meu. Ele não tá nem aí, viu? Ele vai encarar. Ficou bem claro isso, viu, Gleger? Ficou bem claro. Houve ali uma situação, mas a turma do deixa disso. Aliás, por que a turma do deixa disso? Todo mundo fala, né? Uma autoria desconhecida. Não mas faço a mínima ideia. Vale, né? Turma do deixa disso chegou para apaziguar a situação. O Gleger falou aí do Rafael Santos, mas assim, na convivência, é um moço sensacional. Né? Espetacular. É um cara que tem um carinho, principalmente com a imprensa, absurdo. Espetacular. Gente boníssima o Rafael Santos. Exatamente. E é ele quem tenta o lançamento pro Bocão. A bola acaba saindo lateral pro time do Guarani. Lá pela Caiguarta no campo defensivo. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Tem álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas, banho e muito mais. Loja 1 na Avenida Alberto Medal João 303. No Jardim Santa Eudóxia. Loja 2, recentemente inaugurada. Uma loja sensacional. Na rua Armando Frederico Renganeschi 168, no Jardim Ouro Verde, Campinas. Já estamos na reta final do primeiro tempo, já um intervalo inteligente na Bandeirantes, aqui lançamento do Júlio César. Nem se o Regis tivesse hélice nas nádegas, ele chegaria. Guarani tentou a bola longa, aí fica difícil, né, Cobrão? Mas nem com nitrogênio também, né, Bolis? Não daria certo, não. Lançamento muito forte. Agora a intenção foi boa, tanto que ele foi aplaudido pelo próprio Regis. E o doutor João Lucas doutor João Marcos de Luca, tá curtindo aqui a transmissão da Bandeirantes, tá mandando um abraço pra você. Opa! A musiquinha do Tigrão não sai da cabeça dele, viu, Bolis? É o ovo, é? 30 ovo por R$10? Meu Deus. 30 ovo, R$10. Aliás, o Tigrão nesse momento está incomunicável. 30 ovo é R$10. Aí, ó. 30 ovo é R$10. 30 ovo é R$10. Ele foi para aquela caminhada vespertina já noturna, né? Bolis. Mas quando foi acionado, imediatamente retornou para sua mansão lá em Valinhos, para sua participação mais do que especial conosco. Uma hora dessa, quanto será que já desceu ali, hein? Não, tá no físico ainda, no físico. Mais tá no físico ainda. Nossa, esse calor que fez hoje à tarde, ele deve estar numa sede, meu amigo. Meu Deus. Sabe, você já teve um na sua vida, Bolis? O radiador do Chevetão? Nossa senhora. Tá igualzinho. Chevetão eu não tive oportunidade, mas o golzinho 92 eu já tive. Isso aí. Aquele com carburador. Esse aí. Aqui o jogo está parado, tem falta para cima do Álvaro. Aqui na canhota tem falta, o time do Confiança para bater. Alô, Foguinho. Foguinho tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes, Marquinhos. O Foguinho é gente boa, tá sempre dando aquela ajuda. Foguinho é parceiraço. É falta a favor da equipe do Confiança. Tem o Álvaro chegando por ali, Bolis. Foguinho vai agora para a brincadeira das cadeiras. Sim. Aqui tem lateral, falta, na verdade, o time do Confiança é pertinho da lateral. Aqui na canhota, vem bola na área do Bugrão, 0-0, 40 minutos. Álvaro, preparado, concentrado, pé canhoto, levantou, cruzou para a boca do gol. Afasta, tira de cabeça, Júnior Todinho. A bola saiu pela linha lateral ou pela linha de fundo, Cobrão? Ele vai para a linha de fundo, escanteio. Né? É isso. Escanteio para o time do Confiança.
Volta pro campo ofensivo o time sergipano, placar de 0-0 no Brinco. É o gol do placar eletrônico, toda a preocupação do setor defensivo do Bugre. Vem pra cobrança, Álvaro tem a 10 estampado na camisa. Quase 41, finalzinho do primeiro tempo no Brinco. Autorizado, partiu pra bola, Álvaro levantou, cruzou na área. De cabeça afasta, tira lá dentro, Rodrigo Andrade, mas o árbitro já parava. Marcava a falta pra cima de Ronaldo Alves, o jogo está parado. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. 41 cravados, primeiro tempo. No Brinco, Série B Abezona, neste dia 22, hoje sexta-feira. 0 pro Guarani, 0 também pro Confiança, Edu. Nesse momento, o Guarani, sexto colocado, com esse empate está indo para 47, fica nesse momento a 3 pontos do quarto colocado, que é o Avaí, que tem 50. Alexandre do Cambuí. Bugre precisa chutar, cara. O Rafael Santos aceita, segundo o Alexandre do Cambuí. Mas chance clara, CH. Claríssima, só teve aquela do Bruno Sabe, mais nada, hein, CH? E foi gol perdido, viu? Porque a assistência do Regis foi sensacional. Faltou tranquilidade. Não pode perder um gol desse num jogo tão fechado e difícil como está. Repito, Confiança marca com bastante competência, mas se o Guarani não fizer algo diferente no jogo, se ficar com esse toca-toca de um lado para outro, com essa lentidão, não vai fazer gol nem daqui 30 dias. Aqui mais uma tentativa ofensiva do time do Guarani, mas quando o Regis tocou pro Todinho, o Todinho estava um pouco à frente, o jogo está parado. Tem falta para fazer a cobrança, impedimento marcado, passe de bola pro time do Confiança lá atrás. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp na loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Amanhã na tela da Band, 17 horas, tem mais uma partida do Campeonato Brasileiro da Série C, segunda fase, com o Ituano, representante aqui da região, encarando o Paysandu. Em jogo válido pela quarta rodada, segunda fase da Série C, o Galo de Itu briga para buscar o acesso, pela primeira vez, acesso inédito à Série B de 2022. Amanhã na tela da Band com o comando de Carlos Batista. Aqui vem para o time do Guarani com Bidu para Regis. Subiu, não acha a bola para volta no rebote para Diogo Matheus. Dominou, limpou, fintou, tentou levar para o fundo. Fecha a porta o zagueiro do Confiança. Insiste Diogo Matheus, agora fica preso, isolado. Ele tenta, pé direito na bola, na marginal do gramado. O Regis caiu, insiste na jogada individual. Diogo Matheus esbarra no paredão do time do Confiança. Ele consegue o passe por dentro para Rodrigo Andrade, atrás para Ronaldo Alves. O Guarani tenta na base da pressão no finalzinho do primeiro tempo. Rodrigo Andrade, pé direito, levantou para ninguém. Passe forte para Regis, a bola vai embora pela linha de fundo, é só tiro de meta pro time do Confiança bater. Hoje, na hora do almoço, aliás, na programação da semana, o Gleger já tinha chamado a atenção sobre o mau momento do Rodrigo Andrade, que não participou da última partida porque estava suspenso. Completamente desatento o Rodrigo Andrade, jogador do Guarani, Boles. É só corrigindo uma informação aqui, obrigado à nossa produção, que amanhã não haverá transmissão na tela da Band da Série C, mas haverá Fórmula 1. Transmissão da Fórmula 1 amanhã no horário que normalmente você está habituado a acompanhar jogos da Série C. Amanhã tem a transmissão da Fórmula 1 e você já sabe, Fórmula 1 aqui na Band, na tela da Band. Aliás, a temporada pegando fogo e a de 2022 promete, serão 25 etapas, incluindo o GP do Brasil em novembro. Este ano ainda com o GP do Brasil, você confere tudo na tela da Band. Aqui vem para o time do Guarani com Regis, pé direito, levou para o fundo, tenta o cruzamento, chega bem Adalberto, de cabeça, mete a bola pela linha de fundo, é escanteio, mais um para o Guarani bater. E o Regis está se preparando, lá vem ele de novo aí, Bolis. Cobrou curtinho para Diogo Matheus, pé direito, calculou, executou, cruzou na área, de cabeça tira o zagueiro na segunda trave, completa Bocão. A bola volta no rebote para o time do Guarani com Ronaldo Alves, 45, tempo regulamentar esgotado, levantou, Todinho com o peito, tentou ajeitar, tira de qualquer maneira lá atrás, Madson. Ela volta no meio campo para o time do Guarani no rebote com Rodrigo Andrade, vamos até 47, Guarani tem praticamente aí mais 2 minutos para buscar o primeiro gol.
segue 0-0. Já um intervalo inteligente no futebol da Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro. Diogo Matheus na ponta para Bruno Sávio, dominou, girou, escapou, no fundo prepara o cruzamento, cruzou rasteiro, Adalberto dominou, Todinho insistiu, Adalberto protege, leva a bola para a linha lateral e tira com a canhota do peito do Ítalo mata o peito, coloca no terreno, na contraofensiva o Guarani aperta, ele tentou tirar de calcanhar, tirou mal, a bola saiu, lateral de graça para o time do Guarani, vem para cima o Bugrão, avante Bugrão, Bruno Silva dominou, cochilou, tocou na bola o Álvaro, mas a bola saiu, mais um lateral, Diogo Matheus para Regis tentou a devolução, Diogo Matheus para ele, chega Madson para fazer o corte 5 com passo, mete a bola pela linha lateral, vem de novo para a cobrança, Diogo Matheus, Júlio César escapa, aqui para a direita, encarou o marcador, pé direito para Regis no bico da grande área, setor direito, dominou, limpou, pé canhoto, clareou para bater, voltou na ponta para Bruno Sávio, para Diogo Matheus, pôs a bola na área, caiu, o árbitro marca pênalti! Penalidade máxima para o Guarani bater! E foi em cima do Diogo Matheus, Boles, que recebeu ali uma bola trabalhada e na sequência o Nirley, para mim foi o Nirley que deu o último toque. Vamos ver depois no replay, né? Você pode confirmar ou não, mas foi o Diogo Matheus. Quem, Boles? Não, vou te ajudar. O Regis, Bruno Sábio de primeiro, Diogo Matheus. Foi o Madson. O Madson vai no corpo do Diogo Matheus. O árbitro Rafael Trace pertinho anotou. O lance evidentemente será checado, mas quem cometeu o pênalti foi o Madson, Marquinhos. Mas não teve nenhuma dúvida o árbitro da partida, o catarinense, né? O Rafael Trace. Houve sim o pênalti bem marcado na hora que você narrou. Eu já falei pênalti e foi mesmo em cima do Diogo Matheus. A chance do Guarani em abrir o marcador aqui no Estádio Brinco de Ouro. O Bruno Sávio pediu para o Regis para bater. O Regis também está com vontade. Mas acho que vai o Bruno Sávio nessa daí, viu, Bolis? Pênalti para o Guarani no tempo acrescido pelo árbitro no primeiro tempo. CH, pênalti na sua opinião? Pênalti, claro. O Madson foi nas costas do lateral do Guarani. Para mim, pênalti absolutamente claro. E para você, Gleger? Pênalti claríssimo. Aliás, né, Bolis, aquilo que nós pedimos. Foi né, juvenil o Madson, tivesse, cá entre nós, hein? Foi juvenil, hein, Gleger? Foi nas costas. Foi pênalti, claro. E aí, aquela variação de lado que nós pedimos, né? A presença do Diogo Matheus um pouco mais à frente, chegando. É isso que o Guarani precisava. O time do Confiança está muito fechado. O Regis já saiu dali, 1-0, vai ser o Bruno Sávio. Sai 1-0 o Guarani agora, facilita para o segundo tempo, né, Bolis? Caiu como uma luva esse gol aí para que o Daniel Paulista ajuste e aí você vencendo o jogo de 1-0, o Confiança tem que sair um pouco mais e aí criar um pouco mais de espaço para a equipe do Guarani tentar ampliar o resultado. Ele tem 9, é isso, Marquinho, até aqui? É o artilheiro, né? Junto com o Regis também. Então Bruno vai marcar Sávio, o 10º. vai pra batida. Vai marcar o 10º Bruno Sávio. Tem pênalti o Guarani para fazer a cobrança. Gol do portão de entrada do Brincão. 48-40 primeiro tempo. Mãos na cintura, preparado, concentrado, autorizado, partiu pra bola, pé direito, correu, bateu e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Bruno Sávio tem a 11 estampada na camisa, com calma, com tranquilidade, ele partiu para a bola confiante. Rafael Santos tentou tirar a concentração do artilheiro, mas não conseguiu, ficou parado no centro do gol. Bruno Sávio com o pé direito meteu no cantinho esquerdo e saiu pro abraço, aponta pro céu e agradece, comemora com a galera bugrina. Bruno Sávio, o artilheiro do Guarani, marca um gol importantíssimo no Brinco, cobrando o pênalti. Verde e branco, as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Bugrão. Bruno Sávio. Avante, 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 Bugrão. Bruno Sávio na marca de 48. 48, primeiro tempo. Solte o grito. Grite comigo, nação bugrina.
Tá registrado no Brincão. Guarani 1, Confiança 0. Rafael Santos não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Marcos Luiz. Você sempre diz assim, Bolis, pegou o manual dos melhores batedores. E foi isso que fez o Bruno Sávio, jogador da equipe do Guarani. Chamou a responsabilidade, conversou com o Regis, que falou, pode bater, tá confiante? Então vai pra batida. E foi isso que fez o Bruno Sávio. O Rafael Santos, nem na foto saiu. Bela batida, muito bem cobrado o pênalti. Abre o placar aqui no Brinco. 1-0, o Guarani tá vencendo. E quando o árbitro viu que a bola foi pro meio campo, ele não teve dúvida, se apitou. Termina o primeiro tempo do Brincão. Vitória parcial do Guarani. Gol de Bruno Sávio, cobrando o pênalti aos 48 minutos do primeiro tempo. Tá registrado 1 pro Guarani, 0 pro Confiança. A bola parou de rolar, Edu Pinheiro. Então, rapaz, o Bruno Sávio é o seguinte, é o 11º gol dele esse ano e o 10º na Série B, porque ele marcou no Paulistão contra o São Paulo, no Morumbi. Foi no dia 14 de abril. Então, ele fez 11 gols esse ano e 3 gols no ano passado, 2020. Então, ele tá com, deixa eu ver aqui, 14 gols, hein? Desde que chegou no Guarani, ele veio do Avaí, né? Veio do Avaí, chegou em janeiro de 2020. Então, está indo para quase, né? 2 anos no Guarani, completando aí, porque dezembro vai parar tudo, se Deus quiser, né, Marcos Luiz? Dezembro para. Sim. Então ele também tem contrato. Ele tem contrato o quê? Até o final da Série B, né, o Bruno Sávio? Até o final do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, e realmente marcou 11, então com 14 gols o Bruno Sávio, né? Intervalo, e aí, Marquinhos? O Guarani joga com Rafael Martins, Diogo Matheus, Thales, Ronaldo Alves e Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade retorna e Regis, Júlio César, Júnior Todinho e o Bruno Sávio. No banco, quem tem aí, o Marcos Luiz? Gabriel Mesquita, Matheus Ludic, Carlão, Luiz Gustavo, Eliel, Índio, Tony, Andrigo, Pablo, Alan Victor, Maxwell e Lucão do Break. Só completando a informação, Edu, Bruno Sávio, Diogo Matheus, Rafael Martins, Índio, Eliel, Lucão do Break, Carlão, Matheus Ludic, Maxwell e o técnico Daniel Paulista pendurados, Edu. Pendurados. Contra o Londrina, o público foi de 1.307. Isso. E hoje você tá achando que tem um pouco mais, Marquinhos? Vai dar umas 2.500 pessoas, viu, Edu? Beleza. Bom intervalo, Marcos Luiz. Até já. Bem, 1-0, gol de pênalti sofrido pelo Diogo Matheus. O Regis participa também. O Regis toca pro Bruno Sávio. O Bruno Sávio que enfia pro Diogo Matheus já dentro da área. E o Matson dá aquela carregada por trás e empurra o juizão pênalti. Ele já confirmou no lance. É que foi confirmado com o VAR. Aí o Bruno Sávio bateu muito bem. Inclusive o goleirão aí nem foi, hein? Nem foi. E fez 1-0. Oi, CH. 1-0 Guarani. 1-0 Guarani, pois não? Oi, Edu. É o seguinte. O grande predicado do Guarani no primeiro tempo foi a paciência. A gente criticou aqui a falta de movimentação e a falta de velocidade do time, mas eu quero ressaltar um aspecto muito importante, que é o Confiança ter marcado muito bem. O Regis não conseguiu respirar no primeiro tempo. No único lance que ele teve um mínimo de liberdade, ele pifou o Sávio, que serviu o Diogo. Pênalti para o Guarani 1-0. O jogo está muito difícil. Muito difícil. É um jogo previsivelmente difícil. Não tem nenhuma novidade no que está acontecendo. Eu tenho certeza que o Daniel Paulista preparou esse time justamente para esse tipo de jogo, não é? Esse jogo agrupado. O Confiança, ele joga no erro do adversário quando ele joga fora de casa. E fez isso com quase muita competência. Eu digo quase porque ele jogou a primeira etapa
para poder empatar e perdeu por 1-0. Tem todo o segundo tempo pela frente, é outra história. Mas na primeira parte do jogo, ele se propôs a jogar no erro do Guarani, deu a bola para o Guarani, tanto é que o Guarani teve mais de 70% de posse de bola no primeiro tempo e quase saiu com o seu objetivo alcançado. Então, quem fez a diferença? Primeiro, a paciência do time, que não perdeu, apesar de faltar velocidade, não perdeu a consciência do que era enfrentar um time com bloco baixo e marcação eficiente. No mínimo espaço, acharam ali o Regis serviu o Sávio, e a bola quando passa normalmente no pé dos dois, e nós tivemos um lance anterior, bola no Regis, serviu o Sávio, que perdeu um gol feito dentro da área, não é sai coisa boa, porque são os principais atacantes, o principal meia do time, eu estou falando do Regis, estou falando também do Bruno Sávio. Valeu pelo primeiro tempo, mas fica aqui um alerta. O Confiança não virá da mesma maneira para o segundo tempo. O Guarani tem que ser intenso, muito atento para a segunda etapa, porque o jogo não está definido. É um jogo que você enfrenta um time com essa disciplina de marcação, a coisa é difícil de acontecer. Você precisa ter muita competência para levar a bola de um lado, levar para o outro, não errar passe, não se afobar, não precipitar, não ser ansioso, porque tudo que o adversário quer é que você perca a paciência, tenha ansiedade e dê a bola de presente para encaixar o contra-ataque. Ok, foi legal o primeiro tempo, o intuito, né? Aquela objetivo alcançado, cheque, futebol, ok, mas precisa melhorar a circulação da bola, a velocidade, e sem a bola, os jogadores que estão muito marcados, ou eles trabalham e eles procuram um espaço livre para poder receber essa bola, para sair, para ter fluência no jogo do Guarani, ou vai continuar difícil até o final da partida. Valeu pelo primeiro tempo, repito, pela paciência do time, mas o placar não está definido e tem mais 45 minutos de muita luta no segundo tempo, Edu. Olha, o ouvinte mandando aqui, ô seu Edu, hoje é meu aniversário, estou aqui em Jaguariúna, o Guarani vai vencer e mandou, tava 0-0, mas não colocou o nominho dele, né? É o final 0772, de qualquer maneira um grande abraço, felicidades e parabéns ao nosso ouvinte lá de Jaguariúna fazendo aniversário, e o Paulo Ridolfi, sempre de Salvador participando, Dali Bugre mandou também, tava 0-0. Olha, gol de pênalti aos 48, Bruno Sávio, hein? O Diogo Matheus, lateral direito, sofreu o pênalti, mas quem bateu foi o Bruno Sávio. 1-0 intervalo, jogo duro, difícil, poucas oportunidades. Guarani nesse momento, sexto colocado, 49 pontos. O quarto colocado é o Avaí com 50, mas o Avaí ainda vai jogar. A parte está marcada para daqui a pouco, 21h30 na ressacada. Avaí e Cruzeiro estaremos acompanhando. E já, hein, ele, Gleger Zorzin, vai opinar. Agora 19h59. Bandeirantes! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. A melhor linha de protetores do mercado. Sparlac Setol, com uma película elástica especial. Não trinca nem descasca. É mais beleza e resistência para madeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella tem rede balançando. É bola! O Carlos Água da Prata, seu Edu, quanto é que tá o jogo? Coloquei agora, o senhor vai ficar sabendo já quanto é que tá o jogo, hein? Boa noite a todos, temos que ganhar do Confiança e aumentar a confiança. Assinado Emerson de Cotia. Grande Emerson. Olha, o jogo tava difícil, truncado, nada de defesa, nada de gol perdido, nada de chance, mas aí
tinha que ser com o Regis. O Regis dá uma enfiada pro Bruno Sávio, hein, Boli? Levanta a cabeça, fica sem opções do passe. Por dentro pra Regis, boa bola. Ele domina a mão, insistiu pra Bruno Sávio. Saiu na cara do gol, vai marcar pé direito, bateu pra fora. Vai embora com perigo pela linha de fundo em tiro de meta pro Confiança bater. E atenção, Dali Bugre, Wilson de Marília nos acompanhando, muito obrigado. E aos 48 nos acréscimos, hein, seu Leandro Boli? Regis no bico da grande área, setor direito, dominou, limpou, pé canhoto, clareou pra bater, voltou na ponta pra Bruno Sávio, pra Diogo Matheus, boa bola na área, caiu, o árbitro marca pênalti! Penalidade máxima pro Guarani bater. 48-40, primeiro tempo. Mãos na cintura, preparado, concentrado, autorizado, partiu pra bola, pé direito, correu, bateu e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Do Bugre! Estampado na camisa, com calma, com tranquilidade, ele partiu pra bola confiante. Rafael Santos tentou tirar a concentração do artilheiro, mas não conseguiu, ficou parado no centro do gol. Bruno Sávio com o pé direito meteu no cantinho esquerdo e saiu pro abraço, aponta pro céu e agradece, comemora com a galera bugrina. Bruno Sávio, o artilheiro do Guarani, marca um gol importantíssimo no brinco, cobrando o pênalti. Verde e branco, as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Bugrão. Bruno Sávio. Avante, 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 Bugrão. Bruno Sávio na marca de 48. 48, primeiro tempo. Solte o grito. Grite comigo, nação bugrina. Registrado no Brincão. Guarani 1, Confiança 0. Rafael Santos não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Marcos Luiz. Você sempre diz assim, Bolis, pegou o manual dos melhores batedores. E foi isso que fez o Bruno Sávio, jogador da equipe do Guarani. Boa noite, Edu. Vamos ganhar Giba Vovô Bugrino de Hortolândia. Vamos comentar em seu Zorzinho. Gleger Zorzinho, você por dentro do jogo. E aí, Zorzinho? Do jogo duro, né? Jogo difícil, mas o Guarani conseguiu, no finalzinho da partida ali, achar aquilo que nós vimos falando durante todo o primeiro tempo, né? O Guarani encontrou muita dificuldade. Linha baixa do Confiança, bem organizada, bem postada, bem posicionada, muito bem agrupada, e aí dificulta, né? Não dá pra você, claro, o Guarani precisa ter um pouco mais de velocidade, mas como é que você vai implantar velocidade num time que tá fechado com linhas baixas? Não tem como. Então o que tem que ter velocidade é a bola tem que andar rápida, né? E fazer essa transição de um lado pro outro, porque aí sim dá o desencaixe de marcação. Então esse balanço, né? Tá lá com o Bidu lá do lado esquerdo, aí o Regis se apresenta, a bola vem rodando pro outro lado até chegar lá no Bruno Sávio. E foi assim que o Guarani achou o lance do pênalti, né? A jogada começando ali pelo lado esquerdo, foi se desenhando por dentro, chegou lá do lado direito, na penetração do menino Diogo Matheus, e aí o pênalti infantil cometido lá pelo Madison, né? Que empurrou, foi pênalti. Foi pênalti claro, né? E o Guarani, que não tem nada com isso, foi lá e fez o gol, abre o placar. E agora, o que acontece? O Confiança está numa situação dificílima na competição. Agora ele vai ficar atrás? Não, ele vai ter que sair para jogar. Aí pode sim facilitar um pouco mais para o Guarani. Rodrigo Andrade precisa entrar no jogo. O Regis, apesar de ter feito essas jogadas aí, ele precisa se movimentar um pouco mais, aparecer um pouco mais, né? Ele balançar para ambos os lados. A gente percebe o Regis muito lá pelo lado esquerdo e tal, mas ele precisa balançar para os dois lados, porque é ele que dá esse desencaixe, é ele que dá essa jogada de triangulação, é ele que faz essa tabela. O Todinho mal no jogo, né?
precisa encostar um pouco mais, vir jogar um pouco mais ali, tá aceitando demais a marcação, tá lá entre os dois zagueiros, muito lá posicionado, muito lá dentro, muito enfiado, sai pra jogar nas costas dos volantes, tenta arrumar um espaço ali, conversa com o Júlio César, que o Júlio César tá bem no jogo, uma movimentação, olha, vem por dentro que eu vou sair por fora para receber essa bola. Então precisa criar alguma alternativa, não dá para ficar aceitando demais essa marcação. Mas o Guarani abre o placar e agora a estratégia de jogo do Confiança pode mudar e pode facilitar um pouco, né, a vida do Guarani dentro do jogo, que tá bem na partida, defensivamente tá lá bem postado, né, a saída de 3 ali com o Bruno Silva tá interessante. Pode falar, Marquinhos. Hernani Brocador vem aí com a 19, hein, Gleger? Vai sair agora, o Confiança é o que eu tava dizendo, o Confiança vai sair pro jogo, né? E tá saindo o número 9, Lohan. Entrou o Hernani Brocador com a número 19, Gleger. Tem que estar atento. O pessoal lá de trás tem que estar atento, porque o Hernani Brocador, apesar de estar no banco, aí não vê um bom momento, é um jogador perigoso. Então agora a gente tem que estar muito atento. Mas aparentemente muda a estratégia de jogo do Confiança. E olha, Boles, agora o Guarani precisa ampliar o placar para tentar levar os 3 pontos. Tá com o jogo na mão. Tá 1-0, mas tem que estar atento. Valeu, muito obrigado, meu caríssimo Gleger Zorzinho. Tudo pronto, a bola vai voltar a rolar do brinco. Saída com o time do Confiança, apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Tá registrado. B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na toda a equipe de Carlos Batista no AM 1170 Campinas, no AM 1270 Ribeirão, pelas plataformas digitais, pelo YouTube, pelo Facebook. Vamos juntos e em breve também no FM. O Hernani Brocador entrou e ele já conseguiu a primeira finalização para a sorte do Guarani. Uma desatenção lá atrás. Ele não estava equilibrado e desequilibrado, tocou para fora, Marquinhos. Mas foi a primeira oportunidade que ele já teve no início desse segundo tempo. Já fez mais do que o Lohan. 1-0, o Guarani está vencendo, Bolis. Hernani Brocador, com passagens por Flamengo, entre outros times, 35 anos, está em campo no time de Confiança. Corra Bela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de protetores Sparlac Setol. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela. Corbela. Tem lateral do campo ofensivo aqui para canhota, o time do Guarani, você ligado no futebol da Bandeirantes nesta sexta-feira. 1-0, o Bugrão na frente, vai encostando no G4. Neste momento, a 1 ponto do quarto colocado, o Guarani vai para 49. Lateral para Bidu, ele cobra para Todinho, que sai do marcador, soltou na ponta de novo para Bidu. Bidu dominou, limpou, balançou, rabiscou, tentou levar para o fundo. Chega primeiro o Bocão para fazer o corte. Bidu insiste, chega o Todinho, toca na bola, a bola acaba saindo. O árbitro aponta só tiro de meta para Rafael Santos fazer a cobrança. O Rafael Santos, que no início do jogo não tinha tanta pressa, mas com seu time perdendo, agora ele tem um pouco mais de pressa, entre aspas, porque ele teve pressa, mas ninguém se apresentou. Ele foi obrigado a sair jogando curtinho dentro da grande área com Vinícius Barba. Domina, ajeita para o time de Confiança, com o pé canhoto para Adalberto aqui na esquerda, pertinho do Tobogã, faz boa finta para cima do marcador, que é Regis. Vem carregando a bola para o time de Confiança, passadas largas, ninguém marca, ele vai se aventurando para o campo ofensivo. Soltou para Lucas Sampaio, aparece Rodrigo Andrade, sofre a falta, foi puxado, o árbitro marca na lateral direita, tem falta o time do Guarani para fazer a cobrança. Então, apenas para confirmar, amanhã na tela da Band, 17h30, o treino classificatório, uma mudança na Fórmula 1, o treino classificatório parece uma corrida sensacional. GP dos Estados Unidos, mais uma etapa da temporada 2021 da Fórmula 1 pegando fogo. Fórmula 1 aqui na Band, um show de cobertura. E no domingo, às 15h30, aí sim o GP, a corrida GP dos Estados Unidos, Fórmula 1 aqui na Band. Sai jogando o time do Guarani lá atrás, domina Diogo Matheus, no corredor fez o passe para Bruno Sábio, autor do gol. Ele passou a ser, com este gol, o artilheiro isolado do Bugrão na temporada. São 10 gols na Série B. Abertura do Tales na ponta para Ronaldo Alves. Ronaldo Alves para Bidu. Bidu para Bruno Silva. Trabalha a bola na faixa central do gramado para Ronaldo Alves. Já estamos com 3 minutos deste segundo tempo. Placar de 1-0 para o time do Guarani. Álvaro pressiona Tales. Tales, o xerifão bugrino, empurra para Ronaldo Alves, que empurra, que solta o jogo para Bidu.
Aí o Bidu tentou incrementar a jogada, buscou o passe de calcanhar. A bola acabou se perdendo pela linha lateral. Lateral por time de Confiança para fazer a cobrança pela direita, um pouco depois da risca no meio campo com Jonathan Bocão. No peito do Vila. Vila mata no peito, coloca no terreno e chega atropelando o Ronaldo Alves. Para cometer a falta, a meia direita é falta para o time do Confiança bater. Falta certinha do Ronaldo Alves para matar a jogada, até porque o Hernani Brocador já fechava pelo outro lado, né? Olha o Guarani tentando aí, Bolis. 1-0, vence Guarani aqui no Brinco. Recupera a posse de bola para Rodrigo Andrade, tentou partir com ela dominada, escapou, limpou, fintou, sofreu a falta. O Guarani não levou vantagem, insistiu o Júnior Todinho, tem que marcar a falta o Gizão, ele não marca. Bola recuada para o goleiro Rafael Santos, o torcedor fica na bronca. Rafael Santos abre para Lucas Sampaio, aparece Regis, recupera para o time do Guarani, carrega a bola pela direita, fecha na área, Todinho, vem para o Bugrão, ajeitou, dominou para Bruno Sávio, linha lateral da grande área, linda finta, invadiu a área, chega para fazer o corte, Matson, na hora H, dá um bico na bola, coloca pela linha de fundo, numa jogada espetacular de Bruno Sávio. Adalberto, não vai seco não, porque o Bruno Sávio é liso. Escanteio pro Guarani bater. É drible de futebol de salão. O último toque foi do Madison. O Regis está chegando ali, tá calmo. Ele vai com a perna esquerda para a cobrança. Partiu pra bola, levantou, jogou lá dentro. Sai do gol. Rafael Santos dá um bico na bola, dá um soco na bola. Na sequência a bola sai, é lateral, é pro time do Guarani fazer a cobrança na direita no campo ofensivo. Diogo Matheus, que sofreu o pênalti convertido por Bruno Sávio. Cobra o lateral para Bruno Sávio. Voltou para Diogo Matheus, ele domina, limpa o lance, sai do congestionamento. Empurra por dentro para Rodrigo Andrade, pela meia esquerda para Ronaldo Alves, para Júlio César. Recomeça na faixa central do gramado com Rodrigo Andrade, abertura pela direita para Thales, domina o zagueirão, pisa na bola, empurra na ponta para Bruno Sávio, chama a tabela saiu, chamou, saiu, vem para Bugrão, lá na ponta, o passe espetacular de Regis, ele tentava de letra para Diogo Matheus, atento, fez o corte Lucas Sampaio na sequência, sai jogando mal, Confiança, o Guarani morde, belisca, a bola sai em lateral, é pro time do Guarani fazer a cobrança, e atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 5 minutos e meio passados esse segundo tempo. O Brinco, Série B Abezona, 31ª rodada. Guarani 1, gol de Bruno Sávio, cobrando o pênalti no primeiro tempo. Confiança 0, Edu. Olha, ainda a Série B daqui a pouco, em 21h30 na ressacada, Avaí e Cruzeiro. No tobogã nos ouvindo, o Perna, Aline, Chico e o Carlinho, todos acreditando. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E o lanche chegou pra festa da galera e hoje a Nico Paneteria, a rapaziada caprichou. 2 pizzas espetaculares, calabresa com queijo e portuguesa. E já tem a dica culinária de Carlos Henrique, o bate pesado. Nico Paneteria, patrocinando o craque do jogo. O Gil Aqui bola Kleber pro tá aí, time não? do Guarani no campo defensivo com Bidu. Bidu errou o passe. Pra sorte, a bola voltou pra Bruno Silva. Pois não, Marquinhos? O Gil Kleber tá por aí? É verdade. Já respondeu aí. Ô Bolis, você falou que o Guarani adiantou a linha, né? Tá beliscando, tá mordendo. Alguma vez quando você colocou o time em campo, você mordeu, beliscou, Bolis? Claro, hein, Marquinhos? A gente tem que fazer aquela situação preliminar, né? Evidentemente, engloba esse tipo de situação. Aqui vem para o time do Guarani, Diogo Matheus. A tabela para ele no fundo, cruzou, tentou para trás, afasta, tira Nirley. Eu dei aquela refogada porque tive a impressão de impedimento. Mas foi. E o bandeirinha marcou do Diogo Matheus. Isso mesmo, tá correto, né? Por isso que você até respirou um pouquinho mais, mas acertou o bandeira, impedimento do lateral do Bugre. Ele estava na banheira, Bolis. E essa banheira? Não é a boa. E qual é a boa? A boa é a que você tem lá em Piracicaba, na sua mansão. Aliás, quando chegar depois do jogo com a minha senhorita, vou aproveitar nessa situação. Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço baixo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Então acesse rochaautopeças.com.br. Até porque quando você chegar, a molecada vai estar dormindo, né, Bolis? E é aquele esquema tático já definido, né? Aquele trabalho, aquele planejamento antecipado.
Aqui vem bola pro campo de ataque. O time do Confiança escapado do Ítalo. Na ponta para o Lucas Sampaio. Brocador na área. Levantou, cruzou, jogou lá dentro. Pitu. Sobe, tira na segunda trave. Completa Júlio César. Rebate Adalberto na faixa central do gramado. Regis pelo alto. Perde a bola. Volta para Ítalo. Domina livre pela meia esquerda. Vem perigosamente o time sergipano. Já no último terço do campo. Bola enfiada para Álvaro. Dominou, levou pro fundo. Pé canhoto, cruzou. A bola desvia no Thales. Vai embora. Linha de fundo em escanteio pro Confiança bater. A tentativa do cruzamento foi do Álvaro, né? Número 10, o melhor jogador do Confiança. Mas o toque foi do Thales. Ganha escanteio Confiança. O próprio Álvaro tá ajeitando ali, vai pra cobrança com a perna esquerda, Bolis. O Confiança fará mais uma alteração. O João Paulo com a 16 está prontinho para entrar no time sergipano. Tá saindo o Ítalo. Ítalo, número 7, vai embora. João Paulo, 16, está no jogo. Tem escanteio o time do Confiança para fazer a cobrança. Perigo contra a meta Bugrina. Placar de 1-0 para o time do Guarani. Gol do portão de entrada no Brincão. Vem para a cobrança do escanteio o time do Confiança. Placar de 1-0, repito no brinco. Escanteio para o Confiança. Álvaro vem para a bola. Tem a 10 estampada na camisa. Calculou, executou na área. Nirley livre de cabeça, tocou. Reclama de um toque no braço no meio do caminho. A trajetória da bola, fácil defesa. Na verdade, não foi nem o Nirley que reclamou. Foi um outro jogador, mas o árbitro não viu. Porque não houve, não apitou, porque não houve no entendimento do árbitro. O jogo segue com posse de bola para o time do Confiança. Domina pelo meio, Adalberto na ponta para Lucas Sampaio. Tem João Paulo pedindo, soltou por dentro para Madson. Madson dominou e sofreu a falta cometida por Júnior Todinho. O jogo está parado no brinco. Carlos Henrique, o bate pesado. Quase 10 minutos de segundo tempo, 1-0 Guarani na frente e o jogo, CH. Mudou de característica, né? Tá mais solto, tá mais em cima, por razões óbvias, o Confiança. O Guarani tem mais espaço e tem que ter agora cabeça no lugar e capricho na penúltima bola para fazer o segundo gol. Mas o jogo continua difícil. 10 minutos de segundo tempo, tem falta o time de Confiança para fazer a cobrança. João Paulo entrou agora, vem para a cobrança da falta. Aqui pela meia direita ele vai jogar lá dentro, o brocador na área. Nirley vem chegando agora, assim como Adalberto. Zagueirão, capitão da segunda trave. Vem João Paulo para a cobrança de falta pela meia direita para o time de Confiança. 10 minutos e meio, segundo tempo, é falta para o Confiança fazer a cobrança. Autorizado, João Paulo, pé esquerdo, levantou, cruzou lá dentro. De cabeça, toque para trás do Bruno Sábio. Rafael Martins subiu, é dele, não dá rebote, fica com a bola, Marquinhos. No segundo andar, com tranquilidade, né? O Rafael Martins não deu nenhum rebote e já sai jogando com o Regis lá na esquerda, Bolis. Pelo YouTube, pelo Facebook, com imagens, você ligado no futebol da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Lavastini de preparação de paredes. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela. Corbela! Aqui, posse de bola para o time do Guarani com Rafael Martins. Tentou passe na ponta, passe forte. Tira de qualquer maneira a defesa do time do Confiança. A bola voltou para o Vila. Evitou a saída pela linha lateral. A torcida ficou na bronca. Queria sair da bola. O árbitro mandou seguir. Bandeira também. Rodrigo Andrade recupera, mas toca mal na sequência do lance. Dá a bola de graça para o time do Confiança na faixa central do gramado. Carrega a bola em diagonal. Madson, que fez o pênalti. Lançou na ponta para João Paulo. Olhou para a área, calculou, executou, jogou lá dentro de cabeça. Vem o desvio do brocador para fora. A bola vai embora. Chegado no Vila, de cabeça a bola vai embora pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani bater. E o Rafael Martins paga geral para sua linha de zaga, principalmente ali para o Thales, né? Que pediu desculpas para o goleiro do Guarani. 1-0 Bugre aqui no Brinco. Jogo agora um pouquinho mais tranquilo. Carlos Henrique, o bate pesado com 12 minutos, por gentileza. O ouvinte quer saber e o telenauta também. Qual é a dica culinária de Nico Paneteria? Ah, pois não. Tá rolando o Festival dos Sonhos na Nico até amanhã, hein? Vale a pena. Hoje eu comi um com morango. Ele tem pavê também. É uma... Aliás, eu almocei hoje com o Júlio Nascimento. Lá na Nico Paneteria, de sobremesa comi um sonho maravilhoso de morango com pavê. Tem de maracujá, uva martini, Ferrero Rocher, goiabada com cream cheese. É uma beleza. Sonho é uma das especialidades da Nico Paneteria que funciona 24 horas, Bolis. Rapaz, estou pensando até no caminho de volta para casa, de dar uma passadinha lá em Nico Paneteria no Castelo. Tá aí a dica culinária de Carlos Henrique, o bate pesado. Molecada vai gostar dos sonhos, viu? Tem um mais gostoso do que o outro. Até será amanhã, que vai chegar? Festival dos Sonhos na Nico. Será que chega, CH?
no meio do caminho. Sabe como é que é, né? Sozinho no carro, aquela solidão imensa. Aquela Vamos sujeira pra comida, toda no né, carro Marquinhos? depois, né? Aí a dona da pensão que tá lá esperando e você no sonho, né, Boles? Não, nem tanto. Aí também não, né? Quem não dá assistência sabe como é que é. Abre concorrência, né, Marquinhos? Aê! Tem falta o time do Confiança para fazer a cobrança. Toca a mão na cabeça. O Bruno Sávio ficou sentindo na disputa de bola. O Arthur marcou a falta para o Confiança. Vem João Paulo para a bola pela meia esquerda. 1-0 para o Guarani. 13 minutos e meio, segundo tempo. Falta mais uma por time sergipano bater. Antes de autorizar, ele está dizendo ali que está ocorrendo um empurra daqui e um empurra dali. Está envolvido na disputa ali o Todinho com o zagueiro, aliás, com o Hernani Brocador. Tudo resolvido e agora sim o João Paulo vem para a bola. Partiu o pé canhoto, levantou, cruzou lá dentro. Ronaldo Alves vai lá no terceiro andar para fazer o corte. Regis sofre a falta, o Arthur marca. Em cima do Júlio César, falta para o time do Guarani. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Produtos para cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compreensão, cadeiras de rodas, banho e muito mais. Diz que entregas no WhatsApp 999471980. Quase 15 minutos de segundo tempo. Você ligado no futebol da Bandeirantes está anunciando para o próximo domingo, 16 horas, dia e horário nobre para a prática do futebol. Tem Ponte Preta e Remo, Remo e Ponte Preta com a transmissão de Carlos Batista aqui na Bandeirantes. 31ª rodada da Série B Apesona na sua reta final. Após esta rodada, serão mais 7 rodadas até a rodada 38 para a definição desta Série B. Os 4 que vão conquistar o acesso, campeão que tem vaga já na terceira fase da Copa do Brasil no próximo ano. E os 4 times que serão rebaixados para a Série C no ano de 2022. Guarani na briga com esta vitória, na briga pelo acesso. Recupera a posse de bola, o Bugrão desce ali pela direita. Regis recebeu, tentou o comando para Todinho, não foi para a bola porque estava impedido. Júlio César ainda vai tentar, ficou mais para o goleiro Rafael Santos, que abandona a sua grande área. E com o pé direito sai jogando para Jonathan Bocão. Rodrigo Andrade aperta, foi fintado, escapou, limpou, fintou, deixou para Madson. Madson no primeiro terço do campo, aperta Regis. Ainda Madson. Fica sem opções do passe, só tem opção lá atrás. Fez o passe do comando para Rafael Villa e tentou girar. Ronaldo Alves chega no limite, recua para Rafael Martins, na risca frontal da pequena área, o brocador pressionou, ele tirou de qualquer maneira, deu um pico na bola. Conserta Bruno Sávio, endireita a bola, soltou curtinho para Bruno Silva para Rodrigo Andrade. Abertura pela direita para Diogo Matheus, dominou, pisou na bola, parou, prendeu, olhou, pensou para Bruno Sávio, tentou a finta, caiu. O árbitro mandou seguir, reclama de falta o artilheiro Bugrino. João Paulo tentou bater por dentro, chega bem o capitão Bruno Silva, domina, recupera na tranquilidade, meteu para o Diogo Matheus que soltou para Bruno Sávio, ultrapassa a linha no meio campo, parou, prendeu, olhou, pensou, voltou para Diogo Matheus, passe curto por dentro para Bruno Silva, que tranquiliza e volta a bola para Thales. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 16,5 segundo tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo o brasileiro da Série B Apesona. 31ª rodada, também conhecida como rodada 31. No brinco, Bruno Sávio cobrando o pênalti, marcou 1 pro Guarani, ainda no primeiro tempo, 0 pro Confiança, Edu. Nos acompanhando o Marcos Renato e seu amigo Sebastião Titi de Monte Azul Paulista, terra de Vadão, hein? O Reinaldo Pereira e o Martins, todos torcendo para o Bugrão. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vai lá, deixe o seu like na transmissão, é sempre muito legal ter a sua participação e interação conosco. Vem para o time do Guarani, Júlio César carregou, Regis de primeira, joga para a área, Adalberto, chega para tirar, manda a bola Pirani de fundo, abre a ponta, escanteio para o Guarani bater. Regis é muito inteligente, né? Jogador habilidoso. E o destaque, pelo menos até agora, do Guarani na partida. Ele que vai para a cobrança do escanteio, Bolis. 17,5 segundo tempo, quem sabe o segundo gol. Capricha, 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 que dá Regis. Tem a 78 estampada na camisa. Um número emblemático para a galera bugrina. Levantou, cruzou na primeira trave. Bruno Sávio desvia, a bola vai embora. Linha de fundo à direita de Rafael Santos. É tiro de meta para o Confiança bater. Para tentar deslocar o Rafael Santos, mas não pegou bem, né? Tentou ali o arremesso de cabeça, não deu para ele. Tiro de meta
E na sequência aí, Bola, está descendo o Guarani. E o jogo vai ser paralisado ali. O Rafael Santos está ali. Tá o Bruno Sávio. Acabou sendo amarelado. Tô dando uma de narrador aqui para te ajudar, viu, Bolis? Sim. Mas o Bruno Sávio levou amarelo. É o terceiro dele e tá fora da próxima rodada. Rapaz, ele até deixou o braço um pouquinho abaixo ali do pescoço do Madison. O Madison está caído. Houve uma situação onde o time do Confiança tentou sair com a bola dominada. No caso do Madison, foi seguro pelo Bruno Sávio. Houve um princípio ali de confusão e o Bruno Sávio tentou acertar e acertou o Madison. Agora resta saber, Kleger, a situação da intenção houve, mas da intensidade deste braço esticado do Bruno Sávio. Os jogadores do Confiança estão reclamando, Kleger. Exatamente, né, Boris? É um lance bobo, né? Recompõe, ele dá com o braço, ele deu um soco. O Madison dá um tapa também primeiro, né? Mas eu não sei não, viu? O VAR, se entrar em ação aí, o Bruno Sávio pode ser expulso, porque ele dá um soco realmente. Gleger, e você pode ter certeza, porque eu tô olhando já daqui, chamou, já chamou o VAR, o árbitro da partida. Não, mas é isso olha aí, ó, é um soco que ele dá, ó. Ele vai expulsar o Bruno. Vai expulsar o Bruno Sávio. E é lamentável, né? Porque o Guarani tava bem no jogo, bem posicionado, né? Poderia a qualquer momento fazer o segundo gol e vai perder o Bruno Sávio. Pode ter certeza, ó, já pediu até substituição lá o rapaz lá, ó. É o Madison. O lance está em revisão. Aliás, Marquinhos, você que está no estádio vai trazer pra gente qual vai ser a decisão do árbitro. Fica à vontade aí, Marquinhos. Legal. Estamos aqui observando, né, o que vai acontecer por parte da arbitragem, que está ali já analisando o VAR, o árbitro da partida, o catarinense Rafael Trace. O Regis está ali na beira do gramado, do lado do quarto árbitro, para ver a decisão que será apontada pelo catarinense. Uma expectativa muito grande por parte dos jogadores da equipe do Guarani. Agora ele já viu lá o lance, está retornando aqui para o gramado e faz ali o sinal do VAR, está chegando perto, vai puxar o cartão e vai dar para o Bruno Sávio. Portanto, Bruno Sávio, amarelo, hein? Amarelo. Só amarelo não, vermelho. Retira o vermelho. Isso, é o vermelho. Dá o vermelho para Bruno Sávio, jogador da equipe do Guarani. Ele expulsa direto o Bruno Sávio. E com isso, o Bruno Sávio, que estava pendurado, havia recebido amarelo, estava suspenso, seria suspenso, né? Agora ele recebe o vermelho, não joga a próxima partida e volta pendurado, né, Marquinhos? O Bruno Sávio exatamente, sabe que errou, né? É isso que acontece. É isso que acontece. O Bruno Sávio estava pendurado, ele foi advertido, o árbitro foi lá ver o lance no chamamento do VAR, acabou anulando o cartão amarelo, deu o vermelho direto. Então ele cumpre suspensão na quinta-feira contra o Sampaio Correia e volta pendurado na equipe do Guarani. E o Madison vai deixar o gramado número 5. Deixa eu só visualizar, não sei se você tem condições aí para ver também, Bolis. Não mostrou. Não mostrou ainda, não, né? Ele tá não. de frente, mas o Madison vai embora, com certeza. O Madison que estava no lance ali com o Bruno Sávio. Bom, ele tá saindo, como disse o Kleger, é consciente. O Kleger pode falar com propriedade, porque já esteve lá dentro, conhece no riscado. O cara sabe que errou, né, Kleger? Sabe, ele foi ali, você viu que ele tá pedindo desculpa, foi lá pedir desculpa pro Madison, ele deu um soco, cara. Foi lá pedindo desculpa pro torcedor. Realmente errou o Bruno Sávio. Errou um lance totalmente bobo, no meio de campo, não precisava disso, mas assumiu o erro, né? Percebeu que acabou prejudicando a equipe do Guarani. E aí, CH, com essa expulsão boba, né? Boba realmente do Bruno Sávio, que acabou perdendo a cabeça, o autor do gol do Guarani. O Guarani não pode, nesse momento, perder a cabeça de uma forma geral. Afinal de contas, agora o Confiança tem 11 e o Guarani 10. Carlos Henrique. Já não está sendo um jogo no segundo tempo bom para o Guarani. O Confiança voltou melhor, mais posse de bola. O Guarani precisa jogar e agora, por essa atitude irresponsável do Sávio, que pediu desculpa, tudo bem, mas foi uma atitude irresponsável, prejudicando o time, o que era difícil, a tendência é ficar pior. Placar de 1-0, o time do Guarani vence o jogo. E assim que o futebol acabar, já vai começar o jogo aberto aqui na Bandeirantes. O comando é dele. É do Pinheiro. Com aquela competência de sempre
sempre do Pinheiro, sendo um oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Então acesse supermercadotaquaral.com.br. Para Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Corbela Tintas. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora. E o melhor preço, então acesse corbelatintas.com.br. Alterações. Vai! Na equipe do Confiança. Sai o Vinícius Barba, 8, para a entrada do Williams, com a número 18. E saiu também o número 11, Rafael Vila, para a entrada do Neto Berola, com a número 20. Alterações que foram processadas aí pelo técnico Luizinho Lopes. O Madison então continua, é isso? Continua. Tá certo. Ô, Boles. Não, aqui mostrou pra gente, viu, Marquinhos? Vou te ajudar aqui. Manda aí. O Vinícius continua e o Madison que saiu. Ah, então beleza. Desculpa Tá aí, Boles. Não, mudou aqui, o GC mostrou, né? Então a gente registra que o Barba prossegue. Quem sai então é o Madison, que estava envolvido no lance. Entra o Williams, atacante experiente, passou pelo Palmeiras, Vitória. E sai também o Vila para a entrada de um outro experiente, o Neto Berola. Pois não, Gleger? Não, é só para dizer isso aí, né? Que você acabou dizendo aí. Vai para cima aí o Confiança. Coloca 2 atacantes de velocidade. O Daniel precisa ajustar, né? E assim, na hora das substituições é que é meu medo do Daniel Paulista. Tomara que ele consiga acertar aí na substituição. Vai precisar mexer no time. Placar de 1-0, o Guarani vence o jogo, mas o jogo pode mudar. Afinal de contas, o time do Confiança agora vem pra cima. O Bruno Sábio acabou perdendo a cabeça e foi expulso. Vem para João Paulo pro time do Confiança lá pela canhota. Dominou, olha pra área, prepara o cruzamento, calculou, executou na segunda trave. Toca na bola o Williams, mas não consegue atingir o alvo. A bola vai embora, à esquerda do gol em tiro de meta pra Rafael Martins bater. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Como disse agora há pouco Marquinhos, o Guarani voltará a campo na próxima quinta-feira, praticamente daqui a uma semana, exatos 6 dias. Mais um jogo complicado, principalmente em relação à logística. Vai jogar em São Luís do Maranhão contra o Sampaio Correia pela 32ª rodada da Série B. Sai jogando Nirley para o time de Confiança. Ele tem a posse de bola dominada. Na quarta zaga para Adalberto. Adalberto de primeira para Vinícius Barba. Carrega a bola, o Guarani deixa apenas o Regis no campo ofensivo nesse momento. Bola solta para Neto Berola. Devolve para Vinícius Barba. Ajeitou, dominou na faixa central do gramado para Nirley. Nirley para Williams. Ajeita, domina, trabalha a bola com o pé direito no comando para Burocador. Domina mal. Chega bem para fazer o corte. Rodrigo Andrade desarma, soltou para Bruno Silva. Bruno Silva para Regis. Regis dominou, foi para o pé de ferro. Perdeu a bola para Berola. Recupera a posse de bola o time do Confiança. Abertura lá na ponta para Berola. Berola para João Paulo. João Paulo para Adalberto. Adalberto devolve pela lateral esquerda para João Paulo. A passagem de Lucas Sampaio. Olhou para a área, tentou cruzamento. Tentou por dentro para Berola. Tira a defesa para a falta do rebote. Ainda para o time do Confiança. Guarani que ainda não mexeu. Não mexeu Daniel Paulista. 26, segundo tempo. Bola para Adalberto. Vem para cima o time do Confiança. Perde o jogo por 1-0. Nas últimas 8 partidas, apenas uma derrota do time sergipano. Vem de 2 resultados positivos, mas permanece na zona do rebaixamento. Bola para Nirley. Tem a posse de bola dominada. Agora é o Confiança quem toma a iniciativa do jogo. O jogo muda. 1-0. O Guarani se defende em casa. Bola para Adalberto. Ajeita, domina, tentou bater o comando. A escapada de Neto Berola de calcanhar para João Paulo. João Paulo dominou a linha lateral da grande área para Berola. Dominou, invadiu a área. Chega Thales para fazer o corte. Ela falta no rebate para Lucas. Levantou, jogou lá dentro. De cabeça tirou Bidu. Completa Júlio César. Rebote volta para Nirley. Nirley para Álvaro. Dominou, limpou para bater para o gol. Pé canhoto. Tentou passe errado. Foi forte demais o passe do Álvaro. A bola vai embora pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani bater. E eu já vejo uma movimentação ali no banco de reservas da equipe do Guarani. Pelo menos aqui à distância me parece que ele chamou o Andrigo ali. Já confirmo para você, Boles. Já a primeira alteração no time do Guarani serão 2. Está conversando um dos jogadores, realmente é o Andrigo. E já mais um jogador vai pintar no time bugrino. Parece a distância o Pablo também. Parece realmente o Pablo. A TV não deu aquele close para a gente trazer com perfeição, né, e precisão
a alteração que vai ser feita no time do Guarani, mas já o Marquinhos vai confirmar. Domina o Álvaro pro time do Confiança, sai jogando no meio campo. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Coral Decor Efeitos, é isso. Linha Coral Decor Efeitos. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. Quase 28, segundo tempo. Chegada do Regis pra cima do Barba. Falta para cima dele. O árbitro já está com o cartão e mostra pro Regis, Marquinhos. E o Regis deve sair, né? O Regis deve sair na alteração que será processada. Uma delas, advertido pelo árbitro na falta em cima do Barba. Os dois que estão ali, Bolis, o Andrigo e o Pablo, né? As alterações. Acho que outra alteração é o Todinho que deve sair. É isso mesmo, olha lá. O Todinho sai com a 93... para a entrada do Pablo, 17. E a outra alteração, com certeza, vai sair o Regis para a entrada do Andrigo com a número 10. Portanto, 2 alterações confirmadas pelo técnico Daniel Paulista. Bola. Carlos Henrique, o bate pesado, Confiança mexeu, vem para cima e o Daniel Paulista também dá a resposta com 2 alterações. Carlos Henrique. O Todinho estava fechando a segunda linha de 4 do lado direito. Ali o Pablo pode fazer uma espécie de dobra do lado direito. E o Todinho, com a bola nos pés, não fez uma boa partida. Ok. O Regis, não sei se eu tiraria do campo. De qualquer maneira, tem a história do preparo físico. Agora precisa de sangue, precisa de força física, porque tem um homem a menos e o Andrigo no lugar do Regis. Não está errado, não. São 2 mexidas interessantes do Guarani. Aqui domina o time do Confiança, vem para o campo ofensivo pela direita com Jonathan Bocão. Pé direito, regou para Nirley por dentro para Vinícius Barba. Ajeitou, dominou, colocou no terreno para Adalberto pela meia esquerda. Adalberto dominou no comando para Brocador, dominou, girou, falta para cima dele. E a falta é perigosíssima para o Confiança bater. E é uma falta perigosíssima a favor da equipe do Confiança. Deixa eu passar rapidinho aqui, Bolis, ó. A renda. R$ 34.640. R$ 34.640 para um público pagante de 1.917. Falei que ia ter um pouquinho mais, falei até 2.500, mas chegou a 1.917. 600 torcedores a mais do que o último jogo aqui no Brinco, Boris. E aproveite, está registrado para pegar a sua caneta azul e marcar aí na sua papeleta ou no seu papel que o Thales foi amarelado, Marquinhos. E deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma passada de olhos aqui, vai lá, vai lá. O Thales não está pendurado. Muito bem, Guarani que já perdeu, Bruno Sábio expulso. O Regis, só para confirmar, ele não estava pendurado, né, Marquinhos? O Regis não, né? Não, Regis não estava pendurado. Então fica apto para o jogo da próxima quinta-feira, pelo menos em relação à situação aí dos cartões. Mas quem tem falta perigosa é o time do Confiança. E o Neto Berola tá ali. Álvaro também, são jogadores perigosos na equipe do Confiança, Bolis. Rafael Martins orienta a formação da sua barreira, vai para o centro do gol, tem o jogador do Guarani deitado, é o Andrigo para evitar a cobrança por baixo da barreira, são 5 bugrinos da barreira, bola parada, meia esquerda, entrada na grande área, 2 passos da risca frontal da grande área, vem para a cobrança da falta o time do Confiança, João Paulo explode na barreira, voltou para ele, pé direito, muito mal demais, o João Paulo, ele é canhoto, a bola voltou para ele, depois que ele cobrou a falta, a bola bateu ali na caixa de ferramentas do Ronaldo Alves, e o João Paulo todo desequilibrado, soltou a bomba, bomba não, né, aquele traquinho com o pé direito, a bola saiu longe do gol, Marquinhos. E vem o Índio Siebert com a 23, mais uma alteração que será processada pelo técnico Daniel Paulista. E aí, Gleger, o olhar técnico da Bandeirantes, o que pretende o Daniel Paulista com mais uma alteração no Bugrão? 1-0 o Bugre vence. Provavelmente ele vai tirar o Rodrigo Andrade para fortalecer ali a marcação na segunda linha ao lado do Bruno Silva. É provável que seja essa substituição, eu acho que ele acerta. Até o momento, as 2 substituições feitas foram corretas. Ele tirou o Regis porque o Andrigo tem um pouco mais de mobilidade. E é o homem que joga à frente das 2 linhas agora, né? E traz o Pablo para jogar do lado, onde o Júnior Todinho estava fechando lá, que tem mais velocidade e tá com gás novo, né? Então, eu acho que ele acerta. Se ele tirar o Rodrigo Andrade agora, ele vai acertar também. Fortalece um pouco mais. Agora, o Guarani tem que estar atento, hein? Tem que estar atento. Mesmo estando bem organizado, tá deixando espaço entre as linhas e é onde o Confiança tá evoluindo as jogadas. Vou pegar esse comentário do Gleger aí e mandar pro Thales, né? Que nesta semana falou que ninguém elogia quando o treinador acerta nas substituições. Pelo menos até agora, não, Gleger? As 2
que o Daniel Paulista fez, ele acertou. Vou mandar pro Thales esse seu comentário. Manda pra ele, manda pra ele. Tira. Jorge. Manda pra ele, mas fala que eu não tô bravo com ele, não, viu, Marquinhos? Tá tudo bem. Não, tá tudo certo. Separa aí. Aliás, tá difícil hoje pra separar alguma coisa, hein, Edu? Até agora nada, hein? Tá difícil, hein? Tá tentando. Não tem mesmo. Mas até o final vai sair, Edu. Vai sair. Fica tranquilo. A alteração que vai ser processada aqui. Deixa eu dar uma olhada. Pra entrada do Índio. Levanta aí tá caído, hein? A placa, mas acho que sai o Júlio César. É isso. É isso aí. Sai o Júlio César. Muito bem. Mais uma alteração no time do Guarani com 33. O jogo ficou paralisado ali em relação ao lance do Bruno Sávio, que gerou a expulsão do atacante Bugrino, artilheiro, fez o gol. O Guarani vence por 1-0, no mínimo uns 4, de 3 a 5 minutos, talvez de 4 a 5 minutos. E fatalmente o Rafael Traz, que é um árbitro experiente de Santa Catarina, árbitro FIFA, que está sujeito evidentemente também a erros, ele deve colocar esse tempo a crescer, pelo menos esses minutos aí, em relação ao período que gerou a expulsão do Bruno Sávio. Sai aplaudido o Júlio César pela galera, o Guarani tem tiro de meta. Rafael Martins com o pé direito, levanta para o campo de ataque, tentou lá na frente para Todinho, Todinho já foi embora, tentou na frente com Pablo, tira a defesa, a bola voltou no rebote, briga Andrigo, toca na bola, a bola voltou para Lucas Sampaio, coloca no terreno João Paulo, ganha de Rodrigo Andrade, mas sofre a falta, um pouco antes da risca no meio campo, tem falta para fazer a cobrança do time de Confiança. 34 segundo tempo no brinco, 1-0, o Guarani está vencendo Confiança. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar, álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compreensão, cadeiras de rodas, banho e muito mais. Loja 1, na Avenida Alberto Medal João 303, no Jardim Santa Eudóxia, e a loja 2, na Armando Frederico Renganeschi 168, no Jardim Ouro Verde. AM 1170 Bandeirantes Campinas, no AM 1270 Band Ribeirão, em breve também no FM, na faixa estendida no 85,7 no FM. Aqui vem bola o time do Confiança, bola na ponta do Brocador para Bocão, levantou, cruzou na segunda trave, de cabeça Berola, Brocador chegou, desviou, a bola passou, sobrou para Bidu, chega para fazer o corte Williams, Bidu tentou a finta, o Williams tocou na bola, a bola saiu outra ponta, tiro de meta para o Guarani bater. E agora o técnico Daniel Paulista chama a atenção, inclusive do Guarani aqui do lado esquerdo, onde o Guarani permitiu a jogada do Confiança para a entrada do Neto Berola e também depois do Hernani Brocador. E na sequência caiu ali o Ronaldo Alves, tá ganhando um tempinho o zagueiro do Bugre, aqui no brinco, 1-0, o Guarani tá vencendo o Bolis. Fala aí, Gleger. Não, só para dizer, essa última substituição eu não entendi, hein? Não entendi, ele traz o Índio ali, ele tira o homem que tá marcando pela beirada, que é o Júlio César, e aparentemente nós estamos vendo aqui, é o Andrigo que ele colocou por ali. E o homem que faz a frente da segunda linha, se é que faz, que eu tô com a impressão de que ele vem com uma linha de 5 numa segunda linha. Isso não existe, pô. Vai jogar o Vamos lá, ó o Guarani. Ataca o time do Guarani, escapada de Andrigo aqui pra canhota, dominou, levou pro fundo, prepara o cruzamento e arranca um escanteio. Andrigo, a bola vai embora pela linha de fundo em escanteio pro time do Guarani bater. Na base da individualidade, entrou há pouco o Andrigo, ele que fez a jogada e ganha escanteio. E vai com a perna direita, se prepara pra cobrança. Os zagueiros do Guarani estão na área pro cabeceio. A galera vem junto, a galera acredita, capricha aqui da Andrigo, gol do placar. Partiu pra bola, levantou pra boca do gol de cabeça, subiu, tirou Nirley, na sequência furou. Bidu, a bola volta na sobra pro time do Confiança. Armado, contra-ataque pro Confiança. Dominou Álvaro, o Thales foi no corpo e fez a falta. Vai expulsar, hein? Vai expulsar o Thales, ele já tem cartão, Marquinhos. Já tem cartão, o Thales. Rapaz. Ah lá, eu cantei a bola pra você. Quando ele levantou a mão, falei, vai expulsar. Expulso o Thales, da equipe do Guarani também, Bolis. Carlos Henrique, o bate pesado, 37, o Guarani fica com 9 contra 11 no Confiança. Expulsão merecida do Thales, CCH? Parou com justa no caso, merecida não, né? Justa. Cara. Põe tudo na conta do Sávio, da irresponsabilidade que ele cometeu. Olha o que ele arrumou agora. -2 para aguentar mais de 10 minutos de pressão. A arbitragem está correta. É brincadeira, uma situação que não dá para se conformar, né? Não dá.
O Guarani agora vai ser amassado pelo Confiança, que já é melhor no jogo. Mas eu vou repetir, tudo começou, toda essa pataquada, pela besteira que fez o seu Sávio logo no início do segundo tempo. Agora, o Gleger, o Thales Beleza foi lá, fez a falta, mas se ele cerca, né? Existia até a expectativa de outro jogador desarmar, o próprio Bidu, o Índio estava chegando. Você vê que foram dois lances. Agora tá tentando arrumar uma confusão. Foram dois lances. Saindo, demorando para sair, na verdade. Em 2 expulsões no meio de campo. Não dá para admitir. Não dá para admitir a do Sávio, não dá para admitir essa do Thales também, cara. Não dá, ele quer arrumar confusão com o quê, cara? Sai, já fez aí a papagaiada, já vai embora. Já sai, não adianta mais. Já tá expulso. Agora, eu tava dizendo, hein? A substituição do Daniel Paulista joga o time do Confiança pra cima. Já ia jogar com 1 a menos, agora com 2 nem se fale, né? Porque ele errou na substituição. Ele poderia ter colocado o Índio, mas pra fechar o por dentro. O que ele fez? Ele deu o lado pro time do Confiança e o homem da referência, que no caso era o Andrigo, foi jogar pela beirada. Olha lá, o Andrigo lá pro lado esquerdo. Então erra o Daniel Paulista, errou na segunda substituição também. Fica dramática a situação do Guarani no jogo. Estamos com 38:40. O Bugre vence por 1 a 0, mas teve 2 jogadores expulsos. Só no desenho tático, Bruno Silva, né? Volta para a defesa, para ficar ali ao lado do Ronaldo Alves. E é ele quem corta de cabeça. Completa a tira de qualquer maneira. Rodrigo Andrade vai correr lá na entrada da grande área. O Rodrigo Andrade quem tá correndo, quem tirou foi o Índio. Bola recuada de cabeça do Adalberto pro goleiro Rafael Santos. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. A galera faz a parte dela. Incentiva o Guarani dentro de campo. Vem embora o time do Confiança. Cruzamento na segunda trave. Subiu, não achou a bola o Lucas Sampaio. Aproveita ainda o time do Confiança com o Neto Berola lá pela canhota. Para Lucas Sampaio. Tentou levar pro fundo. Marcação dupla para cima dele. Encosta o Pablo. Pablo e Diego Matheus. Chega Pablo. Desvia a bola, sai. Lateral pro time do Confiança. 1 a 0. O Burgão está vencendo. Resultado que mantém o Guarani na briga pelo G4. Na briga pelo acesso. Mas o final de jogo promete ser dramático. Vem o Confiança, tentativa de passe por dentro do Bróforo. Chega bem Diogo Matheus para fazer o corte. Opa! Aí uma chegada dura do Williams, hein, Marquinhos? A madeira que dá no Chico tem que dar no Francisco também. E por isso a reclamação aqui da torcida pedindo cartão para o jogador do Confiança. E ele deu para o Williams. Isso, exatamente, só que deu amarelo. Cartão amarelo para o Williams, tem falta o time do Guarani para fazer a cobrança. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Chegamos a 40 minutos e meio, segundo tempo. No Brincão, Série B, abençoa na 31ª rodada. Guarani com 9 nesse momento, mas vence o jogo. Vai segurando o resultado importantíssimo para o time do Guarani. Desabou. Rafael Martins cobrou a falta e de novo coloca a mão ali. Sempre tem essa contusão no mesmo lugar, né, Marquinhos? Aí já é Miguelite, né? É crônico. Já é Miguelite dele. É uma contusão crônica que ele tem. Ali, ô, Glega. Aliás, ajuda o amigo aí, Bolis, na alteração do Confiança. Quando é de dia, dói o adutor esquerdo. Quando é à noite, dói o direito. Saiu 8, entrou 21. Então vamos lá. Saiu o Vinícius Barba. Isso. Para a entrada do Adriano com a 21. Adriano com a 21 tá no jogo. Muito bem. E atenção, galera, eu já estava no atenção, já estava girando. Agora 41, segundo tempo no Brinco. Guarani 1, Confiança 0, Edu. Gol do pênalti do Bruno Sávio, a 48 do primeiro tempo. Bruno Sávio já foi expulso, o Thales também. Guarani com 9. Guarani nesse momento é o 6º colocado com 49 pontos. O Avaí, 4º colocado, tem 50, mas vai jogar. Daqui a pouco tem Avaí jogando no seu estádio lá contra a equipe do Cruzeiro. Estaremos acompanhando, hein? Lembrando que o Guarani volta a jogar na próxima quinta-feira lá em São Luís contra o Sampaio Correia. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A galera nas arquibancadas apoiando o time do Guarani. Se tiver condições com a nossa equipe técnica, vamos ouvir a galera. O Edu, vou fazer um desafio para você, Edu. Com calma, com tranquilidade. Vai ser difícil porque é um levantamento, mas olha, há muito tempo que o Guarani não tem 2 jogadores na mesma partida expulsos. Pelo menos eu não me recordo. Marquinhos, que acompanha o Guarani já há muito tempo também. Há muito tempo. Não, assim, de cabeça...
Porque não é muito comum, né? Você ter aí 2 jogadores expulsos na mesma partida. Edu, eu tô fazendo o Guarani há quanto tempo, Edu? 10 Você anos, que tem de pelo menos, cara aí. 10 Desde anos. aquele jogo contra 10 o Vasco anos. em São Januário. Em 10 anos, confesso que eu não lembro Não, tem. 2 expulsões. É que a gente não tá lembrando, mas tem sim. Não faz muito tempo. Eu vou tentar levantar aqui. Ah, fica tranquilo, Edu, fica tranquila. Já que difícil, tá difícil, não tem defesa, Edu. Acho que vai ter que abortar aquele quadro lá ainda, porque hoje não. Mas fica tranquilo, vai rolar ainda, vai rolar. Rafael Martins está recuperado, né, Marquinhos? Como sempre, né? O problema é que o árbitro traz, ele pode até estar sentindo, enfim, é que todo jogo acontece isso com o Rafael Martins. O Rafael Traz vai acrescer esses minutos, né? Daqui a pouquinho vai subir a placa aí, já teve a situação do Bruno Sávio, depois do Thales, as alterações e vem confiança. João Paulo, pé canhoto, levantou na área para Adriano, tira a defesa para a volta, para Bocão, bico na grande área, calculou, executou o jogo lá dentro para Brocador, tentou de cabeça, a bola fica viva, Pablo entra para fazer o corte, Rodrigo Andrade brigou, Lucas Sampaio também, voltou para Neto Berola, dominou, botou na frente, caiu, o árbitro aponta pênalti, penalidade máxima para o Confiança bater. O Neto Berola percebeu que dava para partir para cima da zaga do Guarani e acabou fazendo desta forma. E quem estava na marcação? O jogador que foi recuado para fazer a função de zagueiro, o capitão Bruno Silva. E aí não deu, Bruno Silva fez o pênalti, para mim pênalti claro, não dá nem para reclamar, a favor do Confiança. Agora tá nas mãos do Rafael Martins, Bolis. Eu acho que foi por cima que ele marcou o pênalti, hein? CH, Gleger, Neto Berola. Por baixo mas foi também pênalti, ali, né? Foi pênalti. Foi pênalti. Por Pra cima ou por mim baixo, hein, Gleger? Ou Pra pelos mim dois foi lados? pênalti por baixo e por cima. É isso que eu ia falar. Olha aí, ó. Pega e não tem nem discussão. É porque dá a impressão dá que a impressão o Neto que tá fora Berola que procura o contato, né? A única dúvida é se estava dentro ou fora da área, mas o pé do Bruno Silva estava em cima da risca, né? Então foi pênalti. E pra você, CH? Pênalti claro. Pênalti a favor do Neto time do Berola vai Confiança. O bater. Bruno Silva derrubou o Neto Berola e ele mesmo vai pra cobrança, né, Marquinhos? Isso, tá ali, né? O Índio tá tentando catimbar, mas o próprio Neto Berola com a número 20 vai pra cobrança. Eu sou mais Rafael Martins, hein, Bolis? O Rafael Martins agora tem a responsabilidade. Pode ser o herói da noite. No centro do gol, 45 minutos. Subiu a placa, vamos a 51. Foi até econômico o árbitro. Tomara que ele não nos ouça, não está nos ouvindo, evidentemente, mas deu 6. Neto Berola vem para a cobrança. Com toda a sua experiência, toma curta distância, a bola vai partir para ela com o pé direito. Rafael Martins no centro do gol. Partiu, correu, bateu e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol do Confiança! Neto Berola tem a 20 estampada na camisa. Correu riscos, mas cobrou no cantinho com força o Rafael Martins. Foi pro canto, mas bateu muito bem. Foi ali, como dizem os narradores antigos, na bochecha da rede para empatar o jogo. Neto Berola, 45 do segundo tempo, tá registrado no brinco, cobrando o pênalti, ele empata. Confiança 1 também pro Guarani, quase que o Rafael Martins pegou, Marquinhos. Ele tava na bola, né? Só que muito bem batido o pênalti. Como você disse, na bochecha, do lado direito do Rafael Martins, que esticou-se todo, mas não deu para ele. Empata a equipe do Confiança. Agora é correr contra o tempo, Bolis. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Coral Decora, atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. Tiro de meta para o Guarani fazer a cobrança. O Guarani vai desperdiçando a oportunidade de voltar a colar no G4. Teve a expulsão do Bruno Sávio, depois do Thales. Depois de alguns minutos, o Confiança acabou empatando o jogo com o Neto Berola cobrando o pênalti. O Guarani fez no primeiro tempo aos 48 e o Neto Berola acabou de empatar aos 45.
também cobrando o pênalti, mas o Guarani não desiste. Tem falta para fazer a cobrança, o Atro pegou a falta. Pela meia esquerda vem para a bola Bidu, Bidu vem para a cobrança, o torcedor bugrino acredita. Capricha Bidu, capricha Bidu, capricha que dá. Ele vem para a bola, 2, 3 passos para trás. Pela meia esquerda vai jogar da dentro, o zagueiro se sobe, parte o Bidu, levantou, cruzou na segunda trave para ninguém. A bola passa por todo mundo, vai embora em tiro de meta pro Confiança bater. Ele tentou colocar a bola lá na frente para que algum atacante se antecipasse, né? De repente até o próprio Rodrigo Andrade que estava fechando por lá. Não deu, Confiança tá confiante. E agora vai pra cima, Bolis. Pois não, Edu? Não, você falou de 2 jogadores expulsos do Guarani na mesma partida. Esse ano aconteceu. Foi quando o Rodrigo Andrade brigou com o Bidu, né? Contra o Novo Horizontino, né? Boa, Edu. Boa. Eles foram expulsos e depois ficaram fora do derby. Então. Bem lembrado, então não faz muito tempo não. Aqui tentava vir para o campo de ataque, o time do Confiança tira lá atrás a zaga bugrina, a bola para Índio, o Índio dominou, tentou sair driblando, perdeu a bola, recupera o time do Confiança pela direita com o Bocão, Índio tentou recuperar, não conseguiu, Álvaro na área para Neto Berola, dominou, invadiu o pé direito, vai marcar, rolou para trás, veio o toque, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol! Williams do Confiança! Campeões e no gramado mantém sua glória. Williams tem a 18 estampada na camisa. Índio perdeu a bola, tentou recuperar. O time do Confiança tramou pela direita, Bocão por dentro. A invasão do Neto Berola após receber o passe de Álvaro. Ele invadiu, teve a calma, a tranquilidade, levantou a cabeça e rolou para trás. Chegou Williams na altura da marca penal, apenas tocou no cantinho esquerdo de Rafael Martins com a perna esquerda para virar o jogo no brinco. Williams, 48 segundo tempo, tá registrado. Confiança 2, 1 pro Guarani, o Confiança vira o jogo, Marcos Luiz. Você há pouco falava que o Confiança estava fazendo um campeonato de recuperação. As alterações do Daniel Paulista, né, pelo menos essa última aí, a entrada do Índio em lugar do Júlio César, não surtiu efeito nenhum. E mais, as expulsões prejudicaram a equipe do Guarani. E depois, numa jogada trabalhada do Álvaro pro Neto Berola, aí quem apareceu, Williams, que entrou no segundo tempo, amplia para a equipe do Sergipe, 2-1 jogo de virada aqui no Brinco. E a galera, mas está muito brava aqui no Brinco, Bolis. Ai, com razão. CH vira o jogo, Confiança, Carlos Henrique. Depois das expulsões, o jogo se transformou, virou de ponta cabeça. Definitivamente, mais uma noite, mais uma apresentação do Guarani para ser esquecida. Lamentável, caçapa cantada, né? Com 2 a menos, ninguém consegue fazer milagre. Vamos até 51, 2-1 para o Confiança. O Guarani vai perdendo uma invencibilidade de 7 jogos em casa. Eram 5 vitórias e 2 empates. Uma noite trágica após a expulsão do Bruno Sávio. O Guarani tinha tudo para conquistar a vitória. Bruno Sávio perdeu a cabeça, foi expulso. O Guarani com 10. Na sequência, o Thales também foi expulso. E o Confiança vira o jogo em 3 minutos. Tenta o time de Confiança, mais um. Tentativa de passe no comando pro Adriano. Chega para fazer o corte lá atrás de defesa com Pablo. Recua para Rafael Martins. Ele enche o pé direito na bola. Tentou passe por dentro. O João Paulo tira mal. Neto Berola também voltou para Diogo Matheus pela lateral direita, mas no câmbio ofensivo ainda. Aperta na marcação Lucas Sampaio, recua para Bruno Silva atrás para Rafael Martins de novo, chuta por campo de ataque, tentou lá na ponta para Índio, Índio escorou de cabeça, Pablo vai brigar, ficou distante da bola, sai do gol, Rafael Santos para fazer a cobrança, para fazer a defesa. Corbela Tintas, a parceira do pintor, aqui você encontra a linha Alabastini de preparação de paredes, atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela, e não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Termina o jogo no Brinco. Uma noite trágica para o torcedor do Guarani, que contava com uma vitória para voltar a colar no G4. Mas Bruno Sávio perde a cabeça, Thales é expulso e o Guarani leva a virada no finalzinho. 2 por Confiança, os seus jogadores do time sergipano fazem a festa. O Confiança sobe para 31 pontos, briga pela permanência na Série B do Campeonato Brasileiro e o Guarani com esta derrota ainda mais distante do G4, vai para 7 rodadas decisivas, as 7 rodadas finais, perde o jogo por 2-1. No Brinco a bola parou de rolar e a partir de agora vem aí o jogo aberto na Bandeirantes.
Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes, lá, 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 lá. Futebol é do Pinheiro. Vamos ouvir o Rodrigo Andrade, Marquinhos. Rodrigo Andrade falando, Isso. se posicionando. Atenção, vamos ver se está falando. Ainda não. Olha, vamos lá. Rodrigo Andrade sendo questionado. Ele que atuou aí o tempo todo, retornando à equipe do Guarani hoje, né? Rodrigo Andrade, vamos lá. O time não foi mal, eu acho que eles souberam aproveitar a inferioridade numérica, mas agora é levantar a cabeça, passar essa página e bola pra frente. Que já tem um jogo difícil também contra o Sampaio e a gente tem que superar isso aí. Bom, o time... Bom, então o negócio é o seguinte, Guarani agora pega o Sampaio Correia quinta-feira, sem Bruno Sávio, sem Thales expulso, o Guarani terminou com 9, complicado, ele leva a virada. Né? Olha lá, explicando o Rodrigo Andrade. Se você for ver, tem um adversário que tem qualidade também, e como eu falei, souberam aproveitar a superioridade numérica, e o grupo ainda está com o objetivo de subir e não vai mudar nada essa derrota, agora é bola pra frente, cabeça erguida. Olha, o público no Brinco foi de 1917, hein? Público 1917, a renda 34.640. E lá no gramado, alguma confusão aí, Marquinhos? Não, tudo tranquilo. Somente o torcedor que tá irritado mesmo e com razão, né? Pelo comportamento do time. Olha, o Rafael Santos vai falar, goleiro do Confiança, ex-Guarani. E respirar, acho que ainda não é a palavra que a gente pode usar, né? Mas eu vou te dizer, esse grupo merece muito. A gente tem que trabalhar desde o começo do ano. Acontecendo muitas coisas, às vezes a gente não tem explicação, que é dentro de campo que as coisas se resolvem. Mas eu acredito muito nesse grupo, acredito muito na força da nossa torcida. Eles estão fazendo diferente pra gente lá. Infelizmente a gente teve uma eliminação agora na pré-copa do Nordeste. O torcedor fica triste, nós mais ainda. Só que a grande importância de tudo é conseguir deixar o Confiança na Série B. E a gente hoje aqui fez um jogo digno e mostrando muita qualidade, muita evolução no trabalho que o Luizinho vem fazendo. Só tenho que dar parabéns ao meu grupo de companheiros, dar parabéns a todo o staff do Confiança que trabalha muito para que a gente possa permanecer. E ao nosso torcedor, a esperança ainda está aí, a gente vai conseguir. Olha, é o seguinte, o Confiança em menos de uma semana ganhou do Avaí 3-1. Eu tava vendo esse jogo, segundo tempo eu vi. Ganhou em Aracaju e ganha do Guarani. São dois clubes postulantes aí lutando para subir. Guarani se complica, é bem verdade. Mas o Confiança nos últimos 9 jogos só perdeu uma partida e dá uma avançada na tabela, tá? Olha, o Guarani agora tem 3 jogos em casa. Vasco, Avaí, Goiás e tem 4 fora. Sampaio, Vila Nova, Brasil e o último Botafogo lá no Rio. Jogo complicado, Marcos Luiz volta já. A coletiva de imprensa do Guarani terá 11 repórteres, 11 perguntas, hein? E o que será questionado? Daniel Paulista. O Bugre vencia 1-0, gol de Bruno Sávio, cobrando pênalti aos 48 do primeiro tempo. Foi um primeiro tempo assim, sem muita emoção, ou praticamente nada de emoção. Aí erra aí o Matson fazendo pênalti no Diogo Matheus, sorte do Guarani, bate Bruno Sávio, faz 1-0. Aí a 19 do segundo tempo, Bruno Sávio é expulso. Ele foi expulso. Aí começam as alterações do Guarani. Sai o Júnior Todinho, entrou Pablo, sai Regis, entrou Andrigo. Aí depois sai o Júlio César, entrou Índio. E depois o Thales é expulso aos 36. Guarani com 9. E aí leva a virada. O Bruno Silva faz o pênalti. E empata Neto Berola 46 e a 48 Williams. Aí o Índio e o Bidu foram absorvidos e o Williams faz 2-1 e termina assim 2-1 para o Confiança. Oi, CH, queremos ouvi-lo. Foi uma noite para mais uma, né? Para ser esquecida, a torcida do Guarani sai bronqueada com razão. Mas hoje o comentário ele é muito simples, pelo menos na minha visão. Num jogo tão equilibrado, onde o Guarani não fez uma boa partida, fez uma partida até organizada, até interessante, mas não foi uma boa partida, mesmo porque o Confiança, quando estava 11 contra 11, dificultou na marcação pelo encurtamento dos espaços, pela competência e entrega, ele não deixou o Guarani jogar.
O Confiança veio para Campinas e ele neutralizou as principais peças. Muita marcação em cima do Bidu, muita marcação em cima do Regis e principalmente no Rodrigo Andrade. O meio-campo do Confiança estava muito operário e o time do Guarani não conseguiu jogar. Achou numa bobeada na marcação um lance onde o Regis na frente da grande área, achou o Sávio serviu o Diogo que sofreu o pênalti. E nós, no comentário do meio tempo, tanto eu quanto o Gleger, falamos da dificuldade do jogo e que o jogo não estava definido. Aí você vem para uma segunda etapa, um plano de jogo para poder suportar, contra-atacar, enfim, jogar um futebol organizado. Vai o seu Sávio, perde a cabeça, num jogo muito equilibrado, você perde uma peça, você não perde o jogo todo, mas fica o que está difícil, fica mais difícil ainda. E para piorar, a arbitragem expulsou 2 jogadores do Guarani de maneira absolutamente correta. Não dá para contestar. Os jogadores do Guarani, o Sávio foi irresponsável. E o Thales foi muito inocente. Ele não precisava ter feito o que ele fez tendo amarelo. Ele é um cara experiente. Então, com 2 a menos, qualquer coisa que eu comente aqui, eu não vou ser correto. Porque, primeiro, você olha para o banco de reservas do Guarani, não tem tanta opção assim. Quando está 11 contra 11, aí sim, aí a gente consegue discutir. Agora, eu também não vou defender. Eu sinalizo hoje a derrota dentro de casa e eu direciono a irresponsabilidade do comportamento dos 2 jogadores que tomaram vermelho. Principalmente o seu Bruno Sávio, porque dali em diante o jogo mudou. Você abre mão de atacar, deu a bola para o Confiança. Esse não é o jeito do Guarani jogar. O Guarani não tá. Os jogadores que tem dentro do campo não tem nem esse costume. Com todas as críticas que a gente faz no Daniel Paulista, mas o Guarani é um time que joga para fazer gol. Ele não joga para se defender. Isso é o DNA desse time. Mal ou bem, isso é uma outra situação. Agora, quando você perde 2 jogadores expulsos num jogo equilibrado, é caçar para cantar do que aconteceu. Então eu lamento muito isso. Quando era possível vencer, com uma vitória o Guarani encostaria no G4, 2 jogadores que a gente não pode, na parte técnica você vai discutir o Sávio, vai discutir o Thales, eles perderam a cabeça. Um foi infantil e o outro foi irresponsável. Então eu direciono meu comentário a isso. Porque o Guarani jogou com 2 a menos, por isso tomou a virada. E não dá para contestar nada, porque no segundo tempo só deu Confiança e depois das expulsões, então, o Guarani não jogou mais. Infelizmente, eu lamento muito, mas a vitória foi absolutamente correta, Edu. Que botãozinho, rapaz. Que é isso? Vamos lá, Gleger Zorzinho comentando essa derrota complicada, 2-1 de virada, a Confiança deu no brinco, Zorzinho. Edu, você tem um jogador expulso, às vezes acontece, né? Claro que foi um lance infantil e nós temos que realmente dar toda a responsabilidade do resultado para os 2 jogadores, para o Bruno Sávio e para o Thales. Agora, você perde o Bruno Sávio lá expulso, ok? Fez um lance ali, perdeu a cabeça, né? Deu um soco no companheiro do Confiança e aí acabou sendo expulso. Ok. Pô, posiciona o time, pô. Tá ganhando um jogo de 1-0. Tem um jogador a menos. Pô, quantas vezes nós vimos aí times que mesmo com um jogador a menos vencendo a partida? Quantas vezes? Mas inúmeras vezes. Tá jogando dentro de casa, pô. Faltou um pouco mais de imposição. E aquilo que a gente sempre fala, né? E eu costumo dizer muito isso. Pô, tem que ter alguém dentro do campo pra dar um grito, pô. Nós cobramos isso na última partida. Pô, será que o Bruno Silva, que é o capitão, não teve... Ô, gente, pera aí. Ô, posiciona aqui, meu. Vamos fechar aqui, fecha a casinha aqui, acabou o jogo, 1-0 pra nós. Quantos minutos tava? Quando o Bruno Sávio foi expulso? 19, segundo tempo. 19. Então fecha a casinha lá, só que aí o que acontece? O Daniel Paulista vem com 2 substituições corretas. Ele fez certinho, fez o que tinha que fazer. Ele botou 2 linhas de 4 e o Andrigo à frente, né? Colocando o Pablo lá pelo lado direito, que sabe fazer essa função, né? E o Júlio César aqui do lado esquerdo. E o Andrigo à frente das 2 linhas, beleza.
Ok, tá reposicionado o time. Aí ele vem com uma substituição para colocar o Índio e tira o Júlio César. O que ele fez? O homem da referência, que era o Andrigo, que era o cara que segura ali, sabe? Pelo menos os volantes, né? Porque não dá pra você ficar marcando o zagueiro com um jogador a menos. Então ele colocou o Andrigo ali pra marcar os volantes, pra marcar a iniciação das jogadas. E por isso que eu disse que ele acertou. Mas quando ele tira o Júlio César pra colocar o Índio, o que ele faz? Ele traz o Andrigo pra jogar aqui do lado esquerdo, no lugar do Júlio César. E, poxa vida, gente, o Andrigo não sabe jogar pela beirada. Não adianta. Não consegue jogar pela beirada. Ele coloca o Andrigo lá pelo lado esquerdo aberto. E aí ele ficou sem um homem ali da frente para marcar a saída da bola, para marcar a iniciação das jogadas. Ele fez uma linha de 5. Como assim, Gleg, linha de 5? Olha, ele colocou o Andrigo aberto do lado esquerdo. Aí ele tem com uma linha de 3 volantes. E os 3 volantes um do lado do outro. Porque você com um jogador a menos, se você ficar saindo da linha, você vai dar espaço ainda mais. Aí ele traz Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Índio. E lá do lado direito o Pablo. Então era uma linha de 5. Se lembra o que aconteceu lá contra o CRB ou não? O que ele fez? Ele montou uma linha de 5 para tentar segurar o resultado. E tomou os 2 gols que acabou empatando a partida. Ele fez a mesma coisa. Ele cometeu o mesmo erro. Jogando o Guarani para trás e dando o campo para o time adversário, que tinha 1 a menos. E depois que ficou com 2 a menos, aí desorganizou tudo, né? Aí o Guarani, se tem mais 2 minutos, o Guarani toma o 3º gol. Pode escrever, Du. Tomou o gol de pênalti, né? 2 minutos depois, se eu não me engano, tomou o outro gol. E se tem mais 2 minutos, tomava o 3º. Porque estava totalmente desorganizado. Desorganizou. Ah, Gleg, mas pô, com 2 jogadores a menos é difícil. Claro, isso é óbvio. Isso eu concordo. Concordo plenamente. Só que a desorganização vista mostra que o time parece que não tem treinador, pô. Parece que não tem técnico. Pô, você tá ganhando o jogo de 1 a 0. Precisando vencer, precisando encostar no G4. O jogo é duro? É difícil? Claro que é. O que aconteceu com o Confiança? Tava 0 a 0, linha baixa, bem posicionado, tomou o gol, voltou pro segundo tempo, voltou com uma estratégia diferente. Voltou tentando botar pressão na primeira linha do Guarani, botou, né? Encurralando, tentando, chegando. E a hora que tem a expulsão, aí o treinador deles foi muito arrojado. Como é que é? O Luizinho, né? O Luizinho Lopes. Foi muito arrojado. Ele tirou 2 meses e colocou 2 atacantes espetados lá, que é o Bruno, o menino lá, o Neto Berola e o Williams. São 2 atacantes. E quem que participou dos 2 gols do Confiança, Edu? Neto Berola, cavou o pênalti, foi lá e bateu. E o Williams, numa jogada do Neto Berola, fez o 2º gol. Pô, gente, em guerra avisada morre quem quer, né? Em guerra avisada morre quem quer. Me desculpem aí o torcedor do Guarani, mas hoje, apesar de ter tido 2 expulsões, e eu acho que os 2 jogadores têm que ser penalizados, o senhor Daniel Paulista também, pô. Parece que não tem comando o time, pô. Porque você vai ter jogo que você vai jogar com 1 a menos. Vai ter jogo que vai acontecer de o seu zagueiro fazer uma falta lá, matar uma jogada, ser expulso. Mas o time tem que ter, no mínimo, de organização. Senão acontece isso. E olha, Edu, o que deixa a gente entristecido é que o Guarani, mais uma vez, né? Num jogo nas mãos, entrega pro adversário. Só que dessa vez, nem um ponto conseguiu. Perdeu a partida. Bem, é isso aí, gente. Guarani, 6º colocado, não 7º com 46 com essa derrota. Pode ser ultrapassado pelo CSA. O Náutico vai jogar, também pode ultrapassar. O Vasco vai jogar, o Avaí vão jogar. Confronto entre eles, né? O Avaí recebe a equipe do Cruzeiro. Daqui a pouco começando essa partida lá em Floripa, né? Olha, o Guarani, eu tava vendo aqui, o Gleg, olha, teve aqui, logo no primeiro jogo do campeonato, 1 a 1 com vitória aqui. Jogos no brinco, hein? Derrota pro Náutico 3 a 1. Derrota pro Coritiba 2 a 0, 0 a 0 com Sampaio Correia, aqueles 4 a 1 contra o Vila Nova e fora, né, o famoso 2 a 2 contra o CRB, após vencendo por 2 a 0, já essa semana exaustivamente já comentado esse resultado. Contra o Vitória, tomou gol olímpico lá em Salvador. Os pontos, eles vão escapando. E rapidamente, antes de entrarmos no nosso jogo aberto, eleger aqui o craque do jogo e a coletiva já do Daniel Paulista, hein? Rapidamente, nossos analistas. Vocês acreditam no Guarani? E
a situação do Daniel Paulista? Qual é a sua opinião? A minha? Greg? Sim. Edu, não dá pra ficar mandando embora o treinador agora. Não dá pra mandar o treinador embora agora. Né? Agora, é o seguinte, eu acho que o Guarani, depois dessa derrota aqui, eu acho que não tem forças mais de conquistar a vaga. Essa é a minha opinião. E pra você se agarrar rapidamente, já a coletiva do Daniel Paulista. Não, o treinador tem que ficar até o fim do campeonato. Não tem nenhum sentido trocar o treinador agora. E pra mim o Guarani hoje deu adeus à possibilidade de classificação. Muito obrigado a todos que nos acompanharam pelo Facebook, YouTube, no Radinho AM 1170. Você de Ribeirão Preto, AM 1270. Aqui encerrado, hein? Guarani 1, Confiança de virada 2 e vamos para o nosso jogo aberto já o craque do jogo. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas, você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbela. Bandeirantes, Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais econômico. Alô, Giba. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbela. Edu Pinheiro. Olha, se é uma coisa que eu adoro, é uma padoca. Fala de padoca. E se a coletiva do Daniel Paulista começar, eu paro aqui de falar da padoca e a gente fala, eu falo de novo, mas com muito prazer, hein? Olha, bateu aquela fome, aquela comida gostosa, aquela vontade de ir numa padoca. Olha, a Nico, ela está aberta 24 horas para atender você. Desde 1973, meu amigo, trazendo sabor e muita qualidade. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo a nossa Nico Paneteria. Eu vou dar alguns motivos para você dar uma passadinha por lá, hein? Na Nico. Mata sua fome a qualquer hora do dia. Lá é 24 horas, meu amigo. Tem sempre aquele pãozinho na chapa preparado na hora. Deliciosas e variadas sobremesas. O almoço é de segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas. E aos finais de semana e feriados, ainda tem buffet de café da manhã completo. Olha, de domingo e feriado não tem almoço, Nico, porque o buffet de café fica aquela mesa espetacular à sua disposição até meio-dia. Tem café completo para você, tá bom? E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas. Coxinha é na Nico. O tão aguardado Festival de Sonhos acontece nesta semana, de 21 a 24 de outubro, com os sabores, hein? Olha, morango com pavê, olha só o sonho, tem de ovo maltine, maracujá, Ferreiro Rocher, ninho trufado, tem sonho de goiabada com creme cheese e tem sonho de creme e doce de leite. Novidade no pedaço, o Espaço Kids está de volta aos finais de semana com muita brincadeira para a criançada, seguindo todas as normas de segurança. E mais,
Bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery. É só chamar no WhatsApp 99114 6964 99114 6964 ou peça também pelo iFood ou pelo Rappi. É fácil e rápido. Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. E atenção, companhia, Nico Paneteria! Na Bandeirantes, o craque do jogo. Ok, companhia, 21:19, hein? O craque do jogo, Guarani 1, Confiança de virada 2. Oi, Bolis! Oi, Edu Regis, tem a 78 estampado na camisa, enquanto esteve em campo com fôlego, né? Antes das expulsões, foi muito bem. O grande destaque do time do Guarani, apesar da derrota, Edu. Um abraço, parabéns pela narração, Bolis. Outro para você, um abraço para quem esteve conosco no radinho, nas redes sociais. Muito legal ter a interação do ouvinte e até a próxima, Edu. Se Deus quiser, tá narrando muito, cada vez mais, o grande Boris de Piracicaba para o mundo. Olha, Bruno Sávio e Thales expulso no segundo tempo, complica a vida do Bugre, que leva a virada nos acréscimos. Oi, Zorzin, Regis tem o voto do Bolis e o seu, hein? Qual é? Edu, eu vou ficar com o Regis também, né? Foi um jogador assim que, mesmo longe, mas muito longe de ser aquele Regis que o torcedor quer ver, hoje foi o jogador que pelo menos tentou alguma coisa. Regis. Foi por exclusão. Exclusão, o voto do Regis. 2 votos tem o Regis. Oi, CH, o craque do jogo. Regis, conceito regular. Regis já é o craque do jogo. Marcos Luiz, você me ouve? Marcos Luiz, se não vai votar daqui a pouco, né? Vai votar. Ele que tá preocupado porque a coletiva é complicada hoje. Tem 11 participando, né? Ah, é? Ah, não chegou ainda não. Não, para ele votar no craque do jogo ainda não. Ah, não tem importância. Mas daqui a pouco ele participa, tá? Mas de qualquer maneira, o Regis com 3 votos é o craque do jogo. O Regis, o que ele faz? Foi ele que deu passe para o Bruno Sávio. Lembra, Jorginho, aquele lance lá? Que tava 0-0, lá o Guarani atracando um pouco de entrada. E aí o Bruno Sávio perdeu. Ele participa do pênalti também, porque o Regis toca pro Bruno Sávio. Sim. O Bruno Sávio que tocou pro Diogo Matheus. Edu. Oi, meu querido amigo. Não, rapidinho aqui, que a gente também está se preparando para a coletiva. Para mim, o craque do jogo, Regis, nota 6, Edu. Regis, o craque, 4 votos. Ele recebeu amarelo, mas não está pendurado não, né, Marcos Luiz? O Regis? Não, ele não estava pendurado, Edu. Não estava pendurado. Muito bem, olha, o Regis, então, ele participa do pênalti. No segundo tempo, aí foi complicado. O segundo tempo foi complicado para todo mundo, para dizer se teve esse ou aquele. Realmente, por exclusão, o Regis é eleito aí o craque do jogo. Agora, 21:22, daqui a pouco a coletiva do Daniel Paulista, hein? São 11 perguntas, 11 repórteres que vão participar da coletiva. E nós vamos até as 10h30, porque 10h30 tem aqui a Voz do Brasil. Eu volto já na ficha técnica. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Olha, no brinco, o Guarani entrou com Rafael Martins, Diogo Matheus, Thales, Ronaldo Alves e Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Regis, Júlio César, Júnior Todinho e Bruno Sávio. Lembrando que a expulsão do Bruno Sávio foi a 19 do segundo tempo. E depois que começaram as alterações, quase 10 minutos depois, é que saiu o Júnior Todinho, entrou o Pablo, isso a 28 do segundo tempo, e saiu o Regis, entrou o Andrigo. Repito, o Guarani com um a menos. E depois aconteceu aí, aos 33 minutos, a saída do Júlio César e a entrada do Índio. E aí o que aconteceu? Aí o Thales foi expulso a 36, Guarani com 9.
essa equipe do Daniel Paulista. O Confiança com Rafael Santos, Jonathan Bocão, Nirley, Adalberto e Lucas Sampaio, Matson, depois Williams Santana, Rafael Vira, depois Neto Berola e Álvaro, Vinícius Barba, depois o Adriano, Ítalo, depois João Paulo e Lohan, depois Hernani Brocador. Equipe do técnico Luizinho Lopes. Quem apitou foi Rafael Trace, de Santa Catarina, amarelo para Regis e para o Thales, e acabou expulsando o Bruno Sávio e o Thales. Lembrando que o Bruno Sávio, no lance da expulsão, recebeu inicialmente amarelo, depois revisto pelo VAR. Aí o Rafael Trace dá vermelho para Bruno Sávio. O Thales não, levou amarelo no momento e foi expulso no outro momento. Expulso, repito, a 36 do segundo tempo. Vamos aos gols. Bruno Sávio de pênalti marcou a 48 do primeiro tempo e a virada veio nos acréscimos. 45 segundo tempo, o Neto Berola de pênalti acabou empatando o pênalti cometido por Bruno Silva. E a 48, Williams acabou marcando o gol da vitória. Final do brinco, Guarani 1, Confiança 2. Aqui a ficha técnica e o público. Eu estou desacostumado a falar o público, há tanto tempo sem público, agora tem o público 1917. 1.917. 1917 e a renda 34.640. Aqui para você aqui na Band, a ficha técnica do jogo. Outubro, aniversário do Supermercado Taquaral. 61 anos servindo você. Os melhores preços e ofertas sensacionais. Cerveja Sol Long Neck 330ml, 3,99 cada. Filé mignon resfriado peça a vácuo, 72,95 o quilo. Café Três Corações 500 gramas, 11,99. Ofertas válidas até o dia 24 de outubro. Acesse supermercadotaquaral.com.br e confira uma festa de ofertas esperando por você. Beba com moderação. Rocha Auto Peças é confiança em primeiro lugar. Rocha Auto Peças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Auto Peças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. A melhor linha de protetores do mercado. Sparlac Setol, com uma película elástica especial. Não trinca nem descasca. É mais beleza e resistência para madeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Nós temos aqui o nosso quadro, né? Qual? Então, mas não. Então, é para cumprir o quadro. Primeiro que eu não tirei e pergunto para você, Jorginho, teve alguma defesa no jogo? Por incrível que pareça. Não teve nenhuma defesa. Não teve nenhuma defesa. E chances perdidas, vamos esquecer os gols. Chances perdidas, eu me lembro aquela do Bruno Sávio. Só. E teve uma do Confiança, o rapaz que entrou no começo do segundo tempo aí, esse tal de Hernani Brocador, mas ele tentou numa puxeta. Não, mas não... Eu não me lembro, rapaz, eu não me lembro. Você lembra de alguma defesa, CH? Gleger e eu não lembramos. Defesa e... Não teve nenhuma não, Edu. Infelizmente, pro quadro não teve nenhuma. E depois, outro, e gols perdidos também não. Tirando aquela do Bruno Sávio, tava 0-0 ainda... Não teve. Gente, por incrível que pareça, não teve, hein? Não teve. Jogo truncado mesmo. Igual diria Brasa, segue a bola. Marcos Luiz, você me ouve, Marquinhos? Sim. E como é que estamos de coletiva? Estamos aqui, a informação é que daqui 2 minutos, no máximo, a coletiva terá o seu início, Edu.
Bem, o que vocês acham aí para a entrada aí do Bruno Sávio? Quais são as opções aí, Zorzinho? Na sua opinião, quem que tem aí? Ele tem o Alan Vitor, tem o próprio Pablo, né, que entrou lá para fazer o papel lá do lado direito. São poucas opções, né, tecnicamente falando. Bobagem do Bruno Sávio, né? Pô, o cara deu um nocaute no cara, deu um soco de UFC. Mas pegou no queixo lá do Madison, né? Madison, Pô, impressionante. E o Madison fez o pênalti, né? O Madison que fez o pênalti. Exatamente. Mas assim, ó, Edu, o que deixa o torcedor mais chateado, né? Pô, um lance lá no meio de campo, pô. O cara não ia fazer absolutamente nada. Eu queria matar a jogada. Pô, mata a jogada é muito simples, segura o cara, acabou. Agora ele dá um soco. Pra quem não assistiu o jogo aí pela TV, dá um soco, mas deu no queixo do tal do Madison. Foi a nocaute, o jogador do Confiança. Lamentável esse lance do Bruno Sávio, que deve ser substituído aí pelo Pablo, né? Eu colocaria o Alan Vitor. O Alan Vitor é muito mais jogador. E na substituição, lá na segunda, que ele faz lá, que ele tira o Júlio César pra colocar o Índio, já que ele foi mexer lá no setor, o Júlio César saiu cansado, né? Colocasse o Alan Vitor, pô. O Índio tinha que ter entrado no lugar do Rodrigo Andrade. E é outro também que tava perdidaço em campo, viu, Edu? Bom, e nesse momento o ambiente aí da coletiva se preparando e tal, são 11 perguntas, 11 repórteres. Lembrando que hoje é ao vivo, não é online, né, o Marcos Luiz? É online, né? Cada uma dá sua pergunta. E não é presencial, certo, Marcos Luiz? A coletiva? A coletiva, eu acho que cada uma dá pergunta, porque já está sendo liberado o público, mas eu acho que o repórter não, ele manda a pergunta, né? Vai lá. Aí. Tá começando a coletiva. Não? O Marquinhos vai retomar aí a nossa coletiva. Daniel Paulista, que começou no início desse campeonato, são 31 jogos, com 12 vitórias, 10 empates e 9 derrotas. O Guarani tem o segundo melhor ataque da competição, viu? O Guarani marcou 43 gols, o Botafogo é o primeiro com 45. E você vê Botafogo com greve também. Edu, vamos lá, Marcos Luiz? Vamos aqui, está começando a entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista. A gente vai abrir a entrevista. Primeiro, Daniel, boa noite. Gostaria que você falasse, claro, do resultado da partida, né? O Guarani estava vencendo, permitiu a reabilitação do adversário e 2 expulsões, a do Bruno Sávio e do Thales. Estas expulsões, elas tiveram ingerência direta nessa derrota do Guarani na competição? Bom, boa noite. Infelizmente é uma noite, eu vou dizer outra palavra, pelo menos desagradável, vamos dizer assim. Infelizmente a equipe vencia o jogo controlado, difícil, porque a postura do Confiança na primeira etapa é um bloqueio defensivo muito bem fechado, muito bem organizado, mas mesmo assim a equipe com muita persistência, com paciência na circulação de bola, conseguiu fazer um gol e sair na frente para ter o controle da partida. No segundo tempo, onde até 10, 15 minutos também o Guarani fazia um jogo controlado, em busca talvez até do segundo gol, está mais próximo do segundo gol do que propriamente o Confiança está criando situações de perigo, mas infelizmente após as expulsões o jogo novamente virou, né? Nós não conseguimos mais atacar, até porque com um jogador a menos as coisas se dificultaram. Mas mesmo assim a equipe continuou segurando o resultado, continuou bem postada defensivamente, a Confiança rodava a bola, mas não conseguia penetração, só bolas alçadas na área. Mas quando ficamos com 2 jogadores a menos, as coisas aí se complicaram demais, porque 2 jogadores a menos dentro de um campo de futebol, a diferença é muito grande, principalmente no final de jogo, onde o desgaste também faz a diferença e os espaços começam a acontecer pela diferença numérica de uma equipe para outra. E o Confiança soube virar e aproveitar as oportunidades que teve. Uma noite muito triste, mas que a gente tem que seguir trabalhando a partir de amanhã e agora focar na próxima partida. Pergunta de Rafael Pio, da Rádio CB. Daniel, boa noite. É claro que é uma questão interna, né, que vocês vão tratar muito, mas
A expulsão do Bruno Sávio não foi uma expulsão de jogo, né? Ele deixa o braço e acaba agredindo, né? Podemos até usar esse termo. E depois o Thales, o Bidu fura uma bola, o Thales mata um contra-ataque. O jogador profissional obviamente sabe que vai receber o cartão e seria o segundo e seria expulso. Faltou tranquilidade e um pouco de cabeça fria no momento das expulsões para cada um dos jogadores? Eu não vou analisar porque ainda não tive a oportunidade de rever o lance com um pouco mais de tranquilidade, estar de cabeça quente, chateado, muitas coisas passando pela nossa cabeça, mas é nítido e claro que as expulsões elas foram determinantes para que a equipe não conseguisse sustentar o resultado na partida. Pode ter certeza que isso com certeza deverá e vai ser cobrado internamente esses assuntos. Vamos ter calma, rever o que aconteceu, para que a gente não não cometa nenhuma situação sem ver a real situação do que estava acontecendo, para que a gente não cometa injustiça, mas infelizmente os próprios atletas sabem também que o problema das expulsões hoje dificultou demais o nosso trabalho, principalmente dentro do segundo tempo. Pergunta de Washington Melo, da Rádio Central. Melo, por favor, ative seu microfone para fazer a pergunta. Pode perguntar. Bom, nós vamos para a próxima pergunta então. Repórter Vinícius Bael, da Rádio Jovem Pan. Por favor, Vinícius. Boa noite, Daniel. Tudo bem? Daniel, até puxando o assunto aí das expulsões, eu queria saber como que você vai trabalhar agora para que isso não se repita mais nos momentos decisivos dessa Série B, dessa reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Como evitar isso nas próximas partidas que serão decisivas aí para o Guarani? Olha, nós temos que trabalhar isso internamente, isso vai ser trabalhado, isso vai ser conversado, isso vai ser cobrado. Eu acho que essas situações elas aconteceram hoje, mas não podem voltar a acontecer. Eu acho que o que aconteceu hoje tem que servir de exemplo, um exemplo muito bem feito, muito bem dado, por causa das situações que ocasionaram a perda do resultado num jogo onde o Guarani tinha o controle da partida, vencia um jogo que se apresentava extremamente difícil pela postura do adversário, tinha o controle das ações, mas infelizmente lances pontuais jogaram fora essa oportunidade de manutenção de uma vitória que seria importantíssima para nós, para continuarmos aí bem fortes na briga pelas primeiras posições. Infelizmente esse resultado não aconteceu e agora a gente tem que focar, como você disse, para procurar que isso não se repita e a gente continuar tentando buscar bons resultados, já visando a próxima partida na próxima semana. Washington Melo, se estiver por aí, pode fazer sua pergunta agora. Bom, a gente não está ouvindo o Washington Melo, vamos seguir então com o Gustavo Marques, da Rádio Futebol Interior. Olá, Daniel Paulista, boa noite. Minha pergunta é o seguinte: desde o primeiro tempo, eu identifiquei que o Guarani entrou em campo meio cauteloso e sem segurança em algumas jogadas. Essa precaução da equipe, em sua opinião, foi o fator decisivo para que o Guarani não conseguisse sair com resultado positivo? Não concordo com a sua avaliação. Acho que a opinião, lógico que cada um tem uma visão daquilo que está chegando, mas no meu modo de ver, enfrentamos uma equipe que veio no sistema defensivo muito. E isso foi o que foi o primeiro tempo, né? Nós tivemos algumas poucas oportunidades, né? Mas conseguimos mesmo assim abrir o placar que mudaria e mudou com certeza o panorama do segundo tempo. Mas infelizmente quando as coisas estavam já sendo desenhadas, muito mais próximo o Guarani de um segundo gol do que propriamente uma confiança de um empate, que eram os lances
que ao meu entender foram capitais para que a gente não conseguisse sustentar a vitória e saísse daqui hoje derrotado. Pergunta de Cleiton Vendemiato, da Rádio Planeta Guarani. Daniel, quando você perde o Thales por expulsão, você recua o Silva para a zaga, em detrimento de colocar no campo ou o Carlão ou o Luiz Gustavo, que também são da posição. Eu gostaria de saber de você o porquê da opção de não tirar o Pablo ou outro jogador do setor ofensivo para recompor a zaga com alguém do banco de reservas. Bom, primeiro que nós estávamos com 3 volantes nessa ocasião, porque nós tentávamos ter um bloqueio maior no sistema de meio campo, já que o desgaste do jogo, a queda de rendimento da parte física, pela dificuldade numérica dos atletas, o confiança nos pressionava e isso dificultava as ações, então veio a expulsão do Thales. E naquele momento, nós não tínhamos também um outro jogador nós precisávamos de marcação naquele momento, nós não precisávamos de jogadores ofensivos, até porque nós não tínhamos a bola, nós não tínhamos condições naquela oportunidade de ter uma posse de bola ofensiva, então nós optamos em trazer o Bruno Silva, que também já fez um zagueiro, o Atlético tem essa possibilidade, e permanecemos com 2 linhas de 4, com 2 atletas específicos na beirada de campo, que era o Rodrigo e o Pablo, que estavam frescos no jogo, né, com uma condição física privilegiada. Tínhamos o Índio também, que tinha entrado durante a partida para tentar ter essa sustentação, mas 10 contra 8, a dificuldade do jogo é muito grande, os espaços, e por mais que você tenha condições ali de tentar fazer um bloqueio, sempre vão sobrar alguns espaços. E nesses espaços a gente proporcionou ao adversário que ele conseguisse encontrar seus gols. Bom, Edu, aí uma entrevista coletiva hoje, qualidade de som do Guarani na entrevista coletiva, que sempre foi excepcional, hoje não deu certo, né? A gente espera que isso melhore, porque afinal de contas o torcedor gostaria de ouvir um som com melhor qualidade, o que infelizmente acabou não acontecendo, né? Tínhamos um trabalho bem feito quando era o Marcos Ortiz, mas o Marcos Ortiz não está mais na assessoria de imprensa do Guarani. Em relação ao time, Edu, jogadores agora terão uma semana, próximo jogo na quinta-feira, fora de casa contra o Sampaio Correia, sem Thales e também Bruno Sávio, jogadores que hoje foram expulsos, Edu. Tá bom, tá aqui o Dedé dizendo o seguinte: a Coritiba foi no estacionamento do Brinco, barulho de carro e tal, o Dedé pregando fogo aqui. Eu tava ouvindo os carros da Princesa do Oeste, mas não tava ouvindo o Daniel Paulista. Bom, é isso aí. Marquinhos, então um abraço pra você, parabéns pelo trabalho, viu? Até a próxima. Valeu, Marcos. Edu, um prazer enorme trabalhar com você, Edu. Todo meu, um grande abraço pra você. Um abração, viu? tchau, tchau. Uma ótima semana. Olha, são 3 jogos em casa, né? Guarani Vasco, Guarani Avaí, Guarani e Goiás. São 3 clubes que lutam para subir. Fora Sampaio Correia, Vila Nova, Brasil e Botafogo do Rio, lá no Engenhão. Botafogo que está com problema também de salário, os jogadores não dão mais coletiva e tal. Mas o Botafogo tem o melhor ataque. Ganhou aí de 3-0 do Brusque. E olha, vou te contar para você, viu, Jorginho? Mesmo com o salário atrasado, ainda foram 2 gols do Botafogo foram anulados, velho. 2 gols ainda foram anulados. O Botafogo tá jogando subir, bem, né? essa. Vai subir. Tem tudo para subir. Vai subir. Vamos analisar então, para o nosso ouvinte aqui acostumado aqui no nosso jogo aberto. A gente vem já com o gabarito, tem o conceito jogador por jogador. Aqui Guarani 1, Confiança de virada 2. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. A melhor linha de protetores do mercado. Sparlac Cetol, com uma película elástica especial. Não trinca nem descasca. É mais beleza e resistência para madeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella.
Atenção, sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Tem promoção super especial para o mês de outubro. Fica ligado e aproveite. Sócio adimplente concorrerá a 5 camisas oficiais do Bugrão. Sorteio no dia 23 de outubro. E também participa de inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Acompanhe tudo pelo site sociocampeão.com.br e pelas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Ajude o time do seu coração ser mais forte. Seja sócio campeão. Outubro, aniversário do Supermercado Taquaral. 61 anos servindo você. Os melhores preços. Confira ofertas sensacionais para cliente Taquaral Mais. Cerveja Império 350ml, 2,19. Filé de frango Itabom congelado, 17,98 kg. Suco Pomares laranja 1 litro e 700, 13,99. Ofertas válidas até dia 24 de outubro. Acesse supermercadotaquaral.com.br e confira uma festa de ofertas esperando por você. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Gabarito do jogo. Vamos ao gabarito do jogo. Oi, galera, eu começo com você. Qual é o conceito? Lembrando aqui que o nosso conceito é ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, hein? É isso aí. Do jogo, Guarani 1, Confiança 2. Qual é o conceito que você dá pro jogo? Eu achei o jogo ruim e o primeiro tempo foi melhor um pouquinho, Edu. Melhor no primeiro tempo. Para você, CH, o conceito e melhor no primeiro ou segundo tempo? Melhor no primeiro tempo, jogo regular. Goleiro Rafael Martins jogou todo de vermelho, Bordeaux. É Bordeaux ou vermelho, Jorginho? Bordeaux. Ele levou um gol de pênalti, não conta. Se ele foi culpado no segundo gol, uma ou outra coisa para falar. Defesa não teve, né? Um goleiro defendeu. Não teve. Defesa, é o conceito regular, né, Edu? Não teve culpa nos gols. Bom, Diogo Matheus, CH. Diogo Matheus foi ele que sofreu o pênalti. Bruno Sávio fez 1-0 a 48 do primeiro tempo. E no início do segundo tempo, faz uma bonita jogada o Diogo Matheus. Ele dá uma triangulação ali com o Regis. Ele passou debaixo da perna do cara. Colocou debaixo da perna do seu marcador e tal. E fez um jogo bonito ali, um toque bonito. Uma triangulação bonita com o Regis. E que também com o Bruno Sávio, mas estava impedido. Essas e outras e o seu conceito do Diogo Matheus. É bem lembrado por você. Ele sofreu o pênalti, fez um jogo de razoável para bom. Pelo resultado, pela circunstância, hoje ele leva a regular, Edu. Vamos ao Thales e Ronaldo Alves. Bem, o produto final do Thales é horrível, né? Acabou sendo expulso aos 36 segundo tempo. Bruno Sávio já havia sido expulso antes, a 19. Seu Confiança atacou muito, se deu muito trabalho. Thales e Ronaldo Alves. Primeiramente o Thales amarelado e depois expulso. Vamos lá, Jorginho, a dupla de zaga. O Thales, o conceito dele é ruim, Edu. Ele prejudicou o Guarani. Mesmo com um a menos, o Guarani poderia ter equilibrado o jogo, melhorado ali na sua organização. Então, e faz uma falta lá no meio de campo, pô. Pô, se o cara vai fazer o gol, ele tem que matar a jogada, né? Aí tudo bem, né, pô? Aí até é aceitável. Mas do jeito que foi, o conceito dele é ruim. E o Ronaldo Alves, pra mim, fez um jogo regular. Não comprometeu ali, né? Apesar de, depois que teve os dois expulsos, o Guarani se perdeu em campo. Mas o Ronaldo Alves, pra mim, diante de um contexto geral, fez um jogo regular. Olha, lá na ressacada, 15 do primeiro tempo, Avaí 0, Cruzeiro também 0. Cruzeiro jogando, né, todo de azul, seu tradicional. O contrário. O contrário, o Avaí todo de azul e o Cruzeiro todo de branco.
Porque o Avaí também tem branco, né? Também tem branco. Tem o branco também, segundo uniforme, mas é o mandante, então joga com o uniforme número 1. Muito bem. CH, vamos lá, o Thales e o Ronaldo Alves. Seu conceito, por favor. O Thales estragou o jogo, né? Ele foi muito infantil, uma falta de cabeça. Um cara com a experiência dele não podia ter sido expulso. Ele tinha que ter ido de outra maneira. A jogada estava no meio campo, não tem desculpa. Não tem jeito de explicar isso. Não tem. Para mim, ruim o conceito dele. Eu também não gostei do Ronaldo Alves. Vai levar um regular, mas é um regular menos para o parceiro do Thales. Olha, o ouvinte final 3115 dizendo o seguinte: o Bidu jogou o tempo todo. Não sei se você, Jorginho, vai levar em consideração o segundo gol, que o Bidu estava no lance também. Foi entre o Índio e o Bidu. Estavam os dois na jogada, né? E eles fazem a jogada em cima dos dois, do Índio e do Bidu. E diz aqui que o Bidu furou uma bola que ocasionou na expulsão do Thales. Eu não me lembro disso. Eu sei que a bola estava no meio de campo e de repente veio o Thales e atropela o cara, já tinha amarelo o Thales, é expulso. Bom, e aí, você lembra desse lance? Eu não lembro, em consideração? Eu não lembro dessa furada do Bidu. Mas o Bidu, né, ele tá sem recuperação, parece, né? Um jogador que eu gosto demais do Bidu, titular absoluto do Guarani, uma baita de uma revelação. Mas não vive um bom momento, não. O torcedor questionou muito lá naquele segundo gol do CRB, né? No segundo, não, no primeiro. E depois... Hoje eu recebi inúmeras mensagens aqui também criticando o Bidu aí no segundo gol do Confiança. Ele é bom jogador e tal, mas tá muito longe de ser aquele Bidu que nós conhecemos. Vou dar um conceito regular pro Bidu hoje. E pra você, CH, o Bidu como é que foi? O Bidu tá esquisito, viu, Edu? O Bidu tá esquisito. Ele é bom jogador, Ele tem eu falei isso antes do jogo porque o ouvinte está toda hora provocando para que a gente toque no assunto. Porque a última partida ele também apresentou problemas, mas é o contexto. Eu não estou defendendo o jogador. Já jogou mais, atravessa um momento difícil da carreira dele. Hoje ele cometeu muitos erros e o conceito dele é regular menos, Edu. Olha, o Bidu está agora com 83 jogos no Guarani, ele tem contrato até março de 2023, tá? Vamos para o Bruno Silva, eu sigo com você, CH. Bruno Silva, volante, capitão do time. Com a expulsão do Thales, ele recuou, né? Foi fazer a zaga e ali ele faz o pênalti que ocasionou o gol de empate a 45, pênalti cobrado pelo Neto Berola. Ele faz o pênalti, agora não me lembro em cima de quem foi, mas ele fez o pênalti, né? O Bruno Silva, que completou 86 jogos. Bruno Silva e Bidu, para os que mais jogaram aí do atual elenco. E aí, qual é o conceito hoje do Bruno Silva? Você sabe que eu tenho um amigo na bola que diz o seguinte: capitão tem que ser capitão de verdade, sabe? Ele não pode usar a tarja de capitão como adereço, como se fosse uma fantasia, ou um adereço para enfeitar o uniforme. Eu tenho o maior respeito pelo Bruno Silva. Eu cansei de elogiar o Bruno Silva nesse microfone, então estou muito à vontade para criticar. Na partida contra o CRB, no jogo de hoje, se tem um atleta que não fez valer a tarja de capitão do Guarani Futebol Clube, foi o seu Bruno Silva. Então não adianta só ter a tarja, ele tem que atuar dentro do campo, porque teoricamente, e tem que ser isso na prática também, o treinador precisa de um comandante dentro do campo e o Bruno Silva, de maneira teórica, é esse cara, mas ele não exerceu nem contra o CRB, nem na partida de hoje a sua liderança. Muitos detalhes no jogo chamam a atenção. Foi assim na penúltima partida e no jogo último hoje. Então, tudo bem. Ele não tem culpa na expulsão do Sávio. Não podemos colocar na conta dele e nem da infantilidade do Thales. Mas eu estou falando de posicionamento do time, de chegar na beira do gramado e também falar com o comandante e dar uns berros dentro do campo para fazer os caras vibrarem mais. Tá muito fácil comentar o jogo de hoje, porque para mim as duas expulsões arrebentaram com a vida do Guarani, ponto. Qualquer coisa acima disso me parece que não é o caminho correto, mas eu respeito todas as opiniões. Agora,
ele poderia ter feito mais, e dentro do campo, quando a coisa ficou feia, e ficou feia mesmo, ele tem experiência e quilômetros rodados suficiente para falar dentro do campo o que tinha que fazer e o comportamento de cada jogador ali. E eu não vejo isso. Pode até acontecer, e me perdoe se eu estou cometendo injustiça, mas eu não vejo essa liderança dentro do campo. Não vejo. Não vi na penúltima partida e não vi na partida de hoje. Eu não gostei do comportamento dele, o conceito dele é ruim hoje. Olha, o Bruno Silva, ele tem 2 anos e 3 meses do Guarani, viu? O contrato dele vai até a final da Série B. Aliás, salvo raríssimas exceções, no atual elenco, quem não for da base, ou não, quem não veio da base, aí tem contrato estendido. Agora, quem não for da base, o contrato é tudo final da Série B. Vamos lá, Jorginho, precisa da sua opinião também do Bruno Silva. Como é que ele foi? Ele fez o pênalti aí aos 43 do segundo tempo. Ele... E até no primeiro tempo, ele... Você vê que eu dizia isso antes de começar o jogo, né? A dificuldade da transição, da saída de bola. E ele tenta entrar ali, fazer uma saída de 3, e hoje o Guarani com uma dificuldade enorme, né? Tremenda. Claro que haja vista que a equipe do Confiança muito bem posicionada no primeiro tempo. No segundo tempo, eu achei o Bruno Silva meio perdidão hoje, tá? Primeiro eu concordo com o CH, tá? Eu acho que capitão não é só pra tirar a cara ou coroa ali, pra saber que lado que vai jogar o primeiro tempo, quem vai sair com a bola ou não. Capitão tem que ter liderança. Capitão tem que dar uns gritos, uns berros dentro do campo, senão não vai resolver. E essa liderança a gente percebe que o Bruno Silva tem no dia a dia, mas dia de jogo, na última partida foi a mesma coisa, tá? Eu não gostei do Bruno Silva hoje não, cara. Eu acho que ele, até pela experiência que tem, né? Pelo nome, pela bagagem que tem o Bruno Silva, opa, pra dar um chacoalhão nos caras aí, meu. Entendeu não? Pô, não tá vestindo qualquer camisa não. Pô, esse jogo tinha que ter ganho, pô. O jogo tem que vencer. Você tá ganhando o jogo de 1-0, meu. Segundo tempo. Não vou nem falar da expulsão do Bruno Sávio, mas da expulsão do Thales. Pô, se reorganiza, meu. Dá uns gritos com os caras. Até pra intimidar o time adversário, pô. Mas o Guarani parece que tá tudo bem, tá tudo certo. Você viu aí os 2 gols, o lance do pênalti e o lance do segundo gol. Os caras do Confiança passaram, parecia que estavam andando no shopping. Então não pode, também concordo. Acho que Bruno Silva foi muito mal hoje, conceito ruim. E emendando com você, Josinho, Rodrigo Andrade jogou o tempo todo, o que você achou? Faz tempo que não joga bem o Rodrigo Andrade, hein? Olha, tá bem longe de ser aquele Rodrigo Andrade que encheu os nossos olhos aqui, ganhou a posição. O Rodrigo Andrade não era titular. Aí foi entrando, foi pegando confiança, né? Baita de um jogador, ajuda. Mas, poxa, a vida hoje, eu nem escuta falar o nome do Rodrigo Andrade no jogo. Pode ver, passa despercebido. Mal na marcação, mal na recomposição, a transição dele é horrorosa. Se lembra aquele Rodrigo Andrade que chegava, finalizava, batia de fora da área? Quantas vezes foi eleito aqui por nós o craque do jogo? Tá longe demais o Rodrigo Andrade. E olha, e assim, a gente espera sempre, olha, na partida que vem vai melhorar. Mas tá acontecendo ao contrário. Cada jogo que passa ele piora um pouco. Hoje foi muito mal, conceito ruim. E você, CH, concorda com o Jorginho, Rodrigo Andrade? Qual é o seu conceito? Eu fui avisado disso. Aliás, quem me avisou foi o Cláudio Corrente, que tem um amigo lá em Salvador, e disse o seguinte: o prazo de validade do Rodrigo Andrade dura 12 partidas. E ele tinha razão. Gostaria de falar outra coisa, mas ele tinha razão. Infelizmente, depois da contusão... Aliás, eu vou dizer outra coisa, viu? Eu posso estar muito enganado. Até a silhueta tá diferente. Tá pesadão. Percebe que tá pesadão. Não é nem sombra do Rodrigo Andrade do primeiro turno. Conceito ruim. O Regis, vamos lá, o Jorginho. Regis, ele dá aquele passe para o Bruno Sávio, tava 0-0, tá? O Bruno Sávio perdeu. O Bruno Sávio participa do lance que acontece o pênalti, né? Ele que passa pro Bruno Sávio que passa pro Diogo Matheus que sofre o pênalti. Segundo tempo, não foi só o Regis, foi o time inteiro complicado, né? Ainda mais com as expulsões. O Regis foi até 28 do segundo tempo. Ele, assim, não foi o craque do jogo, mas ele não fez um bom jogo não, tá?
Não fez um bom jogo, não. Teve ali no primeiro tempo, mas segundo tempo muito mal, fora do jogo, né? Divorciado ali das linhas. É um jogador importantíssimo. Ele foi eleito o craque do jogo, né? Porque de tudo aí que aconteceu aí, ele se destacou um pouco pelas bolas metidas e tal, mas tá longe de ser aquele Regis que nós conhecemos. Conceito regular. E pra você, CH, o Regis ainda causa aquela expectativa de quando pega na bola, sempre fica aquele gostinho de que algo novo possa acontecer? Foi o que se salvou aí da companhia. Primeiro tempo teve 2 lances muito bons. No gol perdido pelo Sávio, assistência dele, e no pênalti, a origem da bola metida para o Sávio, que meteu para o Diogo, que sofreu o pênalti, passou pelo pé dele. Ele é o cara diferente do time, conceito regular. E você, CH, o que achou do Júlio César, que jogou até 33 do segundo tempo? Não anotei nada aqui, chute, gol perdido. Aliás, chute não teve, defesa não teve, gol perdido não teve. As que foram no gol entraram. E olha que dos 3 gols, 2 foram de pênalti, hein, gente? Dos 3 gols, 2 foram de pênalti. E não tivemos defesa. Pra você ver que jogo foi esse, difícil de analisar. Numa dessas, tirando tudo, o Júlio César, o seu conceito, CH. Protocolar, ajudando na marcação ali do lado do Bidu, no primeiro tempo bem, segundo tempo cansou. Por isso que aumentou também a dificuldade do Bidu. Conceito regular. Júlio César retornou, né, Greg? Ele não jogou a última, retornou, né? Ele sentiu um incômodo, né? Saiu com câimbras, aparentemente, né? Também vou dar um conceito regular pra ele, Edu. Vamos lá, Jorginho. Júnior Todinho, hein? Ele só marcou, depois que ele retornou, ele só marcou um gol. Só um. Marcou só um gol. Contra o Londrina, né? Contra o Londrina. Exatamente. Isso, foi no gol de entrada. Ainda colocou a orelha pra torcida, como quem diz assim, né? Fala de mim. E o repórter perguntou pra ele, após o jogo, no contra o Londrina. Certo. Ô, seu Todinho e tal. Não foi nada não. Se disfarçou e tal. Deu uma sabonetada, né? E não sei, mas produz alguma coisa? Absolutamente nada. Tá muito mal. Aliás, o Todinho é a pior passagem dele pelo Guarani, hein? Eu não sei se você se lembra, Edu, o CH vai se lembrar. Eu sempre fui muito crítico com o Todinho. Porque ele fica ali, né? Muito paradão, ele aceita demais a marcação. Ele tem alguns momentos. Teve um lance, acho que foi no primeiro tempo. Acho que não, eu não me lembro agora. Ele acabou atrapalhando a evolução da jogada. Acho que foi o Regis que estava na jogada ali. Então tem alguns momentos que ele atrapalha. Eu não tô gostando do Todinho. Aliás, o torcedor, o Bugrino, tá perdendo. Aliás, já perdeu a paciência com o Todinho, hein? Perdeu a paciência com o Todinho. Tudo bem é que a sombra dele é o Lucão do break. Esse é o maior problema, né? Mas dá pra ter outras alternativas, hein, ô Daniel? Dá pra ter. Todinho tá muito mal. O conceito dele hoje é péssimo. E pra você, CH, Júnior Todinho? É o ingresso mais caro de toda a partida, né? Ele assiste o jogo dentro do campo. Figura decorativa, péssimo. Vamos lá, Bruno Sávio, sigo com você, CH. Ele fez o gol de pênalti. Aliás, é o artilheiro do Guarani esse ano, né? Com 11 gols. Mas teve o caso da expulsão, né? Acabou dando um tapa, um soco no Matson. Expulso com 19 do segundo tempo. Bruno Sávio, CH. É outro que eu posso criticar à vontade, porque eu estou muito à vontade para fazer isso, né? Eu que elogio a todo momento que posso, porque entendo que ele é um bom jogador. Mas hoje ele jogou tudo que ele fez até agora, para mim, na lata do lixo. E pode ter significado essa derrota, da maneira que foi, a eliminação do Guarani no campeonato. E eu acho que a chance disso acontecer é de 90%. Do Guarani não ter mais chance. Tem 10%, mas é uma chance muito remota, só matemática. E para mim ele foi péssimo dos péssimos. Foi irresponsável, para mim o pior jogador em campo. Bom, Jorginho, ele recebeu o amarelo, né? Foi o VAR, o juiz fez a revisão do vídeo, acabou. É que o árbitro tava atrás, né? O árbitro tava atrás do Matos. Ele não deu o lance de frente, né, Edu? Não deu, Por isso né? que ele deu o amarelo. Aí o VAR chamou, falou, deu amarelo, mas dá uma olhada direita, aí ele viu, acabou expulsando, ninguém reclamou, vocês concordaram. Ele sentiu, pediu desculpas pro Matson, ele já sentiu... Pediu desculpa a todo mundo, né? Até pra torcida, foi, saindo ele... Bom, e aí, Bruno Sávio, seu conceito? Pra mim também, viu, Edu? Pra mim também foi o maior responsável. O Guarani até o momento vencia o jogo, um jogo muito equilibrado. O Confiança tinha melhorado sim, mas o Guarani tava controlado, o jogo tava controlado até então. Então, pra mim, foi o maior responsável aí da derrota
conceito péssimo também. Bom, emendando com você, dos que entraram, Andrigo, Índio, Pablo, foram 3. Foram 3 que entraram, tá? E aqui, se o Índio teve problema no segundo gol, tá? E depois você já emenda com o Daniel Paulista. Edu, difícil, né? Eu acho que o Índio entrou numa função ali, você vê que ele tava até meio perdidão, né? Não sabia pra que lado que ele corria. Teve uma hora que o Confiança começou a trocar a bola entre os zagueiros. Quem que apareceu correndo atrás do zagueiro lá? O Índio. Mas não é característica, né? Entrou totalmente. Vai lá e faz lá o que você achar que é bom lá, vai lá. Parece que é isso. Essa é a impressão que a gente tem. Eu não vou botar a culpa aqui nos caras que entraram, não. É muito... Pô, o Índio entrou já daqui a pouco com 2 a menos. O Andrigo a mesma coisa, né? Qual que foi o outro que entrou aí? Do Pablo. Pablo isso. Também, pô. Não dá, pô. Difícil. Como é que você vai avaliar? Então, pra mim, sem nota os 3. Agora, o Daniel Paulista, eu dizia no final da partida, no meu comentário final, que mais uma vez, ele veio com a tal da linha de 5. Linha de 5, se não tiver muito bem treinado... Sabe quem fazia muito bem a linha de 5, Edu? Paulo César Carpegiani. Mas a gente treinava, mas assim, tinha vezes que ele fazia 3 períodos. Mas um dos períodos era só para treinar a linha de 5. Mas você trabalhou no Carpegiani? No Vitória da Bahia. No Vitória da Bahia. E ele fazia muito, mas o time demorou para pegar no breu, demorou para ele utilizar. Quando utiliza, ok, dá certo. Ótimo. Mas será que o Daniel treina para isso? Porque no último jogo ele fez a mesma coisa e deu errado. É que os caras não foram expulsos, né? Bom... Não, mas tudo bem, Edu, tudo bem, mas dá pra você organizar. Agora ele tava com 2. Na hora que ele fez a primeira substituição, ele acertou. Ele manteve lá 2 linhas de 4 e o Andrigo à frente. Por que ele tirou o Júlio César e colocou o Índio e trouxe o Andrigo aqui pra jogar de ponta esquerda? Não dá pra entender, pô, linha de 5. 3 volantes, 2 homens abertos. Acabou. Que tava 1-0. Vou fechar, exatamente. Então, Edu, eu acho que ele se equivocou novamente no posicionamento, no reposicionamento do time. Ele erra nesse momento da partida que acaba ocasionando aí a derrota. Foi o que aconteceu lá com o CRB. Ocasionou, ele acabou 2-0, estava ganhando, empatou o jogo, deixou empatar. Jogou o time adversário para cima dele. E a estratégia dele de vestiário, a volta do Guarani do intervalo não foi boa também. O Guarani estava bem, terminou bem o primeiro tempo, fazendo o gol, mas a volta pro segundo tempo não me agradou. Time mal posicionado, dando campo pro Confiança. Pô, eu dizia aqui, pô, o que vai acontecer? O Confiança tá lá embaixo, 18º. Perdendo de 1-0, jogando fora de casa. O que vai fazer o Confiança? Vai sair, pô, tem que sair. E aí o time, ele não organizou o time pra uma espécie de, olha, detectar o que vai acontecer. Pô, os caras vão vir pra cima. Então eu vou posicionar aqui e uma escapada minha lá na velocidade, eu faço o segundo gol, mato o jogo. Não teve essa percepção o Daniel Paulista, por isso o conceito do Daniel hoje é ruim, Edu. Pra você um abraço, viu, Jorginho? Valeu, Eduzaço, um abraço pra você aí, bom final de semana. Amanhã não temos a Série C, né? Amanhã não temos, não teremos a Série C. Eu vou ter que fazer uma visita lá pras Minas Gerais, tá? Resolver alguns problemas particulares lá, você sabe que houve uma perda aí durante a semana, né? Sim, e a gente vai lá o seu sogro, organizar. Né? Ele morava lá na fazenda e eu vou lá organizar umas coisas lá, mas tá tudo bem, Edu. Um abraço pra você, bom final de semana. Você também, viu? Bom trabalho no domingo e um abraço aos ouvintes aí. Valeu, Edu. Obrigado, viu, Jorginho? Pra você, boa viagem então. Vamos lá, CH, eu quero saber se dos que entraram, o Andrigo em 2 tempos. Primeiro, Andrigo, Índio, Pablo. Os 3 que entraram foram 3 alterações. Alguma observação? Se não, vamos para o Daniel Paulista, CH. Não, Edu, nenhuma observação. O jogo foi um jogo atípico, né? Não tem como você avaliar o que aconteceu. É muito difícil, porque virou ataque contra a defesa, né? A circunstância das expulsões, elas arrebentaram toda a arrumação, o pouco de arrumação que o Guarani tinha. Então aqueles que entraram só para suprir posicionamento, para tentar não tomar o gol. Então os 3 sem nota. E o Daniel Paulista a mesma coisa, Edu. Eu sou crítico do trabalho dele, mas hoje ele não tem nenhuma culpa, né? Talvez o comportamento do time... O Sávio foi expulso em que tempo? Aos 19 do segundo tempo. Então, foram 19 minutos onde o Guarani entrou pior
ele tem para mim culpa na volta do time e no posicionamento da volta do time em 19 minutos. Depois da expulsão não tinha o que fazer. Até tinha, desde que o seu Tales não perdesse a cabeça. Eu até acredito, eu só acredito, né? Eu não tenho certeza porque eu não sou pitonisa. Mas mesmo com um a menos, do jeito que estava a partida, eu até acredito que o Guarani não sofreria nenhum gol. Porque estava arrumado, mas depois o Tales, a coisa degringolou e realmente... E vou dizer outra coisa, hein? É absoluta, depois do que aconteceu dentro do campo, do jeito que aconteceu, ainda você ir para a entrevista coletiva e dar entrevista ainda, isso é cruel demais, cara. Imagina como é que está a cabeça do Daniel. Vou repetir, eu não estou defendendo ninguém. Eu acho que ele tem parcela de responsabilidade, de culpa, ele está no bolo. Mas no jogo de hoje... O time, o comportamento individual dos dois jogadores, tanto do Sávio e também do Tales, arrebentaram com o trabalho dele. Então ele, para mim, não tem culpa direta na derrota. Tá, CH, agora vamos ao árbitro, o Rafael Trace de Santa Catarina, porque é o seguinte, olha, no lance do pênalti para o Guarani, ele deu no ato, o VAR confirmou, mas ele deu no ato, ele acertou. No lance do pênalti do Confiança também ele deu no ato. E o VAR confirmou, então ele acertou. Eu digo ele e digo o trio, né? No caso das expulsões, o Bruno Sávio, a princípio, ele deu amarelo. Aí, revendo o lance, caso para expulsão, expulsou. Queria saber a sua opinião, se você concordou com a expulsão. Creio que sim, acho que todos concordaram. O Tales, ele já tinha amarelo. E ele mata uma bola no meio de campo, né? No contra-ataque, a regra é clara. Não sei se você concorda também. Entre os pênaltis e as expulsões, como é que você acha que o Trace foi e o conceito dele? É árbitro FIFA, né, Edu? Não tem nenhuma contestação. Arbitragem muito boa há muito tempo, pelo menos os jogos que eu trabalhei, né? Aqui na Bandeirantes eu não vi um árbitro tão seguro e acertando tanto. A arbitragem para mim foi boa, Edu. Nenhuma interferência, lances justos, corretos. Gostei da arbitragem do Trace. E esse Confiança, hein, cara? O Confiança, você lembra? O Confiança, o Guarani foi lá no primeiro turno e ganhou de 4-1. 4-1. E agora o Confiança, nos últimos 9 jogos, só teve uma derrota. Ganhou em menos de uma semana do Avaí e ganha do Guarani aqui. Avaí foi em casa, Guarani aqui. E agora tem 31 pontos na 18ª. Né? O próximo dele é o Londrina, tem 32. O Londrina já jogou. E aí, fora da zona é a Ponte com 34. Então o Confiança está a 3 pontos da Ponte. Macaco numa situação difícil. E olhando na tabela, você vê, o Confiança, ele tem exatamente a Ponte na penúltima rodada. Vai ser o último jogo do Confiança em casa, vai ser com a Ponte. Porque na última rodada ele sai para jogar em Belém com o Remo. Só que dos 7 jogos, 4 são em Confiança, em Aracaju, 3 fora. Em casa, Londrina, Brusque, Náutico e a Ponte, fora, Botafogo, CSA e, repito, o Remo. Vem aí de uma grande reação, Confiança. E aí, CH, você vê, tem time para escapar, tem time para continuar nessa reação aí, nesse retrospecto nos últimos 9 jogos, o conceito do Confiança. Bom, Edu, o time tem muitas deficiências, mas tem comando. Há 2 partidas que o brocador... Eu vou contar uma historinha bem rápida. Eu tenho na minha outra atividade clientes em Aracaju. E tem na cidade toda, cidade inteira, outdoor com a foto e com a camisa do patrocinador que viabilizou a contratação do brocador. E é uma empresa muito grande, que ajuda muito a Confiança. Esse cara ficou 2 partidas sem ir para o banco. E hoje ele está no banco. Como o Neto Berola também está. Como o William, que são os jogadores mais experientes, os mais famosões do time. Esse time é muito disciplinado e tem comando. O Luizinho faz um bom trabalho de recuperação, mas repito, o time tem muitas deficiências. Se vai escapar, eu não sei. Mas que vai ser difícil jogar contra esse time, vai. Hoje foi uma amostra disso. Eu gostei da equipe, muito aplicada, com deficiências, é verdade, mas hoje mereceu ganhar do Guarani, viu, Edu?
CH, e só para explicar também, a Band, a TV Bandeirantes, tem todo sábado à tarde, tem mostrado aí, tem um jogo da Série C, né? Vocês acompanhando aí o Ituano, acompanhando o Novo Horizontino, está na reta final. A Série C tem 2 grupos de 4 equipes, é turno e retorno dentro do mesmo grupo. Hoje subiria o Ituano, que está em primeiro no seu grupo, e o Novo Horizontino subiria também, está em primeiro no grupo dele. E tá pegando fogo, é a 4ª rodada, tá começando o 2º turno, né? O Ituano joga amanhã com o Paysandu, lá na Curuzu, em Belém, às 17 horas, seria aí o jogo de transmissão da Band Campinas. Mas amanhã vai ter Fórmula 1, é isso, CH? Amanhã tem o treino classificatório para o Grande Prêmio, é o grid, né? A formação do grid para o Grande Prêmio dos Estados Unidos, é isso, CH? Isso, a Fórmula 1 é um verdadeiro sucesso, é prioridade da Band Rede, né? Amanhã é o treino do classificatório que define o grid de largada para o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Então é um sucesso, uma tremenda audiência, prioridade da rede. Então amanhã, nesse final de semana, a gente deixa de apresentar um jogo da Série C, mas sábado que vem nós voltaremos normalmente com a penúltima rodada desta fase importantíssima que vai definir os 4 que vão subir para a Série B. Mas amanhã, na tela da Band, Fórmula 1 treino e no domingo, o Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1. O timaço da Band está dando um verdadeiro show de transmissão, Edu. Beleza, CH, para você um bom descanso, uma grande noite, viu? Até a próxima, professor. Se Deus quiser, professor, agradecendo mais uma vez a toda a equipe técnica comandada pelo Gil Kleber, mais uma vez um show de trabalho, Gil Kleber, Alexandre, tá aí o nosso Joelcio Cardoso, enfim, todo o timaço, o meu muito obrigado ao ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes, e nós estaremos juntos domingo eu tô de volta, Edu, pra, tomara, né? Um jogo um pouco melhor da Ponte Preta contra o Remo, também vai ser uma pauleira gigantesca, mas nós estaremos mais uma vez, Edu, a serviço do rádio. Boa noite a todos e até domingo, se Deus quiser, Edu. Se Deus quiser, grande CH pela ponta esquerda, aliás, foi a nossa transmissão de número 98, essa de Guarani 1, Confiança 2, 98. Então domingo vamos fazer a 99 e a 100ª transmissão 2021 vai ser na quinta-feira, meu cara, deixa eu pegar a tabela aqui, é quinta, né? Dia 28, quinta-feira, 19 horas, Sampaio, Correia e Guarani, o jogo vai ser em São Luís, vai ser a 100ª, hein? A 100ª transmissão de 2021, aí vai fazer 102 com ponto e vitória no sábado. O campeonato vai até dia 28 de novembro, hein? Dia 28 vai ser a última rodada do Brasileiro da Série B. Vamos para o nosso Indica Bola? Vamos matar saudades do Indica Bola, nosso balanço esportivo, agora 22h16. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. A melhor linha de protetores do mercado. Sparlac Cetol, com uma película elástica especial. Não trinca nem descasca. É mais beleza e resistência para madeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Atenção, sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Tem promoção super especial para o mês de outubro. Fica ligado e aproveite. Sócio adimplente concorrerá a 5 camisas oficiais do Bugrão. Sorteio no dia 23 de outubro. E também participa de inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Acompanhe tudo pelo site sociocampeão.com.br e pelas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Ajude o time do seu coração a ser mais forte. Seja sócio campeão.
Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso, porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências, mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Então vamos falar do brasileiro da Série B, essa 31ª rodada que começou na segunda-feira, teve terça, teve na quarta também, teve hoje, vai ter amanhã e domingo. Espichadérrima essa 31ª rodada, até então faltando 8 jogos. Para o Guarani faltam 7, mas quando terminar e para todo mundo faltando aí 7 jogos para terminar, tá bom? Então é o seguinte, quer dizer, quando terminar a rodada no domingo, vão faltar 7 rodadas. Na segunda-feira, Vila Nova 0, CRB também 0, né? Dei uma espichadinha nesse jogo aqui, cara, o CRB teve um jogador expulso, um tal de Martin. Foi expulso, viu, Alexandre, com 39 do primeiro tempo, o jogador do CRB. CRB jogando em Goiânia, fora de casa, com 1 a menos. A equipe de Alan Al. Sabe quem é que estourou nesse jogo aqui, cara? Quem arrebentou, literalmente, o jogo? Gum, zagueiro. O Gum jogou aqui na Ponte, do Marília pra Ponte, da Ponte, muitos anos de Fluminense. O Gum, veteraníssimo, arrebentou. O Vila Nova, da cada chuveirada, Alexandre do céu, os caras cruzavam toda hora. Sabe quem que tá jogando no Vila Nova? Thiago Real, ex-Ponte Preta, jogando K10, Thiago Real. Ele cobrou todos os escanteios. Só no segundo tempo, Alexandre, pelo menos teve 8 escanteios pro Vila Nova. 8. E algum tirando. E a segunda bola ficava com o Vila Nova. Algum tirava, o cara cruzava, algum tirava. E aí, quando alguém ajudava o Gum, sabe o que fazia? Jogava pra escanteio, quer dizer, mais serviço pro Gum. O Gum foi um partidaço, cara. Teve um lance que ele tirou, o cara deu rebote, ele tirou, aí de novo o cara do Vila Nova chutou e o Gum tirou. O goleiro do Vila Nova tá devendo pro Gum, viu? Aliás, o goleiro do CRB tá devendo pro Gum. Brincadeira. 0-0 na segunda-feira em Goiânia, hein? Vila e CRB. Bom, na terça-feira, Londrina 0, Goiás também 0. Jogo horrível. Eu vi uns pedaços também. Eu sou da época do Lei, eu vi uns Lei. Dá um Lei aí, lembra do Lei? Eu quero um Lei, quer dizer, um pedaço. Eu vi um pedaço horrível. Londrina do Márcio Fernandes, seu Marcelo Cabo, técnico do Goiás. E o Londrina teve um jogador expulso, rapaz, Marcelinho. Foi expulso, Londrina com 10, mas não aconteceu. Aliás, o Apodi, rapaz, ele perdeu um gol nos acréscimos também, viu? Perdeu um gol, o Apodi, que estava aqui na Ponte, né? Tivemos, ainda na terça, Coritiba 3, Sampaio Correia 0. É o seguinte, no primeiro tempo 0-0, o Sampaio aguentou. Mas começou o segundo tempo de cara, Vagninho, ex-Guarani, fez 1-0 Coritiba, Léo Gamalho, ex-Ponte, 2-0. E o Robinho Moreira, 3-0 já no finalzinho, né? A equipe do Gustavo Morínigo. O uruguaio lá, o treneiro do Coritiba. Coritiba liderando, hein? Tem tudo pra subir. Tudo. Bom, na quarta-feira tivemos o Newton Santos, Botafogo e Brusque. E aí, tal de Rafael Navarro, artilheiro do Botafogo, hein? Em 2021, fazendo o maior sucesso, Rafael Navarro. Quando o Botafogo veio jogar com o Guarani aqui, acho que esse jogo foi 1-1, se não me engano, aqui no Brinco. Deixa eu ver quanto é que foi aqui. Foi 1-1. Foi no dia 18 de agosto. Foi ele que fez o gol. Rafael Navarro fez o gol no Guarani, depois o Andrigo empatou pro Guarani. Mas foi o primeiro gol do Rafael Navarro, não marcava não sei há quanto tempo. E de lá pra cá acabou disparando, cara. Disparando um dos principais jogadores do Botafogo, Fogão. Em segundo lugar, o Navarro marcou 2 gols e o Marco Antônio fez outro. A equipe do Anderson Moreira. Mas o Botafogo fez a campanha dele jogando em casa. Você pega a campanha do Botafogo
Dos últimos jogos, só perdeu uma em casa. O resto nem foi empate. Vitória. Uma disparada sem. Qual foi o segredo do Botafogo na sua campanha? Jogos em casa. Em casa, hein? E o Botafogo agora fazendo greve. Greve não tá dando entrevista coletiva aos jogadores, tá? Os jogadores do Botafogo não estão dando entrevista porque não é só salários atrasados. A diretoria prometeu uma grana lá, tal dia, tal hora, era um pedaço não sei do que, não pagou e o Fogão tá pra subir. Mas o Fogão tem que mudar, hein? Se o Fogão subir, com esse jeito de administrar, o Fogão não segura na Série A no que vem não, hein? Eu acho que não. Bem, nós tivemos essa sexta-feira, você acompanhou do Brinco Guarani 1, Confiança 2. Só para relembrar, gol do Bruno Sávio, marcado de pênalti a 48 do primeiro tempo. Quem sofreu pênalti foi o Diogo Matheus. 1-0 vira o primeiro tempo. Aí o Bruno Sávio foi expulso aos 19 do segundo tempo. O Thales expulso aos 36. Empata o Confiança com o Neto Berola de pênalti aos 45. Pênalti feito pelo Bruno Silva. E aos 48 o gol da vitória de Williams. Marcando, portanto, o Guarani 1, Confiança 2, tá? Agora lá em Floripa, estamos no intervalo de Avaí 0, Cruzeiro também 0. 0-0. Amanhã tem 16h30, Vitória e Brasil de Pelotas, duas equipes que estão na zona do rebaixamento. Às 19 horas, CSA e Operário. O Operário de Ponta Grossa não vence há 10 partidas. E já tocou de treneiro, né? Já trocou de treneiro. É o Catalá, Ricardo Catalá já está 2 jogos no Operário, mas a equipe não reage. E o CSA está fazendo um excelente segundo turno, tá? Repito, 19 horas amanhã, nas Alagoas, CSA e Operário. Domingo, 16 horas, nos aflitos Náutico e Vasco. Às 16 no Baenão, Remo e Ponte. Remo e Ponte. Quem vai narrar é o amigo Batista, comentários do CH, do Tigrão, tá? E reportagens de Antônio Lupe. A Ponte viajou hoje lá para Belém e não tem ainda a escalação definida. O Klena vai dar uma escondida e tal. Basicamente a gente sabe o que é, não tem muita mudança, mas sempre uma ou outra vai ter, né? E jogar em Belém é duro, hein? O Remo essa semana jogou pela Copa Verde. E, claro, não jogou com a equipe titular. E jogou com o tal de Galvez. Partida única, mata-mata, Copa Verde. E aí o Remo ganhou de 9-0 do tal de, acho que é Galvez, se não me engano é Galvez, o time chama Galvez, 9-0, hein? Então o Remo tá animadão, mas não tá ainda, tá desconfortável ainda em termos de classificação, tá? Nesse brasileiro da Série B, puxando aqui a classificação, em primeiro Curitiba, jogou e ganhou, tem 57, em segundo Botafogo, jogou e ganhou, tem 55, em terceiro Goiás, com 52, o Goiás, ele também já jogou, né? Empatou 0-0 lá com Londrina, né? Em quarto, Avaí, com 51 nesse momento, porque vai empatando com o Cruzeiro. Em casa, Avaí quarto colocado com 51 por enquanto. Em quinto, CRB, com 50 pontos, já jogou também. Em sexto, Vasco, com 46, o Vasco vai jogar. Em sétimo, Guarani, 46. Em oitavo, CSA, que vai jogar 45. Em nono, Náutico, 44 vai jogar. Em décimo, Sampaio Correia, 40. Décimo primeiro, Cruzeiro. Cruzeiro vai empatando com o Avaí 0-0 em Floripa nesse momento. Está ainda a 40 pontos. Décimo primeiro com 40. Em décimo segundo, Vila Nova com 39. Em décimo terceiro, o Remo com 38, em 14º Brusque com 35, em 15º Operário com 35, em 16º a Ponte com 34. E depois vem os 4 últimos, são 4 que vão descer. Londrina 32, já jogou, Confiança 31 já jogou, o Vitória 29 vai jogar e o Brasil de Pelotas com 20 pontos, hein? Terrível a situação do Brasil, vai jogar também o último colocado, o Brasil de Pelotas. Bem, a Ponte, deixa eu ver aqui, Londrina já jogou, né? Então não tem como, mesmo em caso de derrota, a Ponte entrar pro Z4. Mas o Londrina pontuou um pontinho, Confiança ganhou, se aproximaram. Agora, se a Ponte conseguir um empate com o Remo, vai a 35 e tem que torcer pra derrota do Operário, que tá ladeira abaixo, né? A Ponte tem que empurrar esse Operário pro rolo aqui.
Porque o Operário também tem 35, a Ponte 34. Não tem como, a Ponte empatando, ela não ultrapassa ainda o Operário. Isso se o Operário perder, evidentemente, joga amanhã. O Operário joga com o CSA. Se o Operário perder e a Ponte empatar, a Ponte não ultrapassa o Operário no número de vitórias. Vai ficar cada um com 35, mas o Operário tem uma vitória a mais. E o Brusque, né? O Brusque tem 35 também, a Ponte não ultrapassa o Brusque em número de vitórias. O Brusque já jogou, perdeu, mas o Brusque tem 10 vitórias, a Ponte tem 8. A Macaca empatando, se iguala, mas perde no número de vitórias. E lembrando que o Brusque perdeu 3 pontos. Tiraram 3 pontos do Brusque, problema aí com o Celcinho, né? O jogador do Londrina, uma partida lá em Brusque e Londrina, ofensas racistas, e o Brusque perdeu 3 pontos. E ele acho que não recupera mais, mas em todo caso é bom a Ponte ficar esperta com isso também, tá? Em termos de Brasileirão, nós teremos amanhã 4 jogos, 17 horas, Juventude e Ceará, às 17 na Vila, Santos e América Mineiro. Então 5 da tarde, 2 jogos, Juventude e Ceará, Santos e América Mineiro. Às 19, Fluminense e Flamengo, e 19h15 no Castelão, Fortaleza e o Atlético Paranaense. Deixa eu ver quem mais aqui. Domingo, vamos lá, que tem domingo. 16 horas, Mineirão, Atlético Mineiro e Cuiabá. Essa equipe do Cuiabá, cara, só perdeu uma partida fora. Outro dia jogou com o Flamengo no Maracanã e empatou. Danado o Cuiabá, hein? Danado o Cuiabá. Eu pensei que o Cuiabá fosse descer, mas o Cuiabá tá que tá. E o Atlético Mineiro quase que não tá que tá, né, seu Edu? Final da Copa do Brasil, uma fase maravilhosa. O Galo acho que vai ser campeão brasileiro depois de 50 anos, viu? Inter e Corinthians, Red Bull, Bragantino e São Paulo, Bahia e Chapecoense, jogos do domingo, ficando para segunda-feira, Atlético Goianiense e Grêmio, Palmeiras e Sport, agora 22h29. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Meus amigos, final do nosso jogo aberto, Guarani 1, Confiança 2. Obrigado, Alexandre Almeida, em nome de toda a equipe técnica. E eu volto domingo, 3 da tarde, hein? 3 da tarde, concentração de Remy Ponte, que vai começar às 16 horas. Muito obrigado a todos. Portanto, eu volto no domingo, 15 horas. Domingo eu volto. Se Deus quiser. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal.